Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados, uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei, escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros, ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Olá, boa noite para você. Agora 6 horas 46 minutos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá entrando no ar, jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior e também pela Valinhos FM 87,9. A bola vai rolar já, jogo marcado para 7h30 da noite. Daqui a pouco tem Ponte Preta em campo, Série C desse Campeonato Brasileiro, a bola rola para Ponte Preta e Floresta. Floresta e Ponte, esse é o jogo que você vai curtir aqui nos canais
canais Futebol Interior, 7h30 da noite, a bola rola no Majestoso. Aliás, Majestoso que esse final de semana tem 2 jogos, né? Ali no jogo da Ponte Preta hoje, amanhã, tem o jogo do Primavera de Indaiatuba jogando também no Estádio Moisés Lucarelli, aí pela Copa Paulista de 2025, aliás, Copa Paulista, tivemos há pouco a derrota do Guarani aqui nos canais de Futebol Interior, a narração do Daniel Farias junto com o nosso Pedro Lino. A bola rolou, a equipe aqui dos canais de Futebol Interior transmitiu Paulista de Jundiaí 1, Guarani 0. Amanhã, pela Copa Paulista, a bola vai rolar no estádio Moisés Lucarelli. O Primavera joga contra o Rio Branco na cidade de Americana. Mas aqui, meus amigos, minhas amigas, o papo é Série C deste Campeonato Brasileiro. Tá no ar a jornada esportiva. Quem vai narrar o jogo é o Marcelo Corsato, aqui nos canais Futebol Interior, junto com o nosso querido Felipe Marques, mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior, mandando o som para todas as nossas parceiras, FM 87,9 e também para a Rádio Flor de Lótus Web. Junto com a gente, concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 997883821. É sábado hoje, hein? E sábado, sábado pede uma pizza e pizza é do Dadá. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia, 155 anos de tradição. E Placar ao Vivo Futebol Interior. Hora da Macaca, toda segunda-feira, 9 da noite, no YouTube. Hora da Macaca, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo com Felipe Marques, hoje aqui nos canais Futebol Interior da Valinhos FM 87,9, a presidência do Wagner Faneco, que apresenta de segunda a sexta o jornal Bom Dia pela Valinhos FM a partir das 8 horas da manhã. E na Rádio Flor de Lótus a direção é do Décio Reis. 18h49, hora de trazer os destaques da nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. 7h30 da noite, a Ponte busca reabilitação na competição, vem de derrota, perdeu pro São Bernardo. E para destacar a Macaca, bom, aqui na nossa abertura de jornada, ele vai ficar com os destaques. Vai destacar Ponte e depois o Floresta. Vamos começar com o destaque da Macaca, que já tá escalado. Solta a vinheta do homem aí, Felipe Marques. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Fala, Corsato, boa noite. Boa noite, Carlos. Abraço pra você, pro nosso Felipe Marques, pra audiência, você que tá na Valinhos FM também, acompanhando a nossa jornada esportiva neste sábado, 19 de julho de 2025. Foi o que você disse, a Ponte já tá escalada pelo técnico Alberto Valentim com algumas novidades. O time vai a campo com Diogo Silva, João Gabriel, Wanderson, Darlene Santos e Arthur. Meio campo com Lucas Cândido, Emerson Santos e o Elvis de capitão. 3 jogadores no ataque, Everton Brito, Gé e Toró, esquema 4-3-3, o Maguinho suspenso não joga, dá a vez pro João Gabriel, o Dudu vai pro banco de reservas, o Emerson Santos ele vai pro meio campo, outro jogador que tá no banco de reservas também perdeu a titularidade, é o Jean Dias. Com isso, o Toró entra no time e a volta do Gé, que na última partida cumpriu suspensão automática. Portanto, novidades aí no time da Ponte Preta Macaca, que anunciou o Kevin, né, lateral esquerdo que veio do Paysandu, como o seu novo reforço para a sequência da temporada. Mais uma contratação da Ponte, a primeira nessa janela, Carlos. É isso, Ponte que já havia contratado na janela anterior outro lateral, né? O Léo Kovic. E hoje está no banco. Isso, mas o Kevin não está no banco de reservas, ele foi regularizado na sexta-feira, mas não está à disposição no banco de reservas. Ele que vinha jogando lá pelo Paysandu. E é uma contratação que a Ponte Preta já queria desde o final do Campeonato Paulista, né? E a gente falava, né, Marcelo, na hora da Macaca, que se tudo corresse bem,
o Kevin seria jogador da Ponte Preta e foi mesmo, né? Chegou e é mais uma opção aí pro técnico Alberto Valentim. É isso, e o Danilo Barcelos, né, todo mundo sabe, com contusão tá fora da temporada, volta só no Campeonato Paulista do ano que vem, e a Ponte Preta tem o Arthur, que não vem jogando bem como lateral esquerdo. O Léo Kovic foi um jogador que entrou, né, e agora está à disposição do banco de reservas. Eu acho que até quando jogou não foi mal, mas a Ponte Preta dá uma reforçada nesse setor, mesmo porque também o Arthur pode fazer um terceiro zagueiro às vezes, né, Carlos? É isso, 18 horas mais 52 minutos. E esse adversário da Ponte, hein? O que você destaca desse Floresta em Corsato? Invicto a 3 jogos. O Floresta vem de vitória contra o Ipiranga na última rodada e ocupa o 6º lugar da competição com 19 pontos. Das últimas 5 partidas, para você ter uma ideia, o Floresta venceu 3. A Ponte, que é a segunda colocada do campeonato, das últimas 5 venceu 2. Significa que o time do Leston Júnior melhorou muito na competição. E tem um ex-Ponte Pretano no time titular aqui, hein? Sim. Se eu não estou enganado, o Tomás Kaique. Zagueiro, passou pela Ponte em 2023. Tomás Kaique, depois foi jogar no Figueirense. Aí estava atuando no futebol carioca, na Portuguesa Carioca. Sim. É jogador do Floresta. O Floresta titular, tá voltando hoje, inclusive. O Floresta que não tem o goleiro titular, que tá suspenso, né? Por isso o Davidson vai pro jogo. É o Dalton. Dalton, isso. O goleiro titular tá suspenso. Então o Davidson vai pro jogo. Aliás, o time tá escalado e joga com 3 zagueiros, né? Mas vamos lá. Davidson, o Matheus Ludwig, ex-Guarani, é o lateral direito, né? Jogador que tava no Boa Vista, do Rio de Janeiro, mas base do Guarani, fez gol em derby contra a Ponte Preta. Bom lateral, viu? Os 3 zagueiros, o Vitão, o Ícaro e o Tomás Kaique. Lateral esquerdo é o Furlan. Aí tem o Pablo, o Guilherme e o Xuxa, o Gustavo Xuxa, jogador do Botafogo de Ribeirão Preto, por exemplo, do Mirassol, né? E o ataque tem o Jean e o Romarinho. O técnico é o Leston Júnior. É o time do Floresta, lá de Fortaleza, no Ceará, que manda os seus jogos no Presidente Vargas e que vem aí tentando mais uma vitória. Repito, das últimas 5 partidas, só uma derrota, 3 vitórias, 1 empate. Uma das menores folhas salariais desta competição, ao lado do Ipiranga, né? 2 times que fazem aí ótimas campanhas nesta Série C desse Campeonato Brasileiro. 7h30 da noite a bola vai rolar, hein? Tem Ponte Preta em campo contra a equipe do Floresta. E você, torcedor, vai se ligar com todo e timaço de esportes aqui dos canais de futebol interior. Já pode participar comigo aqui pelo YouTube, viu? Você tem a enquete lá, né? Quem vence o jogo, você vota. Ponte, Floresta dá empate. E você também pode aí, torcedor Ponte Pretano, dizer se gostou da escalação do treinador, o Valentim, para este jogo. Só para lembrar que o Valentim muda o time quase todo jogo, né? Não dá para dizer que a Ponte Preta tem aí um time titular. Aí você vai dizer, não, Corsato, mas ele mudou o time porque o Maguinho, que é titular absoluto, esse sim é titular absoluto do time, tá suspenso. Não, mas não foi só isso, né? Ele tira o Dudu, ele tira o Jean Dias, jogadores que estão, inclusive, à disposição no banco de reservas. Isso. Né? Então ele mexe a opção tática do treinador. Né? Tem a volta do Gé, que não jogou o último jogo. Sim, isso é importante. O Gé está de volta no time da Ponte Preta. Então, você gostou da mudança, da alteração? Sim ou não? Manda pra gente aí no nosso YouTube, lá nos canais Futebol Interior. YouTube Futebol Interior. Vai lá, deixa a sua mensagem. 13ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. Acabou, hein? O Ituano perdeu de 3-0 em casa. 3 pro Botafogo da Paraíba, que se recupera na competição. 0 pro Ituano. Que chamuscada, hein? Jesus. Aliás, rodada de muitos gols, porque em Natal, na linda Natal, uma das capitais mais lindas do mundo, o ABC estava vencendo o jogo, até há pouco, né? Tomou o gol de empate agora, hein? O Maringá empatou. ABC 3, Maringá 3. São 9 gols em 2 partidas. Olha a média alta de gols nesse momento. Ituano 0, Botafogo da Paraíba 13, esse já terminou. Nos acréscimos, ABC e Maringá vão empatando pelo placar de 3-3. Ainda hoje, mais 2 jogos, hein?
esse que o Marcelo Corsato transmite, Ponte Preta e Floresta aqui no Majestoso às 7h30 da noite. Também Londrina e Itabaiana, vamos acompanhar aqui no Giro do Placar e no Placar ao Vivo Futebol Interior. Amanhã a bola vai rolar, hein? São mais 4 partidas. Confiança e Tombense, aí é briga na parte de baixo da tabela da Série C, com 4h30 da tarde. Também às 4h30 da tarde, CSA e Figueirense. Aqui tem o CSA que tá brigando para entrar entre os 8 e o Figueirense que tá mais ali na parte de baixo da tabela do que na briga pelo G8. Mas se o Figueirense, por exemplo, vencer o CSA, ele entra na briga por uma das 8 vagas na próxima fase. O Ipiranga, que vem bem na competição, joga, aliás, o último aniversário do Floresta, né? O Floresta ganhou do Ipiranga. Exato, joga contra o São Bernardo, que ganhou da Ponte Preta. Isso. Esse é o jogo às 7 horas da noite amanhã. Amanhã também tem Brusque e Retrô. O Brusque se recuperou na competição, já o Retrô de Wagner Love, Companhia Limitada, não vem bem na competição. Na segunda-feira, com transmissão aqui dos canais de Futebol Interior, no Jonas Duarte, em Anápolis, tem Anápolis e Guarani. Esse jogo marcado para as 7h30 da noite. Também às 7h30 da noite, o líder Caxias, fora de casa, tem uma parada dura. Vai jogar contra o Náutico de Hélio dos Anjos e Matheus Silva. Jogo às 7h30 da noite, na próxima segunda-feira, dia 21 de julho, tem Náutico e Caxias, fechamento desta rodada, a 13ª da competição até aqui. Caxias, próximo adversário da Macaca. Exatamente. O último jogo antes do derby. Exato. Se o Caxias empatar e a Ponte Preta vencer hoje, a Ponte entra em campo contra o Caxias, podendo assumir a liderança em caso de vitória. Isso. Né? Mas só pode se isso acontecer. Se, por exemplo, a Ponte empatar aqui e o Caxias perder, deixa eu dar uma olhada, a Ponte não consegue chegar no Caxias, porque o Caxias vai ter uma vitória a mais que a Ponte Preta, mesmo que a Ponte vença o Caxias. Se o Caxias vencer e a Ponte Preta vencer, a Ponte joga contra o Caxias, mas sem chances aí de conseguir a primeira colocação da competição. Caxias líder 27, Ponte Preta 23, Ipiranga 20, Londrina 20, os 4 primeiros. Só que são 8 que vão para a próxima fase. Então vamos lá. São Bernardo 19, quinto colocado, Floresta 19, sexto, Brusque 7º, 18, o Náutico 8º, 17. O G8 não muda com esses 2 jogos que já aconteceram, né? O Ituano 0, o Ituano estava fora, continua fora, o Botafogo estava fora, continua fora. Ituano 0, Botafogo da Paraíba 3. ABC e o time do Maringá empataram pelo placar de 3-3. Eles também estão juntinhos ali, não chegam no G8. Então vamos seguir aqui. A 9ª colocação é do CSA, com 17 pontos. O Ituano, com este jogo, vai para a 10ª colocação com 17 pontos. Claro que pode perder a posição, por exemplo, para Guarani e até pro Figueirense. Ele pode perder para o Figueirense também, que é o 15º. O Ituano, portanto, é o 17. Botafogo da Paraíba, 11º, 16. Guarani, olha como subiu o Botafogo da Paraíba na competição com essa vitória, hein? Foi para a 11ª colocação. Ele começa a rodada na 16ª posição. O Guarani é o 12º, 16, perdendo nesse momento uma posição até pela vitória do Botafogo. O Maringá, com esse empate, vai a 15, é o 13º. O ABC é o 14º colocado, 15 pontos. Figueirense, 15º, 14 pontos ganhos. O Itabaiana é o primeiro time fora do Z4. A zona de rebaixamento, 16º, 11 pontos. Com 11 pontos, o Tombense está na zona da degola, 17ª colocação. O Confiança é o 18º, 10. Anápolis, adversário do Guarani, na segunda-feira, é o 19º com 10. O Retrô é o lanterna da competição, tem apenas 9 pontos. Fizemos aí um geralzão desta rodada da Série C deste Campeonato Brasileiro de Futebol. 7 da noite, mais 1 minuto. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo aqui, o primeiro da nossa abertura de jornada. Na volta do intervalo tem um convidado mais que especial, ele está no banco, mas não está no banco de reservas, mas é reforço da Ponte. Daqui a pouco a palavra do novo contratado na Macaco, lateral esquerdo do Kevin, que veio do Paysandu, e também as informações da Ponte Preta, mais informações do Floresta e a sua participação pelo YouTube do Futebol Interior. Para concessionárias, sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas 32423125 ou peça pelo WhatsApp. Salve o número uma vez só no seu contato e pronto. Tenha novidades, você pode
conferir as atualizações no status da Pizzaria do Dadá, sempre com promoções. Salva aí no seu zap, 997 88 38 21. No ponto aqui o diretor tá pedindo para repetir o zap do restaurante do Dadá. Pois não, diretor. 997 88 38 21. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia, 155 anos. Placar ao vivo, futebol interior o mais completo. E Hora da Macaca, toda segunda, 9 da noite. No YouTube, Hora da Macaca. Voltamos já, não sai daí, hein? Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Flor de Lótus Web aqui. Nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, a bola vai rolar já já, o jogo tá marcado para 7h30 da noite, 13ª rodada Série C do Campeonato Brasileiro, só para anotar aqui que terminou mesmo, hein, a partida entre o Maringá e o ABC, as equipes empataram pelo placar de 3-3, portanto, já final Série C do Campeonato Brasileiro, os dois jogos deste sábado, no placar ao vivo Futebol Interior você confere por lá, ABC 3, Maringá 3, Ituano 0, Botafogo da Paraíba 3, hein, rapaz, que sapecada, e o Igor Maduro foi pra rede mais uma vez, viu, Corsato?
Fez o primeiro gol do time da Paraíba. Ele é bom jogador. E o Silvinho, lembra dele? Silvinho, marcou 2 vezes. Ponte, São Paulo, São Bernardo, Botafogo. Silvinho, foi pra rede 2 vezes. Tem um time experiente, hein? Esse time do Botafogo da Paraíba venceu o Ituano. O Ituano, ele se vence o jogo, o Ituano poderia chegar à 4ª colocação da competição. 5ª colocação, porque ele ia ficar junto com o Londrina ali. Né? Claro que tem toda a rodada, mas ele estaria com os 2 pés no G8 da competição. Perdeu, ficou na 10ª colocação e o pior, né? Deixou o Botafogo agora chegar no encalço dele, né? Botafogo que nos últimos 3 jogos, hein? 7 pontos. Botafogo vem de 2 vitórias seguidas na competição. O Botafogo da Paraíba que tem Henrique Ceifador. Aliás, do Henrique Dourado, né? Que aliás, na minha opinião, um dos maiores, um dos grandes batedores de pênalti do futebol brasileiro. É muito difícil o Ceifador perder um pênalti, cara. Muito difícil. Muito difícil. Ele perdeu um pênalti, está no Botafogo da Paraíba. Excelente centroavante, fez carreira, jogou no Flamengo, jogou no Fluminense, jogou no Palmeiras, fora do país, e hoje está lá no Botafogo da Paraíba, que é uma SAF, e já trocou de técnico 2 vezes neste campeonato. Bom, ô Marcelo, antes de eu trazer aqui a palavra do Kevin, jogador que foi contratado pela Ponte Preta, lateral esquerdo, e o Felipe Marques vai preparar pra gente lá, repete, por favor, aí as escalações, tanto da Macaca quanto do Floresta, por gentileza. Ponte Preta no 4-3-3 com Diogo Silva, João Gabriel, Wanderson, Derlei Santos e o Arthur. Meio campo com o Lucas Cândido, o Emerson Santos, hoje como volante, e o Elvis, capitão do time. O ataque tem Everton Brito, Gé e Toró. É o time do Alberto Valentim. Já o Floresta, 6º colocado do campeonato com 19 pontos, pelo menos assim começou a rodada. Vem a campo escalado pelo Leston Júnior, em 5 jogos, 3 vitórias, nas últimas 5 partidas, apenas uma derrota, um empate. Deimison é o goleiro hoje na vaga do Dalton, que está suspenso. Matheus Ludwig na ala pela direita e o Vitão, o Furlan na ala pela esquerda. Então vamos escalar o time no 3-5-2, vai. Deimison, Ícaro, Tomás Kaique e o Vitão. O meio campo tem o Ludwig, o Pablo, o Guilherme, o Xuxa e o Furlan. O ataque tem o Jean. Aliás, esse Jean é com M no final, não com N, igual o da Ponte Preta, que é o Jean Dias, né? E o Romarinho são os 2 jogadores na frente do time do Floresta, Carlos. Floresta que foi fundado em 1954, mas só em 2015 ele foi disputar um campeonato profissional na sua história. Ou seja, esse é o primeiro confronto, né, entre Ponte Preta e Floresta, né? Boa pergunta, hein? Você tem os dados? Primeiro confronto. Primeiro, posso porque garantir. O time tem 70 anos. Fundação 70 anos. Mas como profissional mesmo, no campeonato profissional, o primeiro que ele disputou foi em 2015. Posso garantir, porque o Floresta não esteve em Série B de Campeonato Brasileiro ainda, certo? Em nenhum momento. Certo, não, só na Série C. É a Ponte Preta. Aliás, ele sobe para a Série C no ano que ele cai no Campeonato Cearense. Ele cai no primeiro semestre do Campeonato Cearense e sobe para a Série C no segundo semestre. Pois é, então não tem... Esse é o primeiro confronto. Posso cravar aqui. Floresta Esporte Clube. Entre as 2 equipes. É isso. Bom, 7 da noite, mais 10 minutos. Uma informação aí, você tá sentindo o torcedor da Ponte, tá perguntando, mas cadê o Serginho? O Serginho tá machucado, viu, gente? Serginho, segundo a assessoria de imprensa da Associação Atlética Ponte Preta, não está nem no banco de reservas, Porque eu acho que hoje ele ia até jogar, hein? Ele era um possível... Eu acho que o Serginho entraria no lugar aí do Toró. Acho, né? Eu também. O meia sentiu uma lesão muscular na coxa direita durante o último treino. Passou por avaliação e foi preservado do jogo. Trata-se de um desconforto leve que não deve atrapalhar o atleta na sequência da competição. Informações passadas pelo Departamento Médico da Ponte. Recebemos aqui da assessoria de imprensa da Macaca, do grande Paulo Santana. Obrigado, Paulo. Valeu, viu? 7 da noite, mais 11 minutos. Vamos fazer o seguinte, então, agora. Vamos conferir aí a apresentação do novo contratado da Ponte Preta. Lateral esquerdo, Kevin, experiente, estava no Paysandu. É jogador da Ponte Preta. Ele falou, a assessoria de imprensa da Ponte Preta. Vamos conferir. Estou muito feliz, né? Estou muito feliz de estar aqui.
vestindo a camisa da Ponte, uma camisa grande, uma camisa pesada. Privilégio de poucos vestir essa camisa e me sinto um privilegiado, né, sendo um desses. Estou muito feliz por estar aqui. Tenho me adaptado bem, acho que toda mudança gera um tempo de adaptação, mas eu tenho me adaptado bem, conheço alguns jogadores, né, acho que o futebol é muito pequeno, a gente acaba se conhecendo pelo caminho. Mas eu tenho me adaptado bem, tenho tentado assimilar bem o que o professor tem passado para conseguir, o mais rápido possível, estar no nível dos meus companheiros e poder ajudar. Você já é um desejo antigo aí da diretoria, chegou a ter uma negociação um tempo atrás. Por que não deu certo naquela época? Por que deu certo agora? Como é que foi essa negociação? É um desejo antigo também meu de estar aqui. Acho que desde o início do ano já externei essa vontade de estar aqui. E acabou por ter um contrato com outro clube, as coisas não foram fluindo, né? E na janela do meio do ano, quando as coisas estavam próximas a acontecer, eu tive uma pequena lesão. Mas recuperei bem, tô totalmente recuperado, 100%. E trabalhando bastante, né, para poder ajudar a Ponte Preta da forma que eu espero ajudar. O elenco que tem na Ponte, você já conhece alguém, já trabalhou com alguém? Quem que você pode aí citar como conhecido seu? Eu estava ano passado com o Wanderson, estava ano passado com o Diogo, com o próprio Jean Dias, né? O Léo Oliveira é um amigo de infância que eu tenho lá, da minha cidade, a gente se conhece há muito tempo, desde a base, acho que a gente se conhece. Então, acho que a adaptação acontece um pouco mais rápido, um pouco mais fácil, por ter pessoas que você conhece, que você tem convívio, e com amigos, né, com certeza. Você chega numa reta final aí de Série C, né, a Ponte bem encaminhada com a classificação, uma competição que é difícil, né, a gente vê bastante equilíbrio. Como é que você encara essa competição? Como você falou, é uma competição bem difícil, diferente das outras. Eu passei por essa mesma situação em 2023 e graças a Deus eu consegui o acesso com o Paysandu. Cheguei no mesmo período assim, de tempo. A gente sabe que são praticamente duas competições distintas, né? Uma fase classificatória e depois o quadrangular. Mas a gente tem uma equipe muito qualificada, um treinador com grandes ideias e tem tudo para, se Deus quiser, alcançar o objetivo principal da Ponte Preta, que é o acesso, e eu quero poder ajudar. A Ponte tem, historicamente, uma torcida bastante inflamada, uma torcida que apoia bastante, mas também cobra bastante. Você estava no Paysandu, você conhece bem como que é isso, porque lá também é um time de torcida pesada. Queria que você mandasse um recado aí para o torcedor da Ponte, o que pode esperar do Kevin aqui na Ponte Preta. Acho que a cobrança ela é normal quando se veste a camisa de um clube grande, né? E a gente se prepara para isso desde quando a gente começa a jogar futebol. A gente já espera, já sabe que vai ter esse tipo de cobrança. Mas o que a torcida pode esperar é um cara que vai batalhar até o final, um cara que nunca vai desistir, com certeza. Acho que minha característica e minha forma de jogar, minha forma de trabalhar mostram muito isso. Mas um cara que vai se dedicar o máximo possível para poder ajudar a Ponte Preta a alcançar os objetivos dele. Se precisar domingo, no jogo de sábado aí, contra o Floresta, o Kevin está à disposição do técnico Alberto Valentim? Com certeza, 100%. Ele disse que estava à disposição, mas o Valentim resolveu não colocar. Eu até acho, viu, que nesses casos, por exemplo, o Léo Kovic, quando chegou, ele já jogou, né? Por quê? Porque a Ponte não tinha lateral. O Arthur estava suspenso e o Danilo Barcelos tinha se contundido, então a Ponte não ia ter lateral para o jogo de ofício. Aí o Léo Kovic entrou e jogou. Mas até para ambientar o cara e para dar moral para quem tá aí, né? Porque, por exemplo, se ele já chega como titular, você imagina o que vão pensar, né? Fala, peraí, estamos aqui há 300 jogos e o cara já chega, já senta na janelinha. E o lateral esquerdo titular é o Arthur, tem o Léo Kovic aí. Calma, eu acho que um pouquinho de calma. O cara chegou na quinta, foi apresentado na sexta. Um pouquinho de calma, né, Marcelo? Também não é assim, né? Não é aquele 10, aquele 9, aquele 7, aquele 11 que vai resolver o nosso problema, né? É isso, não, você falou tudo. E tem que contratar o jogador que quer vir, né? E pelo que ele demonstrou na entrevista coletiva, ele queria estar aqui na Ponte Preta, conhece bastante jogadores, falou até do Léo Oliveira, que foi da cidade dele, começaram juntos, né, na base.
Enfim, tem que trazer jogador assim, que queira vestir a camisa da gloriosa macaca, né? Porque recentemente tivemos o caso aí do centroavante lá do Mirassol, que é a 18ª opção no ataque do Mirassol, mas não queria estar aqui na Ponte Preta. A Ponte Preta descobriu isso quando o cara já estava aqui em Campinas. Mas é isso, trazer jogador que quer estar em Campinas, quer vestir a camisa da Ponte Preta, que hoje vai jogar toda de branco com a faixa preta no peito e no costado, viu, Carlos? Eu adoro essa camisa da Ponte é linda, hein? A branca com a faixa preta no peito da macaca, que menos de um mês, hein, vai completar 125 anos. Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Eu não... Deixa eu ver. É a Diadora. Eu não ia falar o nome da patrocinadora porque eu não lembrava de cabeça. Mas agora eu tô vendo nas imagens e dá os parabéns, porque muitas empresas esportivas, quando fazem uniforme, quando estão vestindo a Ponte Preta, eles põem a faixa atrás e o número cobrindo o número. Não, e o número em cima da faixa. Fica um absurdo, um horror pra você ver, né? Não dá pra ver. Essa é perfeita. Eles cortaram a faixa. Cortaram lá atrás, né? Porque o número não é um enfeite, é uma informação. Não, isso. Informação pra quem tá assistindo o jogo, pra você saber quem fez o gol, até pro árbitro da partida, pra quem tá transmitindo, pra quem tá trabalhando no jogo. Então, parabéns. Além da camisa ser muito bonita, né? A camisa também... ela é bem confeccionada e a informação do número todo mundo consegue enxergar. Isso, e a do Floresta também, né? Verde a camisa com o número amarelo também. Muito bom para enxergar. Esse é o primeiro confronto na história, hein? Entre Ponte Preta e Floresta. A bola vai rolar, jogo marcado 7h30 da noite. São 7 da noite, mais 18 minutos. Eu tenho mais um intervalo para pagar, né, Felipe Marques? Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente já vai pro intervalo. Na volta, vamos com a ficha técnica do jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso
salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais, @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 7 da noite mais 22 minutos. Majestoso, o público tá chegando, devagar, como diria Martinho da Vila. Devagarinho. O público chegando no estádio Moisés Lucarelli. Corsato, jogadores pendurados da Ponte Preta: Simon. Isso, tem um monte, hein? Dudu. Léo Oliveira. Isso. Diogo Silva. Luiz Felipe. E Lucas Cândido. Hoje, titular: Luiz Felipe, Diogo Silva e Lucas Cândido. Certo? No time titular. Se eu fosse... Eu não aposto, tá? Eu não jogo. O Marcelo, de vez em quando, faz uma fezinha. E só me lasco. Mas se eu fosse apostar, essa dica vai grátis pra você, eu cravaria cartão pra Lucas Cândido e cartão pra Diogo Silva. 2 cartões hoje, então. Eu cravaria. Muito bem. No mínimo 2, né? No mínimo 2 cartões. Mas o Dudu tá no banco de reservas, entra e toma um também. Essa é a sua opinião. Beleza, ok. Mas, e até pelo retrospecto dele, né? Se for pelo retrospecto, podemos falar também isso do Jé, que tá voltando ao time hoje. Então a Ponte vai tomar pelo menos 4 cartões hoje. Não, a Ponte não vai tomar 4 cartões. Não acredito muito nisso. Depois do jogo não é ver isso. Mas esses dois aqui em especial, Diogo Silva e Lucas Cândido, eu apostaria para cartão amarelo. Você não mandou abraço pra ninguém na nossa audiência, hein? Não, tá difícil. Tá aqui. corrido, hein? Tá difícil hoje, tá difícil. Vou fazer o seguinte, eu vou pra ficha técnica. Depois da ficha técnica, eu vou abraçar carinhosamente você. Temos 112 nos acompanhando. Que tá lá no YouTube. Dá um joinha, compartilha a transmissão. Isso. Aí você fala qual foi o seu like também. O meu foi o 17, likeaço 17. O meu ainda não foi, porque eu não cheguei lá no YouTube ainda, mas irei. Não faça como eu, faça igual o Marcelo. Vá lá no YouTube Futebol Interior e deixa o seu like, tá bom? Vou falar de você já já, porque agora, 7h24, vamos seguir aqui a pauta. A pauta é importante. Vamos trazer a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Preto e branco é a sua cor. Ponte Preta vai pro campo para mostrar o seu valor. Escalada pronta, definida pelo Alberto Valentim. Diogo Silva é o goleiro número 12. João Gabriel, lateral pela direita, número 20. Wanderson, zagueiro central, número 34. 33 na quarta zaga, Danley Santos. O ala, o lateral pela esquerda é Arthur. Ele tem a 15 no costado. Meio campo da Ponte com 3 jogadores, 2 volantes, 1 meia. Lucas Cândido, 25, é o primeiro volante. Emerson Santos, 18, é o segundo volante. Ora, eles alternam. Emerson Santos faz a primeira volância, o Lucas Cândido a segunda. E o Elvis, ele não morreu. Está com a 10 da Ponte Preta e com a faixa de capitão. No time da Macaca, o ataque, 3 jogadores para começar o jogo, hein? Olha, Alberto Valentim, quem te viu, quem te vê. Everton Brito, 29. Jé de volta ao time número 9. E ele também de volta ao time titular. Toró, número 17, já tem 2 gols no campeonato com a camisa da Ponte. E o Jé tem apenas 1. Repetindo a Macaca de Diogo Silva, João Gabriel, Wanderson, Danley Santos e Arthur. 12, 20, 34, 30, 13, 15. Lucas Cândido, Emerson Santos e Elvis, 25, 18 e 10. O ataque da Macaca tem Everton Brito, Toró e Jé, 29, 17 e 9. No banco, à disposição de Alberto Valentim, quando nesse momento a Ponte entra no gramado, Pedro Rocha, Simon, Rodrigo Souza. O
o Guarani tá de olho, hein? Sérgio Rafael, Jean Dias, Dudu, Luiz Felipe, Pacheco, olha ele de volta no banco de reservas, Diego Torres, Léo Kovic, Léo Oliveira e também o Bruno Lopes. Macaca, segunda colocada na competição, 23 pontos em 12 jogos, são 7 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Ponte marcou 11, sofreu 9, saldo positivo de 2. O Elvis é o seu principal artilheiro com 3 gols na competição. Próximo jogo da Ponte Preta, anote aí, torcedor. A Ponte joga contra a equipe do Caxias. Jogo marcado para domingo. Atenção, hein? Mudança de horário, tá? Mudou? O jogo seria às 7h30 da noite. Certo. Mas, a pedido do Caxias, foi para as 4h30 da tarde do domingo. Domingo. Melhor horário, né? Também acho. Melhor, né? Também acho. Bem melhor. Então, portanto, próximo jogo da Ponte, domingo, dia 27 de julho, fora de casa, contra o Caxias. Futebol interior. A charanga do Floresta. Em campo daqui a pouquinho para encarar a Macaca. Das 5 últimas partidas, 3 vitórias. Eu vou escalar do jeito que tá na tela que o Felipe Marques colocou, hein? Demisson, 12. O M. Ludic é Matheus Ludic, número 2. Vitão, número 3. É que eles mandam assim, viu, gente? Eles mandaram assim, tá? Vitão é o número 3. Ícaro, capitão do time, número 31. Aquele jogador que o Carlos sente muita saudade com a camisa da Macaca, Tomás Kaique, número 13. E Furlan, meia dúzia. O Pablo. Qual é a música, Pablo? Número 28. Guilherme, número 8. O 10 é o G. Xuxa, que é o Gustavo Xuxa, né? O número 9, foi o que eu falei, o Jean com M, diferente, hein? E o número 30 é o Romarinho, o técnico, abaixo do símbolo do Floresta, 9 de novembro, Vila Manuel Sátiro, é o técnico Leston Júnior. Repito, o Verdão da Vila escalado, pronto, definido. Demisson, Ludic, Vitão, Ícaro, Tomás Kaique e Furlan, 12, 2, 3, 31, 13, meia dúzia. Pablo, Guilherme e Xuxa, 28, 8, 10. Jean e Romarinho, 9 e 30. É o time titular. Começa o jogo no tapete verde do Majestoso. Banco de reservas do Leston Júnior. César, Júlio Vaz, Tiaguinho, Igor Dutra, Diego Matos, Martinelli, Rubens, Marco Antônio, Gustavo Ramos e Rodrigo. Com esse som bacana aí do hino do Floresta, sexto colocado na competição, hein? 19 pontos o time lá do Ceará em 12 jogos. São 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. O Floresta... Não, são 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, é isso. O time marcou 9 e sofreu 9. Tá zerado na competição. O próximo jogo do Floresta, anote aí, torcedor do Verdão da Vila. O Floresta joga no sábado, próximo sábado, dia 26, em casa, contra o ABC de Natal. Avante, sempre Verdão. Arbitragem. Vai assoprar o apito, Antônio Carlos Frutuoso. Aliás, o trio é do Amazonas, hein? O assistente 1, Wesley Regisson Pereira dos Santos. O 2 é o Jimmy Yuri das Chagas Cardoso. O quarto árbitro, esse sim é de São Paulo, o Murilo Tarrega Victor. Ficha técnica do jogo. Obrigado a todo mundo que está com a gente aqui, 7h29, a bola vai rolar, o Marcelo vai transmitir, o Marco João Carvalho, Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, Ângela Maria, Ponte, Wilson Correia, boa noite nação, João Batista de Paula, abraço a todos, Wilson Correia, precisamos vencer, mas não estamos com muita moral não, o Gildati tá dizendo aqui, ó, ele foi o like número 3, né, pelo que eu vi aqui, desde que não seja... vermelho para Macaca, tá dizendo aqui o Gildati. A gente tá entendendo aqui, né? Gidalt, desculpa. O que você tá dizendo aqui. É porque eu vou explicar, tem muito torcedor do Floresta na nossa live também. É porque a Ponte joga na 15ª rodada contra o Guarani. O Guarani é o maior rival aqui da Ponte Preta, né? E normalmente Ponte e Guarani na rodada antes da rodada anterior
eles fazem com que jogadores pendurados cumpram suspensão no jogo anterior para voltar zerado e jogar contra a equipe do Guarani, para não ter, por exemplo, o problema, né, e o dissabor do cara tomar cartão na rodada anterior ao jogo do Guarani, porque aí o titular não pode jogar. Então é por isso até que a gente falou aqui do Diogo Silva e do Lucas Cândido hoje, titulares que estão pendurados aí nesse time da Ponte. Quase 200 simultâneos, hein? O Lenzinho tá com a gente aqui, tá falando que o Floresta vai perder. O Carlinhos Lima é torcedor do Floresta. Floresta dá-lhe hoje. Sueli Maza, Sérgio Luiz Caruso. Vai começar o jogo aí, Marcelo. João Batista de Paula. Dá pra mandar mais mensagens aqui? Dá sim. Douglas Roberto, por favor, me manda um oi. Oi, Douglas. O Douglas hoje parece que ele tá precisando de um carinho. Silvio Seiko, vai começar. Akira Miyamoto, o Luiz, o Ricardo Monteiro, a bola vai rolar e na bola vem ele. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Apita o árbitro, bola já rolando no majestoso. Marcelo Cossato. Comigo tem emoção na ponta da chuteira, eu, Carlos Corsato e também Felipe Marques, com a direção geral do Arthur Eugênio Matias e também do Elcio Paiola. Simbora para o Campeonato Brasileiro Série C, é a 13ª rodada, é a Macaca enfrentando o Verdão da Vila, o time da Ponte Preta todo de branco com a faixa preta no peito e também no costado, o time do Floresta todo de verde. Todo de verde, o time do Floresta. Ponte Preta nesse primeiro tempo defendendo o gol que fica à esquerda do seu aparelho. Para quem conhece o estádio Moisés Zucarelli, o gol dos portões de entrada. Posse de bola para Ponte Elvis, solta a bola lado esquerdo, é pro Toró, invadiu a grande área, por baixo chega a zaga do Floresta. Mete o pé na bola, tira dali o Carequinha, zagueiro da equipe do Floresta, tirou dali o jogador Vitão. A bola se perde, vai embora, é o primeiro escanteio para Ponte, lado esquerdo. Carlos. Passe do Elvis, foi pro Toró na ponta esquerda. É isso, obrigado, viu, Marcelo? Você é muito gentil, cara, você é muito legal. E aí chegou, o Vitão tirou, escanteio, primeiro do jogo pra Ponte, Elvis, lado esquerdo na bola. Vamos, Elvis, número 10, é no costado, escanteio pra Ponte Preta, lado esquerdo, vai pra bola, perna direita autorizado, chuveirou na boca do gol, sobe a zaga, tira, deu rebote, Lucas Cândido, na linha do trem. Jogou na linha do trem, Corsato. Pegou mal na bola, né? Aliás, pegou com o pé que não é o bom, né? Que o Lucas, ele é bom com a perna esquerda, né? Ele é canhoto, né? Bateu o cruzamento que veio do Elvis no primeiro escanteio da Ponte, com menos de 2 minutos de jogo. O Elvis levantou, a zaga tirou, a bola sobrou. A caráter, com ser mudo na palavra ali pro Lucas Cândido. Ele bate pro gol, perna direita, ela foi embora. Foi lá na linha do trem. Se estivesse passando o trem, ia pegar no para-brisa do maquinista, viu, Corsato? Aí o pessoal lá da companhia de trem ia ter que mandar um ofício pra Ponte Preta pra consertar a parada. Vamos ver o lance. Vem o time do Floresta, campo de ataque pela direita. Arthur por baixo, pertinho da bandeirinha de escanteio. Faz o corte, então é o segundo escanteio do jogo. Eu conto até 2, depois eu paro de contar porque eu perco a conta. Escanteio pra eles, Ludic vai na bola. Matheus Ludic, já fez gol em derby, hein, Corsato? Ex-Guarani, vem pra bola. Base do Guarani, estava jogando no futebol carioca. Vai pra bola, 2 minutos e 40 passados deste primeiro tempo, segue 0-0. Ponte Floresta, Ludic pra bola, chuveirou na boca do gol. Primeiro pau, já subiu, tirou. E a bola bateu no Ludic. Não, fez a curva, né? Fez a banana, Carlos. Fez a parábola. Fez a parábola. E você viu quem tava lá na grande área? Sim, Tomás Kaique. Ele vai em todas, né? Ele é zagueiro alto, né? Grandão. Na Ponte ele não teve... Não dá pra dizer que ele foi mal na Ponte, porque ele não teve muita oportunidade. Olha que a Ponte tinha zagueiro ruim, hein? Mas ele acabou não jogando, né? Mas é um cara que na bola aérea pode ser aproveitado sim por esse time do Floresta, mas o Jé tava bem na jogada, apesar do escanteio do Ludic já ter passado pelo lado de fora da linha, né? Mas o Jé tava lá no primeiro pau, tirou essa bola para a equipe da Ponte. Com 3 minutos de jogo, 2 escanteios já no jogo, hein, Corsato? 4.000 torcedores, eu acredito, no jogo de hoje, mas tem gente chegando ainda no Majestoso. Aqui vem o time do Floresta, bola no campo de ataque para o jogador que é o Romarinho. Pelo lado direito tocou para Ludic. Ludic solta essa bola para ele, para Romarinho, lado direito vai para cima na marcação, enganou. Ali o Arthur cruzou por baixo, aí chega o Lucas Cândido. Domina com a direita, com a esquerda ele toca para Toró. Toró dominou, sai da ponta, vem pro meio, passou o primeiro, passou o segundo, o árbitro deu a falta, não deu vantagem. A Ponte Preta
recupera a posse de bola com Everton Brito. Parou, pensou, tocou a bola um pouco mais atrás, lado esquerdo é para Elvis. O capitão da Macaca chega para cima dele a marcação do Xuxa. Ele para, pensa pela meia esquerda, campo de defesa. Solta a bola aqui no campo defensivo, lado direito. Zaga central vem Wanderson, subindo as peças o time da Ponte Preta. Ele toca a bola para Emerson Santos quando a Ponte vai atacar. O Emerson Santos se mete no meio dos zagueiros, fazendo uma linha de 3 zagueiros. O Danley Santos faz o lado esquerdo. Ele que domina essa bola no passe do Lucas Cândido. O Arthur já espetou lá no campo de ataque. A bola voltou, sobrou pela meia esquerda. É defensiva do time da Ponte. Bola com Cândido para Emerson Santos. Vem Emerson Santos, lançou bola no campo de ataque. Passe muito forte para João Gabriel. A bola se perde, vai embora. Tiro de meta para o Floresta. Toda segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca. YouTube, Hora da Macaca. Se liga, Hora da Macaca toda segunda-feira, 9 da noite. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem o time da Ponte Preta, campo de ataque, bola com Elvis. Trabalhou, tocou, bola na ponta esquerda para Toró. Cruzamento na boca do gol, sobe a zaga. Ícaro meteu a cabeça na bola, tirou dali, mas a bola sobra para o Macaca ainda. Arthur deu para Lucas Cândido, tocou para Toró, vai para cima da marcação do Ludic. Solta a bola no meio para Elvis, dominou, são 3 na marcação. É, o time do Floresta encosta no Elvis. Bola para Arthur, a meia altura na boca do gol. Ícaro, sonha de Ícaro, meteu a cabeça na bola, tirou dali, a bola volta, sobra no peito do Elvis para Arthur, lado esquerdo, cruzou na boca do gol pro Jé, tentou de cabeça, a bola voltou, sobrou, caiu dentro da grande área pro João Gabriel. Ele domina, não tem para quem cruzar, toca a bola um pouco mais atrás, é para Wanderson. Vem ajudar aqui no campo de ataque o zagueiro da Ponte, toca a bola para João Gabriel, encosta na marcação para cima dele o Furlan. Aí a bola voltou, sobrou, tem um refrigerante aqui na região com esse nome, Furlan. É posse de bola para Danley Santos. Danley Santos dominou pro time da Ponte, toca a bola no lado esquerdo para Arthur. Arthur para Toró. São 2 jogadores na marcação, todo o time é do Floresta atrás da linha da bola. Canais Futebol Interior, aqui futebol nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Rodrigo Vieira pergunta aqui no chat, cadê Pedro Lino? Foi escalado no jogo mais cedo da Copa Paulista, né, Carlos? Isso. O nosso faro fino. Segundo o Daniel Farias, né, cara? O Pedro Lino é o faro fino. Ele que agora é presidente de 2 clubes, né? Aquele clube lá que a gente já fala que ele é presidente há muito tempo, e o fã-clube da Lady Gaga, na região metropolitana de Campinas. Mas hoje ele participou da jornada da Copa Paulista, do jogo do Guarani, Paulista e Guarani, porque o nosso querido Gustavo Marques tá dengoso, né? Tá dengoso, tá se recuperando. Viu, Guga? Boa recuperação pro Guga. O Guga tá me dizendo que quem tá com dengue não pode tomar aquela bebida que tem espuma. Então, Guga, por favor. Suco que passarinho não bebe. Isso, não tome isso, tá? Mas então o Pedro Lino estará na segunda-feira. Se você tá com saudade do Pedro Lino, ele estará na segunda-feira no jogo do Guarani contra o Anápolis. Vamos ver o lance. Olha a Ponte, campo de ataque pela direita. Bola com o Jé, cruzou fechado na boca do gol, nas mãos do goleiro Demison. Hoje, como titular do time, faz a defesa. Já liga o campo de ataque, soltou essa bola aqui no campo ofensivo. É o Jean com M. Vai pra cima da marcação do Wanderson. Pediu falta, o árbitro não deu. Não foi nada, né? Você achou que não foi? Não, o Wanderson foi na bola, pô. Nem tinha... Ele nem tinha gestual ali pra fazer falta pra cima do jogador da equipe do Floresta. Cavou, o juizão mandou seguir, vem Ponte. Elvis, que bolão pro Jé. Não, Jé. Não, ele deu Jé. falta. Ele deu falta. Deu falta e vai dar cartão, hein? E eu acho que é vermelho, hein? Não, vai ser cartão amarelo. Mas, cara, o Jé se joga nitidamente, cara. Só se eu for enganado... eu quero ver de novo, pela minha visão. Mas, pra mim, o Jé se joga. E ele deu cartão pro Tomás Kaique. Mas que passe do Elvis, hein? E o Valentim tá pedindo expulsão. Porque, segundo o Valentim, você vê, né? Um reclama de um lado e o outro reclama de outro, né? O Valentim tá pedindo expulsão, agora vai o time da Ponte inteiro em cima do árbitro pedindo expulsão, né? Falando que ele era o último jogador. Falando que ele era o último jogador pedindo expulsão ali do jogador da equipe do Floresta. Bom, não tem VAR, então vai ficar com o amarelo mesmo, né? E a TV por enquanto não mostra o lance, né? E o Elvis daí, Marcelo? É 75% de gol, hein? Vamos ver o replay agora, né? Vamos ver o jogada. lance. Se jogou, cara. Mas nitidamente. Cara, eu quero ver de novo. Cavadaça essa falta aí. Cara, cavadaça essa falta aí. Se tem VAR, a falta... não ia ser anulada, porque falta não pode ser anulada, né? Se ele desse um cartão vermelho, por exemplo, ia ser anulado, né?
aí sim poderia entrar. Mas eu vou falar um negócio pra você, cara. Cavadaço esse lance aí. E a bola tá na meia-lua da grande área. É frontal o gol. Um passo da risca da grande área. Pra mim, 75% de gol, hein, Carlos? O Elvis, o último gol do Elvis de falta foi nesse gol aí, contra o Vila Nova na Série B do ano passado. Vem Elvis pra bola, no círculo da grande área, falta pra Ponte. Meia-lua da grande área, Elvis, pertinho da bola, se concentra, o goleiro Davidson arma a sua barreira. Nossa, todo quase time do Floresta na barreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores, mais um por perto ali, quase... todo o time do Floresta na barreira. A Ponte Preta tem uma grande chance. Quase 10, 9 minutos e meio passados deste primeiro tempo. Elvis, número 10, capitão autorizado, perna direita, correu, bateu na barreira. Baixa, Elvis. Voltou, sobrou dentro da grande área pro Arthur. Ele domina, solta a bola um pouco mais atrás. É pro Emerson Santos, perdeu. E agora quem vai segurar o jogador do Floresta pra cima dele? Danley Santos, pau nele, falta. Pau nele, falta e deve receber cartão amarelo. O Danley Santos, Carlos. Isso, primeiro cartão do jogo pra Ponte Preta. Danley Santos, com 10 minutos, toma cartão amarelo. Teve que fazer a falta, né, Marcelo? A Ponte perde a bola. E aí o Danley foi só nas pernas ali do Jean. Falta, cartão amarelo bem aplicado aí pro jogador zagueiro da Ponte Preta. Mas bateu mal a falta o Elvis, hein? Faltou força, hein? Faltou comer aquele feijãozinho reforçado no almoço, né? Ele não foi bem dessa vez, não. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Aqui vem Floresta, Guilherme domina a meia esquerda, toca a bola lado esquerdo, é pro Furlan por baixo, João Gabriel mete o pé na bola, tira dali, lateral, posse de bola pro time de Fortaleza, pro Floresta, pro Verdão, o Verdão da Vila, já perdeu a Ponte, recupera a posse de bola, vem com Gé, meias arriadas, solta a bola pra Lucas Cândido, dominou no campo de ataque lado esquerdo, é pro Toró, vai pra cima na marcação, perna direita, cruzou na boca do gol, Thomas Kaique tira a bola, volta, sobra, é pro João Gabriel deu pra Elvis à direita, pro João Gabriel, cruzou na boca do gol, teve desvio, caiu dentro da grande área, sobe a zaga do Floresta. E aí o Everton Brito empurra o Thomas Kaique. O árbitro marca a falta dentro da grande área, tá parado o jogo. Falta a posse de bola pro time do Floresta. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Se inscreva no nosso canal Futebol Interior, dá um like na transmissão, compartilha, vai ser legal ter você junto com a gente aqui nas nossas transmissões sempre, tá? Lembrando que toda segunda-feira, 9 da noite, YouTube Hora da Macaca. Tem Hora da Macaca pra gente falar muito da Ponte Preta. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Chegando a marca de 12, tá na tela, 12 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série C do Campeonato Brasileiro, 13ª rodada, majestoso. Noite de sábado, 19 de julho de 2025. Placar tá zerado, Ponte, Floresta, Ponte. 0-0, mais feio que eu. Série C, Campeonato Brasileiro, tem bola rolando também em Londrina, no Paraná. Londrina e Itabaiana vão empatando o primeiro tempo de jogo. Placar de 0-0. Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, também temos jogo também pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos começar pela Série B, segundo tempo, Curitiba perde em casa, hein? Curitiba que é líder do campeonato, era, né? Perde pro Paysandu pelo placar de 3-1. Estamos no segundo tempo do jogo. Bola rolando também para Avaí e Vila Nova. Vão empatando pelo placar de 0-0. Daqui a pouco, 8h30 da noite, a bola rola para Volta Redonda em Atlético do Paraná, Série B Brasileirão. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe do Portal Futebol Interior, Carlos Corsato, Felipe Marques na mesa de som, metendo o dedo nos botões mágicos do Portal Futebol Interior e também na Valinhos FM em 87,9. Vou pro chat aqui no YouTube Futebol Interior. Passamos de 220 simultâneos, hein? Thiago Barba, salve Corsatos, bora pra cima Ponte. Osmar Dangar tá aqui, o Edson Cláudio também. Deixa eu ver esse lance. Vem Floresta, campo de ataque, Xuxa, boca do gol. A bola passa, vai embora.
Bola passou, foi embora, tiro de meta pro goleiro da Ponte fazer a batida. Pois não. Só pra lembrar aí que você falou do chat, né, do YouTube, o narrador fica com o chat no primeiro e no segundo tempo. Tem o superchat, tá? Então, claro, né, que na faixa da Ponte Preta, nós escolhemos as mensagens e mandamos pro ar. Mas o superchat, o narrador, ele é obrigado a falar. Então, se você mandar um superchat, o Marcelo Corsato vai ler a sua mensagem. O YouTube a gente tem o superchat. E aqui na transmissão tem o super chato, que é o Carlos. Osmar Dangar tá com a gente. Rodrigo Vieira também. Farofilo tá F. Não, mas ele foi designado, cara. Ele teve que cumprir ordens, né, Carlos? Não tem jeito. Vem o time do Floresta, Ludwig, cruzou na boca do gol de longe, hein? Sobe João Gabriel, tira dali, a bola cai com o Arthur, furou, mas deu sorte que a bola sobrou pro Toró, ajudando na marcação. Chega, bate por baixo, o Xuxa, a bola volta, sobra pro time da Ponte aqui no campo de defesa. A bola com o Arthur, lançou pro Elvis, deixa passar, a bola vem aqui pro Gé, aí o Thomas Kaique, tira, a bola cai com o Gé, tentou de primeira, bola pro Everton Brito, não conseguiu, na sequência chegou por ali o jogador Romarinho, por baixo chegou o João Gabriel, fez a falta, tá parado no jogo. Cartão. Nossa, fez uma cara de Carlos Corsato. Cara feio ali o jogador do Floresta, hein, Carlos? Mas não tomou cartão não, mas... Merecia, hein? Merecia. João Gabriel, né, o Joãozinho. O juiz foi bacana com o lateral da Ponte Preta. A Ponte, ela não alisa, né? A Ponte não alisa. Na Série C não pode alisar, mas a Ponte não alisa mesmo. Vem de novo. O time do Floresta. Cruzamento, Furlan, na boca do gol, de qualquer jeito. De qualquer maneira. Para onde estava virado o nariz... Tirou ali o Darley Santos, escanteio mais um no jogo. Carlos, eu paro de contar quando passa de 2. O Darley já tomou cartão amarelo, né? E nessa jogada aí, eu acho que ele poderia ter feito melhor. Claro que eu não sou zagueiro, né? Não tô lá pra resolver o BO. Mas podia ter tirado essa bola pra lateral. É o terceiro escanteio do jogo, o segundo do Floresta, o primeiro aqui pelo lado esquerdo do campo. O Diogo Silva tá pagando geral pro Wanderson. Wanderson, calma, Diogo. Calma, Diogo. Calma, o jogo tá começando. Escanteio para o time do Floresta, quase 16 passados do primeiro tempo. Você está no Portal Futebol Interior, na Valinhos FM. Furlan cruzou na boca do gol, passa por todo mundo. Entrada da grande área, Gustavo Xuxa. Pega essa bola, toca na direita para Ludwig. É lateral, é bom lateral, ofensivo. Cruzou na boca do gol, desvio no rosto do Darley Santos. Na cabeçada do atacante do Floresta. Me parece o Ícaro, o zagueiro. A bola se perde, vai embora. Mais um escanteio, hein, Carlos? É isso. É mais um escanteio. Quarto do jogo, terceiro para a equipe do Floresta. Com 16 minutos de jogo. Já vamos para o quarto escanteio. Agora é lá pelo lado direito, viu? Matheus Ludwig. O primeiro, você lembra, né, Marcelo? Ele bateu, a bola saiu para fora. Vamos ver esse segundo como é que vai ser. Vai para a bola, Ludwig. Autorizado, perna direita, chuveirou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte Preta para tirar, voltou, sobrou, tentou o Furlan. Rapaz, não é que deu certo, é errado que deu certo. Ludwig pegou, soltou para trás, vem a batida pro gol, bate na rede pelo lado de fora, vai embora. Jogada que começou toda torta. Bola no chute do Furlan, pegou, mascado na bola, sobrou pro Ludwig e ele deu na entrada da grande área pro Pablo. O Pablo falou, a música é essa e eu vou bater pro gol. Bateu pro gol, ela passou, foi embora. Olha o Floresta aí, Carlos. É a jogada que deu certo, a zaga da Ponte deu bobeira, né? A Ponte tomou o gol assim contra o São Bernardo, a zaga vendendo bobo e comprando pasmado. E agora foi a mesma coisa. Ninguém marcou o tal do Pablo. Na pequena área, pico da pequena área lá do direito, ele bate pro gol, ela pegou na rede pelo lado de fora. Olha... O Floresta é melhor. 17 minutos, primeiro tempo, Ponte Floresta 0-0. Tem muita gente que pode estar acompanhando a gente, né? Que esses dias eu fiz essa brincadeira em casa. É a mesma brincadeira do pavê, essa do Pablo para os mais antigos. Tem gente né? que não sabe o que você está falando. Tem gente que não sabe o que eu estou falando. Isso, então explica. O Silvio Santos, ele tinha um programa que chamava Qual é a Música? Né? E então, os convidados iam participar do programa, contar as notas e tal. E aí, na hora que o cara acertava, né? Aí o Silvio Santos perguntava assim, Pablo... Qual é a música? E o Pablo cantava a música. Ele ficava com a cara toda pintada, né? Tinha o Pablo e tinha uma mulher também lá que mudava sempre a mulher, mas o Pablo ficou mais marcado. Olha a Ponte, campo de ataque. Arthur evita a saída, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo e aí bateu nas costas do João Gabriel. Deu de zagueiro pro time do Floresta. A bola voltou, sobrou pra Ponte. Vem Elvis, meia lua, carrapeta, calcanhar, tocou lado direito, toca a bola pra João Gabriel, pro Wanderson, cruzou, fechado na boca do gol, sobe a zaga, Ícaro tira, a bola voltou, sobrou pro Arthur, de novo chuveirou dentro da grande área, a bola veio de bicicleta, o chute pro gol, pra fora. Gé.
Mandou uma bike, ia ser um golaço do centroavante da Ponte, que não faz gols. Não faz gol há um tempo. No cruzamento que veio dentro da grande área, a zaga afastou, ela sobrou. No cruzamento que veio lá da esquerda. O Arthur jogou essa bola dentro da grande área. E aí o João Gabriel jogou de novo na grande área. Só que ele estava aqui do lado direito. Pro outro lado, pro segundo pau. O Gé, ó, mandou a bike. A bola bateu na rede pelo lado de fora. Quase o gol da Ponte, hein, Carlos? Ia ser um golaço no Majestoso. Ia ser um golaço do Gé. O último gol do Gé foi naquele jogo contra o Ituano, né? Que ele volta. Ponte Preta venceu o Ituano pelo placar de 1-0. Foi o último gol do Gé com a camisa da Ponte Preta. E agora quase que ele manda a bola pra rede. Segue 0-0, Ponte Preta e Floresta. Corsato. Estamos com 19 minutos e 30 passados deste primeiro tempo. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Tem gol. O jogo é bom, hein? Vou perguntar pra você, mas fala do gol aí, Carlos. No VGD, em Londrina. Primeiro gol dos jogos das 7h30 da noite é do Londrina. Time do técnico Roger Silva. Londrina abre o placar. Londrina 1. Itabaiana do Sergipe 0. Itabaiana que é do... Gilson Kleina. Roger fez história com a camisa da Ponte. Gilson Kleina fez história como treinador da Ponte Preta também. O Aparecido Alves, boa noite, equipe show de bola, acompanhando aqui de SBC. E depois do que vi sábado aqui, fiquei triste e desanimado. Mas hoje eu acho que tá melhor, hein, o Aparecido Alves. O jogo é bom, né, Carlos? O jogo é bom, mas o Floresta é melhor. E quem acha, né, ou entendia que o Floresta talvez viesse respeitando a Ponte Preta, ia vir pra jogar na retranca. Não tô vendo retranca não, hein? Quando tem a bola, é um time vertical, viu, Corsato? Abraços pro João Limírio Neto, pro Paulo de Tarso, pro Carlinhos Lima, pro Leozinho FF, o Sérgio Luiz, a Sueli Maza, o José Martins. Tá todo mundo com a gente, Neucilo Cato, Rodrigo Vieira, Osmar Dangar. Dá joinha, compartilha a transmissão. Obrigado, viu, gente? Corsato. Edson Cláudio, o Salvador Lozino. Hoje temos que entrar com a serra elétrica ligada. Sabe quem fez o gol do Londrina? Não sei. O Eligol, Eliel, estreando com a camisa do Tubarão. Foi pra rede. 18 do primeiro tempo, Londrina 1-0. A Adega e Mercearia do Ney, direto de São Vicente, São Paulo, acompanhando a gente. Até que horas fica aberta a Adega aí? Madrugada fora, ô Ney? São Vicente, hein? Aí sim. Tá mal, hein? Vamos, Ponte, tá dizendo ele. Saudade dessa bela cidade. Almir Souza, você já foi em São Vicente? Já passei por lá, né? Já estive por lá, sim. São Vicente, litoral de São Paulo. Eu sei que ele tá de São Paulo. Coisa mas boa eu não lá, lembro velho. de você ter ido pra Como São é bom, Vicente. como é bom ver o rico viver, né? Então, de vez em quando a gente passa lá. Vamos ver o lance. Volta pra Ponte, lado esquerdo. É Elvis que vai pra bola. Vamos ver se agora ele pega melhor na bola. Ih, o Gé tá lá na marca da grande área. Tá totalmente impedido. Jogou na boca do gol. É pra quem vem de trás. Sobe, a zaga tira, caiu com o Emerson Santos. Só ajeitou pro zagueiro do Floresta tirar. Você sabe que essa jogada é ensaiada, né, Marcelo? Eu sei. O centroavante ficar espetado lá e impedido, né? Só que ele não pode ir pra bola, né? Porque se for pra bola, aí não vale o lance. O Almir Souza tá falando que o time da Ponte é muito ruim. E é segundo colocado no campeonato, hein? Imagina os outros, hein, Almir? Mas tá bom. A Renata Dalgalo, vai Macaca. O Osmar pergunta pra ele, se você acha o time ruim, por que assiste? É porque provavelmente ele é torcedor do Floresta, né? Mas tá valendo. O importante é que você esteja com a gente acompanhando a nossa transmissão. Quem sabe vamos bater 300 simultâneos. Estamos com 286, tem enquete para você votar. Deixa eu abrir a enquete aqui. A Ponte tá tocando bola no campo de defesa. Será que eu posso baixar a cabeça aqui? Deixa eu ver. Lucas Cândido, posso. 90% dos votos de 358 que tivemos até aqui, entendendo que a Ponte Preta vence a partida. Então, Carlos, se 358 foram o total de votos, tivemos mais de 300 votos para a Ponte Preta. Exatamente, 320 mais ou menos. Muito bem. Votos. É isso. O Ender Evaristo ou Vender Evaristo. Vamos, Ponte Preta. Abraço. Olha o Floresta. Lado esquerdo, Romarinho, campo de ataque por baixo. A zaga da Ponte tira, afasta. Escanteio. De novo. Mais um pro Floresta. É o terceiro no jogo, é isso? Não, é o quinto no jogo, é o quarto pro Floresta, é o segundo aqui do lado esquerdo. O João Gabriel tava na jogada, travou o cruzamento que vinha ali da esquerda. Vem pra bola o camisa número meia dúzia. O meia dúzia é ele, o Furlan. Furlan tá lá. O Xuxa também. O Xuxa, barbudo, Xuxa.
Bate com a perna direita. O Furlan... Jogar na ensaiada, será? É com a perna esquerda. Xuxa, Furlan. Ajeitou Xuxa pro Furlan. Lado esquerdo, cruzamento na boca do gol. Sobe, a zaga tira, ela volta pro Xuxa. Vai queimar pro gol, bateu! Ela passa, vai embora. Ela passa, vai embora. Tiro de meta, cabelo esvoaçante do Xuxa. Tem inveja, né? Tem, muita. E barba também, barbudo, né? Se ele não tivesse Você cabelo, tem mais ele teria inveja. de onde tirar pra colocar na Do cabeça. salário dele eu não vou nem perguntar, porque com certeza você tem uma inveja muito grande. Mas você tem mais inveja da barba ou do cabelo dele? Não, tem que escolher só eu um. acho que barba eu não ia usar, não. Mas Então, cabelo, né? todo mundo que é cabeludo eu tenho inveja. Isso. Everton Brito domina pro time da Ponte no campo de defesa, toca a bola pra Wanderson, rapaz, isso me dá um medo. Bola pra Diogo Silva, perna direita, despacha a bola pro campo de ataque, tá parecendo um tomate. O Diogo Silva todo de vermelho. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Dado o momento aqui, passamos de 300, chegamos a 324. O Carlos Silva. E dizem que esse elenco da Ponte é o mais caro da Série C. Não é mais, Carlos Silva. Meu Deus, já foi, né? Já foi, mas não é mais. Não é mais. Foi, mas não é mais. Não canta não. Minha notificação preferida. Ah, eu vou parar, velho. Ah, você falou, pô. Você levantou a bola, eu... Canais Futebol Neto Interior Cristiano. aqui, nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E agora o Wanderson descolou um lançamento aqui, olha, difícil de achar a palavra, hein? Um lançamento aqui da zaga central lá pro lado esquerdo, campo de ataque dentro da grande área pro Toró. Mas o assistente 2, o Jimmy, o Diminho, falou que o jogador da Ponte tava impedido. Sacanagem, cara. Você tá de sacanagem. Eu confesso pra você que precisava eu achei ver que não de tava, novo, mas como não tem... É que nem aquele... Vale a pena ver de novo, Vale né? a pena ver de novo lá da Plim Plim, né? Como não teve ainda, vamos aguardar pra conferir. E tem gol, viu, Marcelo, na Série B do Campeonato Brasileiro. Bola na rede, a rede balança, o placar avança, Portal Futebol Interior informa. Gol do Coxa. O Coxa diminui no Couto Pereira. Diminui o score. Coritiba 2. Paysandu 3. Papão. Segundo tempo de jogo lá, viu, O Corsato? Papão tá na parte de baixo da tabela, né? Sim, tá tentando melhorar. Posse de bola pro time da Ponte aqui no campo de defesa. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. 26 minutos e meio passados deste primeiro tempo. Campeonato Brasileiro Série C. 13ª rodada da Sezona 2025. No majestoso Moisés do Carelli nesse sabadão. 0 Ponte, 0 Floresta, Carlos. Mais cedo, pela Série C do Campeonato Brasileiro, em Itu, no Novelli Júnior, o Ituano tomou uma sapecada do Botafogo da Paraíba. Ituano 0, Botafogo da Paraíba 3. Também encerrado em Natal, o ABC empatou com o Maringá pelo placar de 3-3. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior. A Ponte veio de novo pro campo de ataque pela esquerda, mas o lançamento foi totalmente errado. A bola se perde e vai embora. Lado esquerdo de defesa do time do Floresta, que tem essa bola com o Furlan para fazer o arremesso manual. Leli tá com a gente. O Osmar Dangar fala: hoje o Gé volta a fazer gol. Para nós, Ponte Pretanos, que Deus te ouça. O Lendi R. Bora, Macaca. Leli, mande um salve aí pra torcida Nobre Ponte. Wellington, Leli falando aqui. Não fui em nenhum jogo desse ano. Logo menos volto pro majestoso ver a Ponte jogar. Pra cima, Macaquinha. 4 mil torcedores mais ou menos hoje, Carlos? Melhorou um pouquinho o público, né? O pessoal fica lá pro lado de fora, dando aquele tapa no beiço, né? E quando chega para começar o jogo, eles entram no estádio. Acredito que entre 4 e 4.500 torcedores. Olha a Ponte, vem pro campo de ataque, bola com o Everton Brito. Ele vai marcar o que? A falta, né? Não, tiro de meta. A bola saiu, pô. Marcou tiro de meta. O Everton Brito, não sei se ele não acreditou, se a bola pingou, quicou ali dentro da grande área, enganou ele, porque o zagueiro já tinha ficado, né, Carlos? Ele não é que ele não acreditou, ele não conseguiu dominar a bola. Simples assim. O zagueiro tinha ficado, mas a bola correu mais do que ele. O último gol do Gé com a camisa da Ponte, Corsato, anote aí. Dia 12 de maio era a rodada de número 5 do Campeonato Brasileiro da Série C. A Ponte Preta venceu o Ituano fora de casa pelo placar de 1-0.
E o árbitro já foi conversar com o goleiro do Floresta. Tá fazendo cera. O Davidson. Ele fez assim, ó. Mas tem a história do 8 segundos, né? O que significa... Não, mas a bola é tiro de meta. Ah, é verdade. Não O jogo com a bola tá conta do parado. tiro de Tem que estar meta. quando a bola tá na mão do cara, né? E aí o árbitro falou, chega, não vai fazer mais isso. Agora vem Floresta, campo de ataque, lado esquerdo, bola com o Jean, com o M, dominou, perna esquerda, perna direita, tocou a bola no meio, tentou uma carpeta, o Guilherme ali para dentro da grande área, melhor para a ponte, recupera, vai na velocidade, na base da Fórmula 1, bola com o Elvis, toca para para Everton Brito, engana a marcação para lá, para cá, sai da ponta, vem pro meio, vira o jogo, da direita para a esquerda, campo de ataque, bola com o Arthur tocou pro Gé na ponta esquerda, bico esquerdo da grande área, vai bater pro gol, rasteirinho no canto para pegar o goleiro. Davidson faz a defesa no chute do Gé, Carlos. Com 29 minutos do primeiro tempo, primeiro chute da ponte no gol para a defesa do Davidson, né? Chute do Gé, aquela jogadinha já que a gente já conhece do Gé, né? Ele sai da ponta, vem pro meio, bate com a perna direita. Boa defesa do goleiro da equipe do Floresta. Ele que é reserva, né? O titular é o Dalton, suspenso, não tá jogando hoje. O Davidson foi para ela, fez a defesa. É isso, Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Olha a ponte, Emerson Santos como ponta pela direita, cruzou na boca do gol, de calcanhar, afasta a zaga, tira, ela cai ainda pro time da Ponte Preta, já tá do outro lado, Arthur, toca a bola pra Gé, como se fosse ponta esquerda, tocou bola dentro da grande área, ali pro Arthur, um pouquinho antes da grande área, proteção da zaga, Vitão. Cara, vou falar pra você, eu entendo que acontece no jogo, mas não entra na minha cabeça o Gé jogando de ponta esquerda e o Toró dentro da grande área. Pra que isso, gente? Acontece porque isso é característica do Gé, né? Isso é característica do Gé, mas eu tô contigo, eu não gosto não. Eu gosto do Gé lá dentro da grande área, né? Brigando lá com os zagueiros. E tem gol na Série C, viu, Corsato? A bola entra na rede, balança a rede, placar ao vivo informa. Iago Teles, mais um gol dele no campeonato. Foi pra rede, aumenta o Londrina. Tubarão 2, Itabaiana 0, Londrina com esse resultado, Corsato, vai assumir na terceira colocação no momento, com 23 pontos ganhos, a Ponte tem 24, e com esse empate não perde a segunda colocação. É isso, seja bem-vindo, tá na sua casa, tá no carro, tá no trabalho, vamos juntos. Osmar Dangar, valeu, tá falando que show de locução, obrigado, viu, aqui da nossa equipe, valeu Osmar Dangar, você é nosso amigo. Olha o Gé, dominou, passou o primeiro, passa o segundo, pau nele, falta. Ele ia chutar, ameaçou, o jogador chegou e ó. Mas não tem cartão. Rapa nele. Você achou que merecia? Ah, cara, claro, né? Acho que... E ele tá lá na ponta esquerda mesmo, Gé, viu? Quer ver, ó. Olha lá, ó. O cara foi exclusivamente no pé dele, velho. O número 9, o Jean com M. Olha lá, quer ver, ó. O replay vai mostrar de novo, olha lá, ó. O cara esquece a bola, cara. Que isso? E o cara que tava na marcação dele depois ali quase se machuca nem também, no nosso famoso futebol de quinta. Não futebol de quinta categoria, que o nosso futebol era de 30ª categoria, né? Que a gente jogava na quinta-feira, tinha lance desse aí, pô. Era pra cartão amarelo, o juiz não deu. Bom, agora a falta é bem longe. Tanto que a barreira do Floresta tá ali, em cima da risca da meia-lua da grande área. O Elvis mais perto não conseguiu fazer a bola passar pela barreira. Vamos ver se agora ele faz. O Lucas Cândido tá lá. O Elvis também. Lucas Cândido tá dando toda a pinta que vai bater, hein? Mas é o Elvis. Pra bola, pro gol! Ela passa, vai embora. Ela passa, vai embora. Não pegou bem não, né? Não pegou bem na bola, não. O Elvis, o que faltou altura na outra, né? Sobrou nessa. Ele bateu, procurava o canto direito do Davidson. Mas a bola foi embora, a linha de fundo segue quase 33, viu, Corsato? Primeiro tempo de jogo, Ponte e Floresta 0-0 no Majestoso. Se o Danilo Barcelos estivesse no jogo, ele que tá contundido, né? Se machucou e não joga mais esse campeonato, lateral esquerdo, essa falta era pra ele, né? Que era um pouco mais longe. Será com o Elvis em campo? Era um pouco mais longe, entendo que sim. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Esse confronto aqui tem tudo para acontecer na próxima fase, viu, gente? Porque Ponte e Floresta podem cair no mesmo grupo na próxima fase. Então é um confronto que pode acontecer novamente mais 2 vezes na competição. Roberto Vieira, boa tarde. Aqui é o Roberto de Campo Mourão. Opa. No Paraná, saudades também de Campo Mourão, cara. Não, Campo Mourão, confesso que acho que nem passei perto, mas é no estado do Paraná, né? E a gente gosta do Paraná porque papai
paranaense, tios paranaenses, enfim. Paraná é um estado muito querido. Olha a Ponte, campo de ataque, bola do Arthur, deu pro Lucas Cândido, ela passou dele, sobrou ainda pro Elvis que recupera, toca a bola do lado esquerdo pra Arthur, Ludwig na marcação, soltou a bola no meio pro Toró, aí chega, bate por baixo o jogador da equipe do Floresta, a bola volta pra Arthur, Arthur trabalha, toca a bola pra Elvis, olhou pra grande área, jogou na boca do gol, passa por todo mundo. No corpo, o Everton Brito para brigar com o Tomás Kaique vai ser difícil, né? Aí o Tomás Kaique tomou a frente, deixou a bola passar e tira de mão. Essas coisas que eu não entendo, né? Cara, eu não quero cornetar, entendeu? Não, eu entendo que é um esquema tático do Valentim, mas o Valentim, ele tá flertando com o problema. Pra que jogar? Vai tomar cartão amarelo já o goleiro do... Não, ele tá... Vai, porque ele já tinha falado que tinha acabado e não ia querer mais. Então, eu vou subir o cartão, você fala, cara. Demison, camisa número 12, toma cartão amarelo por cera. Fazendo cera, fabricando cera. Fabricando cera? Pô. Cera você não fabrica? Eu não. Mas tem a fábrica Fazendo cera. Não, Marcelo, você cara, é difícil. Tem o jogador do Floresta caído no gramado ali, hein? Felipe, eu desisto, cara. O cara não entende o que é linguagem figurada. Aí fica difícil, né, cara? Você achou que em 2025 era o ano, mas parece que não é. Parece que vai ficar, como diz Luan Santana, pra 2050. E olhe lá. E agora tem o jogador do Floresta caindo ali, sentindo ali é o quê? Cox. É o lateral esquerdo? Não é o lateral esquerdo. É o Jean, né? É o Jean centroavante, né? Número 9. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 35 minutos e 40, daqui a pouco 36, hein? É deste primeiro tempo. Campeonato Brasileiro é a Cesona 2025, Estádio Moisés Zucarelli, 13ª rodada nesse sábado no Majestoso. O placar, ó, tá inalterado. 0 Ponte, 0 Floresta, Carlos. Série C, Campeonato Brasileiro, a bola rola para Londrina e Itabaiana. Estamos com 35 minutos do primeiro tempo por lá no VGB. O Londrina vai vencendo por 2-0, gols de Eliel e Iago Teles. Mais cedo, o Ituano perdeu em casa pro Botafogo da Paraíba 3-0. ABC e Maringá empataram pelo placar de 3-3. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e toda a equipe do Portal Futebol Interior. O Wanderson fez uma jogazaça, depois entregou a bola, sobrou pro time do Floresta, vem a batida pro gol. Longe, ela bate no jogador da Ponte, no Toró. Vai embora, foi o Ícaro. Não, foi o Vitão que bateu essa bola, né? Escanteio, mais um no jogo pro Floresta, hein, Carlos? O zagueiro que apareceu lá da grande área e do campo de defesa e mandou a bola pro gol. A bola pegou na zaga da Ponte, saiu linha de fundo, escanteio. É o terceiro lá pelo lado direito, o quinto no jogo para a equipe do Floresta, o sexto no total. A Ponte só tem um escanteio. Matheus Ludic, número 2 na bola. Vai pra bola, Matheus Ludic. Da base do Guarani, estava no futebol carioca, perna direita, lado direito autorizado, chuveirou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, tira aí, ficou viva na pequena área, sobe Diogo Silva, mas parece que não estava valendo mais nada, né? O árbitro já tinha marcado a falta. Já estava marcando ali o famoso perigo de gol dentro da pequena área, bola pra Ponte, Corsato. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Seja bem-vindo, você que tá na sua casa, no carro, no trabalho, bom demais ter você junto com a gente. Ponte vem pro campo de ataque, bola com o Everton Brito, pau nele, falta. Furlan. Fez falta, Fez falta pra cima do Everton Brito. Os jogadores da Ponte ficaram pedindo cartão, mas não vai ter cartão pra ele não. Pegou na coxa esquerda do Everton Brito, ficou sentindo. E aí, quando ele estava rolando ali, ele acerta o jogador do Floresta, claro que foi sem querer. Mas a Ponte já bateu a falta, segue 0-0, 38 primeiro tempo. O Furlan que joga com a camisa por dentro do calção, né? Hoje em dia é difícil isso.
Poucos são os jogadores que fazem isso. Tá valendo. Bola aqui pelo lado direito, o João Gabriel. Caiu, recuperou, a bola saiu. Mas bateu por último no jogador do Floresta. Lateral pra ponte. Everton Brito já recebeu a bola do João Gabriel. Tocou a bola pra Emerson Santos. Deixa a bola pra Wanderson. Wanderson domina, solta a bola do outro lado pra Danley Santos. Danley Santos que veio do futebol baiano pra Ponte Preta. Joga a bola pra Elvis, número 10. Dominou, parou, pensou, olhou, tocou a bola pra Danley Santos um pouco mais atrás pra Wanderson. Vai tocando bola, vai transando bola aqui no campo de defesa. O time da Ponte Preta conosco, Valinhos FM 87,9. Seja bem-vindo. O Carlos participa lá do Jornal da Valinhos FM. Toda segunda, toda sexta-feira falando de futebol. A Ponte recupera a posse de bola, vem pro campo de ataque. Gé dominou, tocou pro Toró dentro da grande área. Vai pintar o gol da Ponte, bateu pra fora do gol. Pra fora do gol. O Gé agora mais centralizado, mas deu um tapa com açúcar. O Gé agora parecia o Elvis. Pro Toró que dominou bem, jogou na frente, bateu pro gol, ela subiu, foi embora. Tiro de meta pro Floresta. Carlos. O Toró fez um bom domínio, né? Com a perna direita ele domina e aí a bola sobra na perna esquerda do Toró. Ele tenta bater procurando o canto direito do goleiro, mas aí pegou muito alto na bola, ela saiu, foi embora, linha de fundo. Acho que é a melhor chance da Ponte no jogo, viu, Corsato? Assim, próxima do gol, né? Teve aquele chute do Gé, que o goleiro Davidson pegou, e depois a bicicleta do Gé, que a bola pegou na rede pelo lado de fora. Mas aí foi mais mérito do Gé, né, do que jogada clara de gol. Nesse caso aqui, o Toró tava na cara do gol, né? Recebeu um passe açucarado do Gé para colocar a bola na rede, mas errou o alvo, segue 0-0. E a Ponte recupera a posse de bola, Gé, deu pro Elvis de primeira, tocou pro Gé lá no direito, invadiu a grande área, pode bater pro gol, tentou o cruzamento por trás, chega o Tomás Kaique. Estão pedindo um toque de mão lá, mas a bola bateu por último no zagueiro do Floresta, que não jogou bem assim na Ponte, igual ele tá jogando hoje não, hein? É escanteio pra Ponte Preta e o Gé agora aqui pelo lado direito, o Gé não para em nenhuma posição no campo, hein, Carlos? E o pessoal tava pedindo pênalti, né? O Gé pede o toque de pênalti, né? Toque na mão do jogador, que seria pênalti. Mas o árbitro mandou seguir escanteio. O segundo escanteio para a Ponte no jogo. O primeiro aqui pela direita, Elvis, 10 na bola. Jogadores do banco de reservas indo pro trabalho de aquecimento, hein? Elvis vai pra bola. Mas o jogador do Floresta ali é o Jean, me parece. Não pode ficar ali onde ele tá, né? Tem que ficar um pouco mais atrás ali. Ele tá falando que ele tá marcando outro jogador, mas não pode, né? O Everton Brito que tava lá, agora saiu, o Elvis vai pra bola, perna direita, chuveirou na boca do gol, Thomas Kaique tirou, voltou, sobrou, Lucas Cândido no peito, bateu pro gol. Desvio, ela vai embora. Não teve desvio, não. Ele pegou, foi mal mesmo nela, viu? Faltou passar o famoso giz no taco, Carlos. Não pode perder essas oportunidades. Foi o Lucas Cândido ou foi o Toró? Foi o Lucas Cândido mesmo. Foi, né? É a segunda bola que o Lucas pega de fora da área e não aproveita, né? Não pode perder essas oportunidades. O jogo tá lá e cá. O Floresta, quando tem a bola, é muito vertical, viu, Marcelo? Isso me preocupa muito. E vem de novo pro campo de ataque, bola com o Jean, fez a finta pra cima da marcação. Pau nele, falta. Wanderson fez a falta, já levava de vencida a marcação do Wanderson, o Jean. E é falta lá do esquerdo pro time do Floresta. O Renato Oliveira tá junto com a gente, o Pedro Jesus, o João Amaral. Falando que a Ponte merecia cartão vermelho. Entendi aqui. Vamos, Floresta, tá dizendo Van. Adilson Ferreira, o Salvador, Jesus amado, diz ele. O Danilo Silva, vamos, nega véia, pra cima. Rodrigues Silva, quem tá melhor? Eu acho que tá bem equilibrado, hein, Carlos? E você, rapidinho? Parelho o jogo. Gustavo Xuxa, falta pro time do Floresta, o Furlan também tá na bola, são dois jogadores na barreira do Diogo Silva, a barreira quase na marca da grande área, é um mini escanteio, Xuxa pra bola, pro gol, pra fora. Essa bola foi lá no quase que na ambulância. Tiro de meta pro time da Ponte Preta. O Carlin, fui mais 1,5 e deu ruim, tá dizendo ele. Roberto Vieira, sou torcedor da Ponte Preta, pode me dizer se os reforços da Ponte já estão prontos para jogar? Só o Kevin. Só o Kevin, né? É o único que a Ponte contratou. Tá no bid, sim. Inclusive, a gente colocou ele há pouco, a entrevista dele, falando que ele estava à disposição. Ele estava jogando lá no Paysandu, mas hoje não foi nem relacionado pro jogo, viu? Piene Silva, vixe, faz sair empate esse jogo. Osmar Dangar, respondendo o Roberto aqui. O Rodrigues Silva, já perguntou quem tá melhor, a gente falou que o jogo tá equilibrado. Mas vem de novo o Floresta, ó o Xuxa, cara. O Diogo Silva tava fora do gol e ele recebeu a bola aqui pelo lado esquerdo do Jean e tentou surpreender o goleiro da Ponte, mas não teve jeito porque ele voltou a tempo, Carlos. Não teve jeito, ele tentou pegar, né, no contrapé do goleiro da Ponte, mas não teve jeito não.
O Diogo Silva fez a defesa, bola pra Ponte. Tem gol no Campeonato Brasileiro da Série A, viu, Corsato? Quem tá melhor, mano? Tá perguntando aqui o Rodrigues Silva. Fala do gol aí, Carlos. Mirassol fez 2 gols em 4 minutos, 23 e 27 do segundo tempo. Chico da Costa, que estreou fazendo gol no último jogo e agora mais um. E Reinaldo, artilheiro do Mirassol na competição de cabeça. O Mirassol tá ganhando do Santos, que ganhou do Flamengo no meio de semana pelo placar de 2-0. Santos com Neymar e tudo, viu, Corsato? E a Ponte vem pro campo de ataque, bola pelo lado direito com o João Gabriel, solta a bola para Emerson Santos, domina, pensa, solta a bola no meio, era pro Elvis, chega no meio do caminho, o Tomás Kaique tira, sai jogando pro time do Floresta, a bola cai no meio pra Pablo, põe no peito, põe na grama, tentou sair jogando lá pelo lado direito, menor pra Ponte, Arthur recupera, toca a bola pra Elvis, aqui pela meia direita, soltou a bola pra Everton Brito, também pela meia direita, tá como meia, passou 2, soltou a bola pela esquerda pra Arthur, domina com a esquerda, toca com a direita errado, pro Gé, a bola voltou, o Ludwig cortou, ainda volta pro Arthur, pro Cândido toca a bola para Wanderson domina para Macaca, vamos Ponte, campo de ataque pelo lado direito, finalzinho de primeiro tempo, já os acréscimos, o nosso faro fino hoje, Carlos Corsato tá dentro daqui a pouco. Para que esse negócio de faro fino aí, que isso aí é só pro Pedro Lino, cara. Bola pelo lado esquerdo, fora, bem à esquerda, Lucas Cândido para Arthur, para Lucas Cândido, bola pro Elvis, enganou a marcação, ficou com ela, pode bater pro gol, ameaçou bater, chega, marcação, trava ali o Pablo, a bola voltou, sobrou para Emerson Santos, toca a bola pro Jesse, enroscou com a marcação, voltou, sobrou um chute pro gol, ela passa, vai embora. Não sei se teve desvio ou não, tá dizendo o árbitro que teve, foi o Lucas Cândido. Isso. E o Lucas Cândido tá brigando ali com o Gé, hein? Aí o Emerson Santos chegou, falou, calma, gente. Mais 4. Vamos até 49. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Os caras seguem na resenha lá, viu, Corsato? Teve uma treta lá, o Pablo ficou sentindo, né? Porque o Lucas Cândido escorrega na hora da batida. Escanteio pra Ponte, Elvis pra bola, lado esquerdo. Chuveirou na boca do gol, dá um murro na bola com o braço direito do Emerson. Ela volta, cai na cabeça do Lucas Cândido, tocou a bola pra Toró, ele recua. Solta a bola aqui atrás, círculo central do gramado pra João Gabriel. Levanta a cabeça, joga a bola na boca do gol, sobe, Pablo tira. Bola volta pra Lucas Cândido, de cabeça, Arthur. Tomás Kaique tirou, a bola sobrou pra Furlan. Furlan de cabeça, tentou sair jogando o time do Floresta, puxado aqui. O atleta do Floresta. O Everton Brito também não precisava ter feito isso, a bola era na Ponte, pô. Foi o Jean ou o Romarinho que foi puxado? Romarinho, né? Puxado, a bola era da Ponte e ele não tomou cartão, o árbitro foi agora de boa com o Everton Brito. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Antônio Vercosa tá com a gente, o Wagner Oliveira, Biene Silva, Carlinhos Lima. Chupa secadores, tá dizendo ele. Gol do Floresta. Tá bom, tá 0-0. O Sá também tá aqui. Gol da Ponte Preta. Golzinho da Ponte. Será que isso é previsão? Eles estão no futuro, né? Marco Júnior, Inês, o Afonso, Fábio Arruda, tá todo mundo acompanhando a gente. Obrigado, valeu todo mundo que tá junto com a gente. E agora tem falta pro time do Fortaleza. Quase 47, 46 e 50. Não precisava ter feito essa falta o Lucas Cândido, né? Umas faltas bobas, né? Essa falta leva muito perigo. Lado esquerdo do campo aqui, o Lucas Cândido, o jogador do Floresta, nem a bola dominada tinha. O Lucas Cândido já chegou puxando o cara, é falta perigosa, vem Gustavo Xuxa na bola. Ele levanta o braço esquerdo, o Furlan tá por lá também, ele passa da bola, o Furlan que vai pra ela, o Elvis na barreira, perna esquerda, chuveirou, na boca do gol, fica vivo, entrada da grande área por baixo, chega a zaga da Ponte, corta com o João Gabriel. Estão pedindo pênalti. Mas o árbitro tá dando o quê? Escanteio, né? Escanteio. O lance realmente foi muito rápido, não sei ali, mas eles estão pedindo pênalti, né? Tem que ver se a bola não bateu antes em um outro corpo do jogador da Ponte para depois bater na mão também. Mas eu confesso que não vi esse toque de mão alegado pelos jogadores do Floresta. Mais um escanteio do jogo. Não tem VAR na Série C, tá? Não tem VAR. É o 9º escanteio só no primeiro tempo, o 6º pro Floresta. Haja escanteio no jogo. O Xuxa tava lá, falou, vou deixar pra você, Furlan. Bate esse escanteio aí. Perna esquerda, zagueirões do Floresta dentro da grande área. Tomás Kaique tá lá, bola pra ele, sobe, a zaga tira. Bola volta, sobra pro Elvis, que é o mais adiantado, recua aqui o jogador Guilherme. A verdade é que a Ponte não fez um primeiro tempo que o torcedor da Ponte poderia esperar, né? A gente espera mais aí do time da Ponte jogando em casa. A Ponte tem dificuldade para jogar em casa? Tem, né? Mas o primeiro tempo não é bom. E eu insisto, esse esquema com 3 zagueiros dentro de casa, para mim não resolve porcaria nenhuma. A Ponte não tem jogador no meio campo.
Meio campo da Ponte é muito lento. Eu insisto, o Valentim ele vai acabar se afundando com as suas próprias conclusões. Esse jogo aqui era jogo para jogar com 4 jogadores no meio campo, colocar gente para atacar. Enfim, não entendo esse esquema com 3 zagueiros da Ponte. Os laterais não têm profundidade, tanto o João Gabriel pela direita e o Arthur pela esquerda. Não fazem bom jogo. Enfim, o jogo da Ponte não é bom não, viu, Corsaro? O Emerson Santos agora deu uma cabeçada errada, a bola caiu aqui no campo de ataque pro Jean, ele teve que fazer a falta e ainda reclamou, o árbitro não deu cartão pra ele. Mas deve ser o último lance do primeiro tempo, 48-50. Xuxa vai pra bola, é na intermediária pela meia esquerda. O Furlan tá por lá também. O Xuxa pede ali pra que o Tomás Kaique, o Ícaro e o Vitão vão pra dentro da grande área. Vá pra dentro da grande área, eles vão. É Gustavo Xuxa pra bola, agora 49-10. Ele chuveirou a meia altura. Na boca do gol, tava lá o Gé pra tirar e não há tempo pra mais nada. Apita Antônio Carlos Pequeno Frutuoso. Ponto final no primeiro tempo. Mais um primeiro tempo que a Ponte Preta não consegue fazer gol. 0 pra Ponte, 0 pro Floresta. Está no ar o nosso intervalo FI aqui no Portal Futebol Interior. Acompanhando a saída dos jogadores no gramado do majestoso Carlos Corsato. É isso, a Ponte Preta sempre pra sempre de bem com a vida. Obrigado, Felipe Marques. A Macaca empata com o Floresta pelo placar de 0-0. Jogo com 9 escanteios. 6 pro Floresta, 6 pro Verdão da Vila, 3 escanteios pra Macaca, pra Ponte Preta no jogo. Bom, então é isso. A Ponte não fez um bom primeiro tempo, não. Eu, se sou o Valentim, já mexo no intervalo, né? Mas o Valentim costuma mexer entre 10 e 15 minutos do segundo tempo. No jogo contra o São Bernardo, que a Ponte estava bem pior, ele não mexeu, né? Eu mexeria, mas não acredito que o Valentim vá fazer algum tipo de alteração neste intervalo do jogo. Posso passar as opções? Pode sim, mas só para lembrar que a Ponte não tem o Serginho, tá? Informação passada no começo da jornada. O Serginho sentiu uma lesão na coxa, né, no último treinamento da Ponte Preta antes do jogo. E foi poupado para esse jogo. A informação é que ele foi poupado, não é problema para a próxima rodada, mas para essa rodada foi poupado porque sentiu o Serginho, que seria uma boa opção para o time da Ponte no segundo tempo. Corsato. As opções do Alberto Valentim para o segundo tempo: Pedro Rocha para o gol, Simon, Rodrigo Souza, Sérgio Rafael, Jean Dias, Dudu, Luiz Felipe, Pacheco, Diego Tavares, Léo Kovic, Léo Oliveira e Bruno Lopes. Tem boas opções, né? Dudu, que sempre é titular do time, o próprio Jean Dias, né? O Luiz Felipe, que é lateral de origem, mas está jogando na Ponte numa segunda linha como um meia pela direita, também seria uma opção. Tem o próprio Pacheco, né? E ainda tem o Bruno Lopes e o Diego Tavares. Enfim, você falou que a Ponte jogando com 3 zagueiros em casa, aí você pode, quem tá acompanhando a gente fala, não, são 2 zagueiros, o Emerson Santos, ele é volante. Cara, mas quando a Ponte Preta tem a bola, realmente a Ponte joga com 3 zagueiros. Por quê? O Emerson se mete no meio dos 2 zagueiros, que abrem, um pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo, e aí os laterais avançam. Tanto o Arthur pelo lado esquerdo, como o João Gabriel pelo lado direito. Então, realmente, o Carlos, quando a bola rola, a Ponte começa o jogo no 4-3-3, mas quando a bola rola, a Ponte joga no 3-5-2 ou 3-4-3. Também, pode ser. Ou 3-4-3. Mas o Everton Brito, invariavelmente, tá jogando como meia, né? É verdade. Tá jogando como meia. Então, acho que a Ponte tá mais no esquema 3-5-2. Ficam lá na frente Toró e Gé. Mas esse esquema com 3 zagueiros aí não dá, né? O torcedor da Ponte não aguenta mais, né? A Ponte vai precisar arrumar isso aí urgentemente. O Emerson jogando nessa posição como volante, eu não gosto. Eu gosto do Emerson como zagueiro, mas não gosto dele como volante. Bom, é isso. Vamos pro intervalo aqui, do intervalo FI. Na volta, a gente vai girar aqui o placar ao vivo Futebol Interior, jogo pela Série A, jogo pela Série B, Série C também, tem bola rolando. Vamos dar uma passadinha no placar ao vivo dos canais Futebol Interior. E no chat do YouTube que tá bombando, hein? Isso também, você que tá conosco aí, não tá inscrito no canal, se inscreva, por gentileza. A gente escolhe aqui as mensagens para ler, se forem gratuitas. Se você quiser mandar um superchat pra gente, a gente também vai amar
Marcelo disse que vai amar o seu superchat e a gente lê a sua mensagem no ar por aqui. Canais Futebol Interior, Valinhos FM 87.9, Rádio Flor de Lotus Web, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, intervalo de jogo, hein? A Ponte Preta, o Marcelo foi tomar uma aguinha, a cadeira dele tá aqui, viu? Vou deixar ela bonitinha aqui na tela, né? A Ponte Preta vai empatando com o Floresta pelo placar de 0-0. O goleiro da Ponte Preta, o Diogo Silva, não fez a rigor nenhuma defesa, né? Já o goleiro do Floresta, que até tomou cartão amarelo, o Dameson, que tá hoje na vaga do Dalton, né? Que é o goleiro titular que tá suspenso. O Dameson teve que trabalhar, fez uma boa defesa, teve um outro cruzamento lá que ele teve que sair de soco, né? E depois a Ponte teve 3 chutes, né? 2 do Lucas Cândido e um do Gé, 4 chutes, né? A Ponte teve 2 do Lucas Cândido, um do Gé, que foi aquela bicicleta, e um do Toró, para colocar aí a bola na rede. Bom, vamos lá, Série A do Campeonato Brasileiro. Rapaz, o Mirassol tá impossível, hein? 46 do segundo tempo, Christian foi pra rede, terceiro gol do Mirassol. Gente, o Mirassol tá pulando pra 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Que campanha do time do Mirassol, 21 pontos ganhos, vencendo o Santos, com Neymar e tudo, viu, minha gente?
Santos tá com o Neymar, tá? O Carlos. Santos que venceu o Flamengo no meio de semana por 1-0, oi. Lembrando que o Mirassol tem aquela história do Luiz Araújo, né? Jogador que foi vendido do Mirassol pro São Paulo, depois foi pro futebol exterior, agora tá no Flamengo. Bom jogador, tá fazendo até uma boa passagem pelo Flamengo. Sim. E o Mirassol investiu na estrutura do clube, né? Isso num passado não tão distante. E tá virando o que está virando hoje, né? Tá na primeira divisão do futebol brasileiro e já há alguns anos é um dos destaques no interior de São Paulo. Por isso que quando a gente critica muito, né? Mas quando o presidente da Ponte Preta fala que a estrutura, a organização do clube, ela faz sim a bola entrar, né? E às vezes a bola não entra por isso, faz, cara. Tem. Hoje em dia, se não for organizado, meu filho, esquece. Se não for organizado, esquece. É isso. Daqui a pouco, 9 da noite, tem São Paulo e Corinthians em Série A do Campeonato Brasileiro. Amanhã, com cobertura aqui dos canais de futebol interior, Internacional de Porto Alegre e Ceará. Estaremos em cadeia com a Guaíba do Rio Grande do Sul. Esse jogo marcado para as 11 horas da manhã. Isso, Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, eu vou para a Série B deste Campeonato Brasileiro de Futebol. 17ª rodada do Brasileirão. Daqui a pouquinho, bom, a bola já tá rolando, né? Eu ia falar daqui a pouquinho, mas a bola já tá rolando para Volta Redonda e Atlético do Paraná. Jogo marcado para as 8h30 da noite. Amanhã, 4 da tarde, tem Amazonas e Botafogo, com cobertura aqui dos canais de futebol interior, a W Esportes. Às 18h30, América Mineiro e Chapecoense. Por essa rodada, na quinta-feira, Operário e CRB empataram pelo placar de 1-1, jogos da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Pela Série C do Brasileirão, mais cedo, aliás, muitos gols, hein, nesta rodada. Aliás, jogos com gols, né? São 4 jogos que nesta rodada, que é a 13ª, e só o nosso jogo aqui, Ponte e Floresta, que tá 0-0, viu? Porque, por exemplo, Londrina, com gols de Eliel, aquele ex-Ponte, menino da base aqui da Ponte Preta, depois foi pro Cuiabá, do Cuiabá foi pro Paysandu, e agora tá na Londrina do Roger, estreou fazendo gol, Iago Teles. Iago Teles, esse jogador, jogou pelo Guarani já. Londrina 2, Itabaiana 0, intervalo de jogo também. E o Eliel, o gol do Iago Teles, ele dá assistência de calcanhar. Pois é. O Eliel é bom jogador, cara. O Ituano perdeu em casa pro Botafogo da Paraíba pelo placar de 3-0. E o ABC empatou com o Maringá pelo placar de 3-3. 13ª rodada, que marca para amanhã, domingão, 4h30 da tarde, Confiança e Tombense, também às 4h30, CSA e Figueirense. Também amanhã, 2 jogos às 7 da noite, Ipiranga e São Bernardo, Brusque e Retrô. Na segunda-feira, fechamento, 13ª rodada, com cobertura aqui dos canais de futebol interior, Náutico e Caxias, 7h30 da noite, também às 7h30, Nápoles e Guarani. O Daniel Farias vai dar o recado junto com o nosso Pedro Lino aqui nos canais Futebol Interior. 8 da noite, mais 33 minutos. Jornada esportiva para concessionária Sim, restaurante do Dadá. Noite de sabadão, pede uma pizza, né? Disque Entregas Dadá 32423125 ou pelo WhatsApp 997883821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia, 155 anos de tradição. E Placar ao Vivo Futebol Interior, Hora da Macaca, toda segunda, eu e o meu irmão mais feio apresentamos a Hora da Macaca, o jogo programa sempre depois do jogo, sempre às segundas-feiras, 9 horas da noite no YouTube. Se você não conhece, se inscreva lá no canal, por gentileza, YouTube Hora da Macaca. Thiago Barba, complicado ter deixado o Eliel escapar. Silvio Seico, melhor em campo por enquanto, Dudu. Não levou amarelo ainda. Luiz Simas, boa noite, Ponte Pretanos. Outra vez, Ponte jogando mal de novo. Não tem nenhuma jogada de gol. Tem que entrar com o Dudu no segundo tempo. Abimael Costa, deixando o like 80, Abimael. Obrigado, viu? As equipes estão voltando e o Jean Dias vem aí, viu, gente? Jean Dias vem aí na Ponte, tá tirando o agasalho, hein? Wilson Correia, vamos entrar em 2026
Pior que estávamos em 2024, não podemos mais deixar a Ponte nas mãos de incompetentes. Time talento, quem falou essa mensagem anterior foi o Wilson Correia. Abimael Costa, o time talento. O Ricardo Monteiro, atacante da Ponte, morre de fome com esses volantes laterais. Acho que o time da Ponte é de muitos velhos. Se não resolve assim, vamos colocar os garotos para correr. O Carlinhos Lima, comentarista Carlos, secando meu Floresta. Ô Carlinhos, não fala assim, cara. Você machuca meu coração, viu? Você machuca meu coração, Carlinhos. Eu não tô secando o seu Floresta, pelo contrário. Eu só estou torcendo pra minha amada Ponte Preta. Mas respeito demais o bom time do Floresta. Obrigado por estar com a gente. Não machuque o meu coração. Érica Zin. Essa Ponte tá F. Fábio Almeida, esse time da Ponte não cria nada. Wilson Correia, jogar com 3 zagueiros ou 2 centroavantes não importa, o que importa é vencer, precisamos vencer. E aí vou abraçar aqui Akira Miyamoto, João Limírio Neto, José Martins, quanta gente. Severino Francisco, Carlinhos Lima. Carlinhos, você é gente boa demais, com esse nome, cara, só pode ser gente boa. Eu não conheço nenhum Carlos, Carlinhos, Carlão que é mala. Eu conheço. Vai começar quem? Você. Vai começar o segundo tempo. Vem aí para trazer todas as emoções do segundo tempo entre Macaca e Verdão da Vila. Ele! Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Eu e você e toda a equipe do Portal Futebol Interior apita o árbitro. Bola rolando de novo, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Cossato. Vamos que vamos. Felipe Max na mesa de som do Portal Futebol Interior aqui na Valinhos FM e Carlos Corsato comigo trazendo todas as informações. Hoje como âncora, comentarista, repórter. Você que brilha, Carlos. Eu falei Jean Dias, mas não era o Jean Dias não, mano. Ponte realmente mexeu. Era o Dudu. Camisa número 21. Muita gente aqui no chat pedindo o Dudu. O Dudu que era titular do time, né? Entra no time e ele muda o esquema, tá? O Danley Santos, que estava amarelado, saiu. Entrou o Dudu, a Ponte volta pro esquema 4-4-2. Dudu, 21, tá no jogo. Danley Santos, camisa número 33, tá fora. O Dudu é mais um jogador pendurado nesse time da Ponte, viu, Corsato? Vamos ver o lance. Gé recebe, calcanhar pro Elvis, tocou pro Dudu, pro Gé, dominou, escapuliu dele, aí chega por baixo. Sai jogando o Pablo pro time do Floresta, solta a bola pelo lado esquerdo. Quem domina por ali é o Furlan. Campo de defesa, bate contra a marcação do jogador da Ponte. João Gabriel, a bola se perde e vai embora. Corsato. Ponte, então, com o Diogo Silva, João Gabriel, Wanderson, Emerson Santos e Arthur. O Lucas Cândido, o Dudu e o Elvis, o Everton Brito, o Toró e o Gé, o Alberto Valentim, portanto, tira Danley Santos e coloca Dudu. Vai, Carlos. O Verdão da Vila, o Floresta, não mexeu. Mesmo time do primeiro tempo. Deixa eu ver o lance. Emerson Santos, recuo curto, Diogo Silva. Perna direita, desbaixa a bola lá pro campo de ataque. Ela pinga, cai aqui com o Elvis. Ele fez a falta. Puxou o jogador do Floresta, tá parado o jogo. Floresta do Leston Júnior. O Carlos falou aí da alteração da Ponte, falou que o Floresta não mexeu, mas a gente vai passar os bancários do Floresta também aqui, tá? Deimson, Matheus Ludic, aliás, Deimson já tem cartão amarelo, Matheus Ludic, Ícaro, capitão do time, Tomás Kaique, que também tomou cartão amarelo, e Vitão, Furlan, Pablo, Guilherme, Gustavo Xuxa, Jean e Romarinho. Esse é o time do Floresta. O banco do Floresta tem aqui César pro gol, zagueiro Júlio Vaz, Tiaguinho, Igor Dutra, Diego Matos, Martinelli, Rubens, Marco Antônio, Gustavo Ramos e Rodrigo. Olha o Floresta, pela direita, campo de ataque dentro da grande área, cruzamento por baixo, afasta a zaga da Ponte, tira, deu rebote, sobrou pro Floresta, bate na zaga, volta, sobra Arthur, bate contra a marcação. Olha o Floresta se assanhando aí, hein, Carlos? É isso, bola pra equipe da Ponte, mas a Ponte já dominou essa bola. E Marcelo, deixa eu mandar um alô aqui. Manda. O Maurício Júnior. Ex-atacante do Guarani, o Mauricinho. Década de 90, tá ligado conosco aqui. Valeu, Mauricinho. Um abraço pra você, meu querido. Obrigado pela moral aqui no Jogo da Macaca. Valeu, Mauricinho. Grande abraço pra você. Vem aí o derby, hein? Tá lá em Bauru, Mauricinho, hein? Vamos ver o lance. Olha o time do Floresta. Furlan dominou, invadiu a grande área por baixo. Na bola, João Gabriel. Fez a finta, ganha pra Ponte, toca a bola pra Elvis, aqui pelo lado direito, tocou pra Dudu, bola na fogueira, chega, joga com ele ali o Jean, a bola voltou, sobrou pro time do Floresta, é o Guilherme, dominou, entrada da grande área, era o Romarinho, solta a bola pro Xuxa, Lud, que tá livre aqui do lado direito, o bico direito da grande área, cruzou na boca do gol, bate no Arthur. Alguém avisa, por favor,
Jogadores da Ponte que o segundo tempo já começou, Carlos? Pois é, bola aqui pelo setor de ponta direita e ó, acho que o Ludic fez a escolha errada. Eu não sou jogador, nunca fui bom jogador, né? Mas se eu sou o Ludic ali, eu batia pro gol. Ele tentou cruzar, a sorte é que o Arthur tava no meio do caminho, a bola foi embora, na linha de fundo, escanteio, mais um, hein? Pra equipe do Floresta, anota aí, Corsato, o primeiro no segundo tempo, o 10º no jogo, 7º pro Verdão da Vila. Ludic, vai pra bola, chuveirou na boca do gol, toque de cabeça no segundo pau, vai pintar o gol, bateu, o Diogo defendeu, voltou, sobrou, a batida pro gol, mas tá impedido. Tá impedido, era o Vitão, hein? Isso. Era o Vitão que tinha mandado essa bola pro fundo da rede na primeira tentativa, uma defesaça do Diogo Silva e depois impedimento do atacante do Floresta, Corsato. Como diria Matheus e Cauã naquela música de 2023, que sorte a nossa, hein, Corsato? Porque o Diogo Silva fez uma defesaça. E aí o Vitão demorou um pouquinho pra sair, mas foi aquela casquinha, hein? Tá 0-0 o jogo, vem Ponte. Campo de ataque, bola enfiada, na frente pro Everton Brito, sobrou, voltou, Dudu bateu pro gol, bate na zaga. Tem que ter mais capricho. O Carlinhos falou que o árbitro tá roubando. O Carlinhos falou que não tava impedido, não. Letícia Silva, ODD 7, Floresta, tô dentro. Aliás, posse de bola no primeiro tempo, 65% para Ponte Preta, 35% pro time do Floresta. Mas o Floresta é vertical, viu? O Floresta é o seguinte, ele deixa a bola com a Ponte, mas quando um vem... bom time o Floresta. Sim, bom time, mas quando vem pro jogo, é vertical, vem pro ataque. Ó, o Elvis dominou, ficou pé da vida na marcação, mas tocou a bola para Everton Brito, lado direito, vira o jogo, toca do lado esquerdo para Toró, chama para dançar a zaga, solta essa bola pela meia esquerda para Elvis, de trivela, solta a bola, campo de ataque, dentro da grande área, é o Dudu que tá lá, rapaz. Cadê o João Gabriel, hein? Dominou, parou, pensou, agora você pediu, ele apareceu. João Gabriel atrás, cruzou na boca do gol, vem o toque de cabeça do Everton Brito, ela passa, vai embora. Tiro de meta pro time do Floresta, Carlos. Cruzamento do João Gabriel, lá pela ponta direita, tá demorando demais o menino pra aparecer, né? Precisava ser um lateral mais fogoso, a Ponte... agora a Ponte tá jogando, não tá mais jogando no esquema 3-5-2, mas no primeiro tempo faltou aí o apoio dos laterais. O Arthur há um tempão não vem fazendo bom jogo, né? Pelo time da Ponte Preta já há um bom tempo, né? Mas e o João Gabriel pela direita também. Na marcação até que o menino vai bem, mas no ataque não tá legal não. E a Ponte tá sentindo aí jogadas pela lateral. Cara, eu sei que o Jean Dias não vinha jogando bem, mas será que o Jean Dias não pode jogar pelo menos um tempo, fazer voltar aquele Jean Dias do Campeonato Paulista? O Valentim poderia já ter voltado com o Jean Dias nesse time da Ponte. A Ponte demora pra chegar no ataque. Olha que tormento, viu, Marcelo? Bola lançada, campo de ataque pro Diogo Silva, se chocou com o jogador da equipe do Floresta. A bola voltou, sobrou pro Xuxa, vai pintar o golaço! Gol! É do Floresta no Majestoso e um golaço. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 6 minutos passados deste segundo tempo, uma bola alongada no campo de ataque, o Diogo Silva saiu toda atabalhoada da grande área, se chocou com o atacante do Floresta, a bola pererecou e sobrou no campo de ataque ainda pro jogador do Floresta que viu que o goleiro estava fora do gol, e aí de 3 dedos ele pegou, número 28, Pablo, e a bola encobre o goleiro da Ponte, morre no fundo da rede. Pablo, golaço no Majestoso. Pablo pode comemorar, a festa toda sua, da torcida do Floresta. Goleirão Diogo Silva, essa não deu pra você, amigão, já era, tá no fundo da rede, aberto o placar no segundo tempo. Um golaço do Floresta, um golaço do Pablo. Agora a Floresta tem um, Ponte Preta não tem nada. E aí, Carlos? A bobeira da zaga da Ponte, né? O Emerson Santos ficou marcando de longe, o Lucas Cândido não chegou e o Pablo... Pura categoria, né? Pura categoria. Alegria e ousadia. Foi coroado com o gol. O Floresta... Marcelo, vou dizer pra você, viu? Não é injusto o resultado, não. A Ponte não joga nada. De novo, né? A Ponte não tá jogando nada, viu, gente, na competição. O único jogo bom da Ponte foi um jogo contra o Ituano. E eu insisto, o Valentim, ele mexe errado, ele escala errado, mexe errado. O torcedor da Ponte, quando reclama do time, tá reclamando com razão, né?
e o Floresta sai na frente 1-0. E no lance do Diogo Silva foi o Romarinho que ficou sentindo o choque lá. Eu achei que não foi falta também porque ele vai na bola, mas o Romarinho fica sentindo, né? Mas que inteligência, né? Que felicidade do Pablo, número 28, para mandar a bola pro fundo da rede. O Floresta vence, a Ponte perde. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O jogo já era difícil, vai ficar mais difícil ainda. Jonas Silva, tá de brincadeira a Ponte. Wilson Correia, tira o Elvis. Fora Valentim, tá dizendo o Ricardo. Guilherme Henrique Lima, transmissão top. Mande um abraço pro pessoal do Arroz. O Ricardo, fora Valentim. Um abraço pra Regiane, tá mandando o Renato aqui. O Marcos Vinícius fala time ridículo. João Lemírio Neto, será que agora o Valentim vai tomar providências? Pedro Volpato. Manda aqui um palavrão abreviado. Ulisses Júnior, Renato Santos, Severino Francisco, Letícia Silva. Olha aí, vamos Floresta. O Francisco Mageles Lopes Barros. Amanhã o Ceará vence o jogo por 2-0. Letícia Silva, odd 7,90. Tava pagando aqui pro Floresta. E se confirmar, vai receber esse dinheiro vezes 7,9. É isso. O Leon... tá mandando um abraço, manda um abraço aqui, valeu, Leon. Van, Floresta vai ganhar o jogo de 4-0. Ponte Preta no campo de defesa, bola com o Lucas Cândido, solta a bola para Emerson Santos, agora como zagueiro, virou na direita para o João Gabriel, a Ponte não faz um bom jogo de novo, aí chega por baixo, faz o corte o Furlan. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E tá recuperado o Romarinho, vem pro campo de ataque o time do Floresta, a bola dominada pelo Jean, ameaçou bater pro gol, tocou pro Gustavo Xuxa, pensa, tentou a bola pro Jean no meio do caminho, chega a marcação da Ponte Preta, bola do Dudu de calcanhar, solta a bola pra João Gabriel domina aqui no campo de defesa, lado direito, toca para Dudu, são dois jogadores do Floresta na marcação por baixo, chegou ali o Jean, fez a falta, o árbitro marca a falta, posse de bola pro time da Ponte, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Ponte All Stars fala: meus amigos, não aguento mais o Alberto Valentim. Segunda-feira tem Hora da Macaca, hein? 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca. O YouTube agora tá colocando uma coroazinha e um XP com um número. É uma meta. É uma meta aí, mas é uma meta do Superchat. Eu não sei quem colocou essa meta aí, mas segue o jogo aí, Corsato. Posse de bola pro time da Ponte Preta, bola com o Toró. Aqui pelo lado esquerdo, dominou, tocou, boa bola. Na frente pro Gé, muito forte o passe, a bola passa, vai embora. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 11 minutos e 50. 11 minutos e 50. Segundo tempo de jogo, Campeonato Brasileiro, Brasileirão da Série C 2025, o placar é via ponta. Pablo foi pra rede nesse segundo tempo a 6 minutos, o Floresta vence, a Ponte perde em casa. Floresta 1, Ponte Preta 0, Carlos. Segundo tempo de jogo em Londrina, no Paraná. O Londrina vai vencendo o Itabaiana pelo placar de 2-0 lá no VGD. Mais cedo, o Ituano perdeu no Novelli Júnior pro Botafogo da Paraíba pelo placar de 3-0 em casa. Tomou uma sapecada o time do Ituano. ABC e Maringá empataram em 3-3. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. O Ricardo tá mandando uma pegadinha aqui. A Luzinéia Santos, que tal a Ponte jogar com o time do Jardim São Marcos? Vai perder feio, diz a Luzinéia. Mexeu. Vai. Primeira alteração do técnico Leston Júnior. Trocar um Gustavo por outro, viu, Corsato? Saiu o Gustavo Xuxa 10 para a entrada do Gustavo Ramos 27. E vem de novo o Floresta, Ponte bobeia. O Floresta vem pro campo de ataque pelo lado direito, vai trabalhando, posse de bola com ele, Gustavo Ramos. Dominou, tocou a bola para Jean, tenta sair ali da marcação, não conseguiu. Lucas Cândido chega, rouba, toca pro time da Ponte, para Toró, deu para Elvis, passe errado no meio. Ela sobra pro jogador número 8, que é o Guilherme. Guilherme dominou, solta essa bola no meio, trabalha por ali com o Pablo, fez um golaço nesse segundo tempo. Bola pela esquerda, Furlan, cruzamento na boca do gol no segundo pau, Arthur.
antes do Ramos. Para meter essa bola para fora para escanteio. Escanteio para Ponte Preta, Carlos. Foi bem no lance o Arthur, porque o Gustavo Ramos estava lá, na boca da botija para colocar a bola pro gol. Segundo escanteio para a equipe do Floresta no jogo. Na Ponte vem aí Luiz Felipe e Jean Dias. Para saídas do Lucas Cândido e do Toró, viu, Corsato? Muito bem. Jean Dias é o 7. Isso. No lugar do Toró, 17. Isso. E o Lucas Cândido, 25. Entra Luiz Felipe, número 27. Exatamente. Muito bem, a terceira alteração do Alberto Valentim. Ludwig pra bola. Chuveirou na boca do gol. Passa por todo mundo, sobra pra Everton Brito. Tentou o passe pro Elvis. A Ponte não tá acertando nem passe nesse segundo tempo. Tá difícil, aí chega a recuperação do time do Floresta. Recupera a posse de bola, solta aqui atrás no campo de defesa pra Dameson. Já tomou cartão amarelo no primeiro tempo. Bola pra Furlan, manda o time do Floresta ir pro campo de ataque. E ele consegue um bom jogo ali pro Romarinho. Lado esquerdo vai pra cima da marcação. Quem tá por lá é o Wanderson. Ele domina, toca a bola pra Furlan. Furlan vira o jogo. De lateral pra lateral, de esquerdo pra direito, pra Ludwig, ninguém marca. Ele vai sozinho pra linha de fundo, agora encosta o Everton Brito. A bola bateu ali no Ludwig. É lateral pra Ponte. Campo de defesa lado esquerdo, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. 14h50, quase 15 desse segundo tempo. Vem Ponte para ataque, bola com o Luiz Felipe. Solta a bola para João Gabriel na direita, levanta a cabeça. Tá pedindo por ali o Jean Dias. Dominou, cruzou na boca do gol por baixo. Chega Vitão, mete o pé na bola, tira dali. Ela cai com o Jean. São 4 da Ponte contra 1 do Floresta. Aí o Jean recupera, toca a bola um pouco mais atrás, é por Pablo. Tentou jogar do lado esquerdo pro Gustavo Ramos, aí a bola se perde e vai embora. É lateral, posse de bola pro time da Ponte, pertinho da linha intermediária, divisória do gramado. Alex Henrique tá com a gente, o enfermo gamer. Boa noite, amigos. Não é querer ser corneteiro, é ser realista. Técnico tem que parar com esse papinho de mais importante que os 11 que começam são os 11 que terminam. Time não tem entrosamento até hoje. É um ponto de vista, né, Carlos? Eu tô com ele. Tipo, a gente vem falando isso na hora da macaca, né? A Ponte, apesar da segunda colocação, não dá pra falar que a Ponte tem um time titular. E o Valentim erra na escalação, erra quando vai trocar também, insiste, por exemplo. Que insistência com o Luiz Felipe, cara. O Luiz Felipe eu acho que deve ser a encarnação do Edson Arantes do Nascimento, não é possível. Nivaldo Arruda, esse jogo vai sair mais uns 3 ou 4. O Severino Francisco, fora essa diretoria incompetente, fora Eberlin. Tá dizendo ele aqui. Se o presidente e a diretoria de futebol não tomar uma atitude, vai acabar sobrando pra eles mesmo, né? Porque não tá legal. Não tá legal e com esse futebol aí, esquece, hein? Mas qual seria a atitude? Cara, não tá dando certo, tem que trocar. Jean Dias, cruzou na boca do gol, sobe a zaga. Sobe Vitão, mete a cabeça na bola. Ela cai na intermediária lá do esquerdo pro time da Ponte com o Arthur. Arthur tem a marcação ali do Gustavo Ramos. Ele solta a bola um pouco mais atrás, é pro Emerson Santos. Domina, pensa, toca a bola pra Dudu. Bem na divisória do gramado. Perna esquerda, levantou na boca do gol pro Gé. Fez o pivô, tocou pro Everton Brito, ela sobra pro Elvis, dominou a entrada da grande área pra quem vem de trás. Passe curto, cai nas mãos do goleiro. O Elvis não tá acertando uma. Não acerta um passe. O Elvis. Teve gente que pediu pra ele sair aqui no chat. Eu teria tirado também. Tá jogando nada, não tá conseguindo nem bater falta direito, nem bater escanteio. Né? E o Valentim segue com as mesmas alterações, nos mesmos minutos, sabe? É técnico de uma nota só. O Josiel Ribeiro de Moraes, falta só este jogo, acertei 6 no meu bilhete. Aí tem que ver quem que você colocou. Se você colocou vitória do Floresta, tá acertando, hein, bem. Josiel? O Nivaldo Arruda, bora, quero escanteio, 14 e mais um gol. Estamos com quanto? 11 escanteios. Isso. Valeu. 8 pro Floresta, 3 pra Ponte. O Marcelo Oliveira, jogador caído do Floresta no campo de defesa. O Marcelo Oliveira, eu saio em defesa do técnico. Mais uma vez, jogadores que são meia boca. Jogam muito bem em outros clubes e na Ponte eles amarelam. Me parece o lateral esquerdo, né, Carlos? O Furlan. O Furlan, ele que tá caído lá. Tá colocando a mão na virilha. Carlos, depois você dá uma olhadinha, eu não vou falar, mas por exemplo, o superchat, né? Se o Ricardo tivesse pago, eu teria que ler a mensagem dele? Não, eu não leio o superchat. Eu teria que ler a mensagem. Você teria que ler a mensagem dele? Não, você não leu o superchat, pô. Não, como super. Assim? Porque não, por exemplo, ó o que o Ricardo escreveu. Deixa eu ver. Não, tem que. Não, mas você só olha. Deixa eu ver. Mas se ele tivesse pago, eu não sei como é que vai aparecer aí. Tá? Ricardo, aqui, ó.
Teria que ler? Cara. Não, né? A gente pode ler só metade da mensagem, que aí ia ficar sem sentido. I ghost. Não leia. Não leia. Quer, tem que pagar. Mas aí a gente pode colocar um preço, por exemplo. R$100. 50. Vai recomeçar o jogo. Ponte no campo de ataque, bola com o Arthur, dominou no peito, escapuliu, tocou pra Everton Brito dentro da grande área, cruzou na boca do gol, dá um tapa na bola o Demisson. Pesaço, hein? Tinha a direção do gol? Tinha. A bola sai para lateral, posse de bola, campo de ataque pro time da Ponte, tem pressa. João Gabriel, rapidinho, bateu essa bola, tocou pro Wanderson, deixa pra Dudu, vamos Ponte, acelera o jogo Ponte, pra Everton Brito, pro Elvis, tentou de primeira, chega, a zaga tira a bola, volta, sobra pra Dudu, intermediária, soltou a bola pra Jean Dias, dominou, perna esquerda, bateu pro gol, desvio, pra fora do gol. Passa, vai embora, escanteio pra Ponte, Carlos. Pois é, tem dia que de noite é assim, né? Até quando você acha que ela não vai. Escanteio pra Ponte, Jean Dias bateu, pegou na zaga, saiu linha de fundo, vem Elvis pra bola, primeiro escanteio pra Ponte no segundo tempo. Vamos, meu capitão, vamos Elvis, cruzou na boca do gol, a bola voltou, sobrou, subiu ali, chega Tomás Kaique, mete o pé na bola, tira dali. Mais um. O Gé subiu, derrubou uns 3 zagueiros do Floresta lá, mais um escanteio, teve um ouvinte que pediu 14. Estamos com 13 e se a Ponte fizer um gol, você vai bater a meta aí, hein? Bola pra dentro da grande área, ou o Floresta fizer, né? Bola pro time da Ponte. Tira a zaga dali, a bola voltou, sobrou com o Dudu. Dudu foi jogar pro Elvis, deu de presente pro time do Floresta. Aí por baixo chega a zaga da Ponte Preta, tira, diz o árbitro que foi na bola. Pra Jean Dias, vai bater pro gol, bate na zaga do Floresta, volta, sobra lado direito pra Elvis de primeira, solta essa bola pra quem vem de trás. É o time da Ponte com o Luiz Felipe. Cruzou na boca do gol, procura o Gé, subiu de cabeça, sobe com ele a zaga. Tinha 3 marcando o Gé, aí fica difícil. Bola sobrou pra Gustavo Ramos, por baixo no carrinho, foi esperto agora o Luiz Felipe. Ganhou, cruzou, rasteiro na boca do gol, pra ninguém chega a zaga, sobra, volta, briga por ali, o Everton Brito, pênalti! Penalidade máxima pro time da Ponte Preta! Pênalti em cima do Everton Brito, numa jogada que estava dominada pelo zagueiro, aí tem que ver o replay, né? Porque tava fora da grande área? Não tava. O árbitro, sem apelação, apontou a cal, Carlos. Cara, ele marcou... Tava dentro da grande área. Mas foi no primeiro ou no segundo lance? Não, no primeiro lance não primeiro foi nada. Não foi nada. Ele pega por trás. Ele pega por trás. Ele pega por trás e não pega a bola, E né? tava dentro da grande área. E agora o Ítalo foi reclamar lá, é o capitão do time, o Ícaro, perdão. E chegou, o Wanderson não deixou ele reclamar, ele brigou com o Wanderson e tal, o árbitro chega e fala, ó, chega de reclamar que eu já marquei o pênalti, senão você vai tomar cartão. O capitão número 31. Tem o toque na perna do Everton Brito. Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre tudo, foi né? dentro da grande área. Nem você, é suficiente pra derrubar? Nem você, nem Real Seixas não tem, né? Opinião formada sobre tudo. Passamos de 400 simultâneos, hein, Carlos? Mas... Show, hein? Cara, olha... Tem o toque. Cara, ó, se tivesse o VAR ia ser pênalti. Tem o toque e foi dentro da grande área. Não tenho dúvida de que estava dentro da grande área. Estava dentro da grande área. Agora, eu preciso saber se o toque é suficiente para derrubar ou não. Né? Mas se tivesse o VAR ia dar pênalti. É pênalti pra Ponte. Elvis fez um recentemente, né? Fez, só que do outro lado. Do outro lado. Ele não gosta muito de bater, não. Com a perna direita, 22, quase metade desse segundo tempo. Demisson tá no meio do gol, é grandalhão. O goleiro tá todo de azul. Vamos, Elvis. Capitão, vamos mandar essa bola pro fundo da rede. Ele toma pouca distância. O árbitro vai autorizar. Quem sabe o primeiro já era da Ponte no jogo. Elvis correu, bateu, pegou o goleiro, voltou pra ele, bateu, já era! Ponte Preta! Gol! Tá lá dentro, é da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. O Elvis foi pra bola, perna direita, jogou a bola no canto direito do goleiro Demisson, a meia altura, ele pegou, mas ela pingou na pequena área e veio de cara pro 10 da Ponte pro capitão. Ele só escorou, mandou a bola pro fundo da rede, empatado o jogo no majestoso. Elvis pode comemorar, a festa é toda sua, da nação Ponte Pretana, no majestoso, no Brasil e no mundo. Elvis, 10 no costado,
Elvis, o capitão da Ponte Preta, empata o jogo. Agora no placar do majestoso. Ponte Preta 1 também pro Floresta. É Demisson. Essa não deu pra você, amigão. Já era. Tá no fundo da rede. O detalhe, a selfie do gol de empate da Ponte. Conta aí, Corsato. O Elvis bateu no canto direito, a meia altura. O Demisson foi pra bola, voou e defendeu, né? Só que aí a defesa, ele deu azar, porque a bola voltou pro meio do gol. E o Elvis tava lá, né? Ele tinha batido o pênalti, o goleiro tinha defendido, a bola volta a caráter pro Elvis. E aí o Demisson não conseguiu fazer a defesa. A bola foi pro fundo da rede. Agora o César, camisa número 22, vai entrar, viu? Porque parece que o Demisson se contunde. E é no lance do pênalti, né? No lance do pênalti, parece que ele se contundiu ali, o goleiro da equipe do Floresta. Mas é isso, Elvis vai pra rede, quarto gol dele com a camisa da Ponte na competição, artilheiro da Ponte na temporada. A Ponte empata, 1 pra Ponte, 1 pro Floresta, Corsato. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Mas o Floresta é valente, vem de novo pro campo de ataque, bola enfiada no comando, tá impedido, não tá valendo mais nada. Ó, tem gente falando no chat que o Elvis bateu mal o pênalti. Eu não acho, não. Eu acho que o goleiro foi bem. Ele pode ter colocado pouca força, mas ele não jogou bola baixa. Ele jogou bola a meia altura, um pouco mais da meia altura, enfim. Né? Teve duas alterações. Depois de você falar das alterações aí, eu vou jogar uma batata quente na tua mão, porque chegou um superchat e tem um palavrão nele. Vai, Carlos. Você vai falar das alterações ou depois? Vamos lá. O Floresta mexeu, viu? Vem Ponte, vai lá, Marcelo. Campo de ataque pela esquerda. Arthur cruzou na boca do gol, dá um tapa na bola. O Demisson, mas não tá valendo mais nada. Tá marcada a falta em cima do goleiro do Floresta. Que se recuperou, né? Que já tava todo torto, agora tá todo empenado ali. Já tava combalido, né? Tá todo empenado. E na briga com o Gé ali ficou ruim pra ele. Vamos lá pras alterações então, Corsato? Vai, porque eu não peguei nada aqui. O Leston Júnior troca. Então vai lá. Saíram Furlan, meia dúzia. Furlan, bom lateral, Anote hein? aí. E Gian, camisa número 9. Bom atacante também. Então saíram Gian e Furlan para as entradas de Rubens, 19. O Rubens entrou no lugar de quem, você sabe? O Rubens entrou... Peraí, deixa eu ver aqui. O Rubens entrou na vaga do Furlan. Não, na vaga do Gian. 19 na vaga do 9. Então fala primeiro o número e depois o nome do jogador, você ajuda eu, cara. Então o 19... mas era simples, né? Saíram Furlan, meia dúzia e Gian 9. Para as entradas de Rubens, 19 e Diego Matos. Já que você quer um no lugar do outro, Diego Matos na vaga do Furlan, meia dúzia. Diego Matos, 17 na vaga do Furlan, meia dúzia. E o Rubens, 19 na vaga do 9. O Gian, terceira alteração do técnico Leston Júnior no Floresta, Corsato. E o César, goleiro reserva, já colocou as luvas. Mas por enquanto o Demisson continua no jogo. Jogo dificílimo pra Ponte Preta. O Floresta joga bem. A Ponte tá tendo dificuldade. Chega pro campo de ataque ali. O Rubens, zaga da Ponte afasta. Bola alongada no campo de ataque pro Gé, sozinho, isolado. Aí o Matheus Lute que chega, ganha pro time do Floresta. Passa pela bola o Gustavo Ramos. Aí solta essa bola na frente pro jogador 19, Rubens. Grandalhão, hein? Empurrou ali o Wanderson. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Depois a gente vai jogar essa batata quente na mão do coordenador. Tem um superchat aqui. Qual o valor do superchat? Cincão. R$5? Cara, você perdia a dignidade. E outra, né? Estamos na Valinhos FM. É uma rádio católica. A gente pode falar só a primeira letra do palavrão? Pode. Então eu mesmo leio. Isso, vai lá. Não, mas é o narrador que tem que ler. Não, porque, cara, os caras vão me colocar em saia justa aqui logo. Não tem problema, cara. Não tem problema. Eu sou meio maluco, eu vou acabar lendo. Teve uma vez que você quase me mandou embora da equipe porque eu falei um palavrão aqui. Ou eu falei um negócio de duplo sentido porque a gente tava na Valinhos FM. O coordenador da Valinhos FM te ligou. Falou de rublo narrador. Presidente. Falou de rublo narrador lá. O cara tá fazendo coisa de duplo sentido. Mas vamos lá. O Gorila Guerreiro mandou 5 aqui pro Caixa do Futebol Interior. E com esse nick aí, Gorila, você é sensacional. Valeu, hein? Ele escreve: Vamos, Ponte K! Gol!
cá, hein? Olha o time do Floresta, Tomás Kaique, dominou, soltou a bola para Diego Matos, pelo lado esquerdo, Rubens Grandalhão, tá dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte. Luiz Felipe tira, a bola volta, sobra de novo para Diego Matos, ele dominou, parou, pensou, tocou essa bola para Arthur Kaique, domina pro time do Floresta, claro, Floresta é menor que a Ponte no jogo, soltou a bola, claro, cara, eu ia falar cara e saiu um claro. Mas de vez em quando eu erro também, meu português, viu? Digamos, não é o meu forte. Aquele chat inglês fajuto lá, aquele lá tem que ser 50. Não vale não, velho. Você demorou, mas demorou pra você entender, né? Pô, demorou, pô, acho que você ia cair, cara. Ô, você que mandou lá, Ricardo, se fosse ele tinha caído. Tinha não, velho. Esses dias eu caí na rádio, acho que eu já contei aqui no ar, mas não posso falar agora. É posse de bola pro time do Floresta, a Ponte recupera, vem pro campo de ataque, bola enfiada no comando, chega, a zaga tira. Vamos combinar, né? Você chama pouco o comentarista pra falar, mas vamos combinar que... Você tá falando mais do que eu no jogo? Que esse empate caiu do céu, né, cara? Eu também acho. Caiu do céu, né? Eu não queria falar isso, não, a Ponte não tava jogando pra empatar o jogo, tá? Vem Ponte, bola enfiada pro Gé, dentro da grande área, pra quem? Gé já chegou caindo. Aí o Elvis desistiu, o Jean Dias não foi pra bola, sobra pro o Demerson. Parece que voltou de novo no plumo ali, hein? O goleirão da equipe do Floresta, Carlos. Tá parecendo o carro da Fórmula Indy, né? Aquele circuito oval. Os caras bate no muro, aí vem outro, bate na traseira dele. E ele tá lá, velho. E fazendo um bom jogo. Vem Ponte, recupera. Elvis dominou pro time da Ponte na cabeça do Vitão. Mete a cabeça na bola, tira dali, ela sobra de novo no campo de ataque pro time. A defesa do Floresta é boa, hein? O time do Floresta não tá jogando mal, não. Tem bons jogadores, enfim. Foi o que eu falei no começo da transmissão aqui. Pode ser um confronto de segunda fase. De mata-mata, de fase de grupos, né? E a Ponte Preta tá tendo dificuldade. Bola com o Diogo Silva. 30, toque eletrônico do Felipe Marques. Girando pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Acabei de falar, 30 minutos passados do segundo tempo de jogo. Brasileirão Série C, só 2 resultados, viu, Carlos? No placar ao vivo, Ponte Preta e Floresta, tudo igual, 1-1. O cara quer me pautar, velho. Tá louco. Londrina vence a equipe do Itabaiana, Série C, Campeonato Brasileiro, segundo tempo, pelo placar de 2-0. Mais cedo, o Ituano perdeu em casa pro Botafogo da Paraíba, pelo placar de 3-0. 87.9 A voz da nossa gente, Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca, eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior, Carlos Corsato, Felipe Marques. Bom ter você junto com a gente por aqui. Ponte Preta mexe, Carlos. Sai João Gabriel, menino da base, lateral pela direita. Camisa número 20, pra entrada do 28. 28 quem é? Pacheco. Pacheco 28 tá no jogo. João Gabriel tá fora. Ponte recupera a posse de bola, vem pro campo de ataque, bola com o Luiz Felipe, soltou pro Dudu, passou para ele, pra Everton Brito no meio do caminho, chega Vitão, mete o pé na bola, tira dali, o Vitão paga geral pra zaga do Floresta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Ponte vem de novo, campo de ataque, bola do Luiz Felipe, tocou dentro da grande área pro Gé, vai pintar o gol de cabeça, tá marcada a falta. Ou toque de mão, né? Ele se escora no zagueiro da equipe do Floresta, pelo menos é o que o árbitro tá marcando aqui, o árbitro fez até o jeito que ele subiu ali. Mas o cruzamento foi na cabeça do Gé, o zagueirão não subiu porque segundo a arbitragem... Ele fez a falta, o Gé quando sobe, segura o jogador e aí o lance tá parado, Carlos. O Valentim tá P de Ponte Preta da vida, hein? Cruzamento lá do Luiz Felipe. Pela ponta direita, o Gé sobe. Cara... Foi nada, cara. Não foi nada. Ele faz a carga por trás do zagueiro, né, Marcelo? Sei lá, velho. Sei lá. Olha o Floresta, ganha essa bola, vem pro campo de ataque, linha de fundo, sai por baixo o Diogo Silva. Zagueirão da Ponte ficou bobeando lá, hein? Se não é o Diogo Silva, olha o Gustavo ia pra rede. A bola voltou pra Elvis, solta a bola na frente pra Everton Brito, ficou sentindo a chegada do Vitão. Ficou sentindo. A Ponte pode mexer mais uma vez, ela já tem 4 alterações, mas foram 2 paradas porque teve uma alteração no intervalo, tá, gente? O Danley Santos foi substituído pra entrada do Dudu. E daqui a pouco no Floresta, o 4 e o 14. Canais Futebol Interior, o 4 e o 18. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
Vamos lá, Corsato. Alterações aqui no time do Floresta. As últimas do Leston Júnior, hein? Entra Júlio Vaz, zagueiro, experiente, com a camisa número 4, para a saída do Vitão, com a número 3. Júlio Vaz, 4, entra para a saída do Vitão, 3. E o camisa número 18 tá no jogo, no time do Floresta. O 18 é o Martinelli, para a saída do 30, o Romarinho. Martinelli, 18, tá no jogo, para a saída do Romarinho, com a número 30. As alterações aqui do técnico Leston Júnior. Eu falei que era a última alteração, mas só foram 4, né? Saíram Vitão, Furlan, 5. Gustavo já foram, né? Romarinho e o Martinelli entrando. É isso aí. Então, já foi todas as alterações. Pegou aí, Corsato? Ponte no campo de ataque, bola pela esquerda. Arthur devolveu, tocou pro Elvis. Linha de fundo, cruzamento na boca do gol. Por baixo, corta a zaga. Gustavo Ramos. Chegou, fez o corte, tá parado. O jogo é escanteio pra Ponte. É o 6º escanteio pra Ponte no jogo, o 3º no segundo tempo. No total, já são 14 escanteios na partida, Corsato. Deu bom pro rapaz do bilhete lá, que ele queria 14 escanteios e mais um gol. Esse bilhete é falso ou verdadeiro? Escanteio pra Ponte, lado esquerdo, vai Alves pra bola. Perna direita, chuveirão na boca do gol. Júlio Vaz mete a cabeça na bola, tira. Mais um escanteio. O cara ganhou, hein? É o 15. O cara ganhou uma grana lá, hein? 15. 15º escanteio, 34 minutos e meio. Toda vez que eu jogo eu perco. Vai pra bola, Elvis. Chuveirou na boca do gol, passa por todo mundo, afasta a zaga. Gustavo Ramos tira de calcanhar, a bola volta. Passa pelo Luiz Felipe, fez cruzamento pro gol do Jack, foi anulado. Bola pra Dudu. Dudu aqui no campo de defesa, levanta a cabeça, tentou o toque na frente. Matheus Ludic. Chega, tira. A bola volta pra Ponte, brigou, ganhou no corpo do Rubens. E o Rubens é grandalhão. Esse Rubens, centroavantão. Já jogou no Tombense. Já jogou em várias equipes do futebol brasileiro. Eu acho que ele jogou até no Vasco. É posse de bola pro time da Ponte. Luiz Felipe jogou a bola na boca do gol. Sobe aqui do lado direito o Ludic, tira. A bola cai no peito do Elvis. Dominou, mas tentou o passe errado pro Arthur. Aí o Ludic fica com ela. Gira o corpo. Aqui no campo de defesa, joga a bola no campo de ataque. A bola vai ficar pro time da Ponte. Cai pertinho aqui do Alberto Valentim, que não pega. Aí sobrou pro jogador da Ponte, que vai bater o lateral. É lateral, posse de bola. É pro time da Ponte Preta. Cara, não foi nada, cara. Se temos dúvida no lance do pênalti, esse gol foi mal anulado da Ponte Preta, tá? Não foi nada. Ele sobe e ganha em cima. O cara cai embaixo, quando ele tava já embaixo. Não foi nada. Não foi nada. Tô contigo. Foi nada. Gol mal anulado da Ponte Preta. É aquilo, né? Se no pênalti, né, o torcedor do Floresta tem algo a reclamar, nesse lance aí o torcedor da Ponte tem algo a reclamar também. Né? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Olha o Rubens, grandalhão, centroavante da equipe do Floresta. Ganhou a bola, perdeu na sequência, a Ponte recupera, vai marcar a falta do Rubens em cima do Everton Brito. Chegamos a 420 simultâneos. Obrigado você que está no YouTube, você que está na Valinhos FM, está no nosso canal de áudio. Valeu, lembrando que toda segunda-feira eu e ele e eu, os dois feiões aqui, apresentamos a Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca. Se você não conhece nosso trabalho, conheça, segunda-feira, 9 da noite. Você é feio, mas olha você é bonito. Vai lá. Eu sou bonito, pô. Se você não se achar bonito, quem vai te achar bonito? Então, tá vendo? Posse de bola pro time da Ponte, 36, jogo difícil, jogo catimbado, jogo complicado, jogador do Floresta caiu, mas a Ponte tem a posse de bola, jogada enfiada no campo de ataque, bate na zaga do Floresta, vai embora, é escanteio pra Ponte, hein? Tem jogador do Floresta caído lá. É o Júlio Vaz, eu acho que a camisa número 4, só vou esperar aqui a imagem pra conferir, era ele mesmo, tá voltando lá, escanteio pra Ponte. A Ponte vai mexer, vem aí o camisa número 77, o Bruno. Vamos ver aqui quem é que vai sair, só pra confirmar. O Everton Brito. Bruno Lopes tá no time, camisa número 77, pra saída do Everton Brito. Bruno Lopes é a última alteração do técnico Valentim, viu, Corsato? Escanteio pra Ponte Preta, não é o Elvis que vai, não. Jean Dias. É o Jean Dias. Vai pra essa bola, coloca a bola fora ali também do local. Ela fica pegando só um pouquinho ali na linha. E aí vale, 37 minutos e meio passados do segundo tempo. Jean Dias pra bola, lado esquerdo, perna direita. Chuveirou na boca do gol, primeiro pau fechado. A zaga afasta, tira o perigo, ela volta, sobra. Intermediária, meia esquerda, bola pra Dudu. Vai jogar pro Jean Dias, domina, vai pra cima na marcação. Ali chegou o Rubens, empurrou o Jean Dias. O árbitro diz que não. A melhor pro time do Floresta, mas recupera o Luiz Felipe.
Luiz Felipe deixou o cotovelão, hein, Luiz Felipe? Mas o árbitro disse que não. O árbitro disse que não, segue o jogo. Melhor pra Ponte Preta, bola com o Elvis, círculo central do gramado, levanta a cabeça, perna direita, vira o jogo, toca na canhota, a bola pra Jean Dias, agasalha, põe no peito, põe na grama, cruza, segundo pau, na boca do gol, pro Pacheco, de cabeça, pra trás, Jean Dias! Bruno Lopes, já era, tá lá dentro, gol! É da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 38 minutos passados deste segundo tempo, cruzamento que veio da esquerda do Jean Dias. O Pacheco de cabeça meteu uma assistência para dentro da grande área. Toque de cabeça. A bola sobrou na entrada da grande área pro Bruno Lopes, que nem havia pego na bola ainda. Ele só deslocou, mandou a bola no cantinho. Canto baixo esquerdo do Davidson, que nada pôde fazer. Bruno Lopes, 77, faz o terceiro gol dele com a camisa da Macaco, primeiro na Série C. Bruno Lopes, ele que havia feito 2 no Campeonato Paulista contra o Noroeste. Bruno Lopes, Bruno Lopes, Bruno Lopes pode comemorar. A festa é toda sua, da torcida da Macaca. A Macaca vira que vira o jogo, vira que vira o jogo. No placar do Majestoso, agora a Ponte Preta tem 2. 1 pro Floresta. É, goleirão Davidson, pela segunda vez no jogo, amigão, ó. Já era. Tá no fundo da rede. Me conta o detalhe. A selfie do gol da Ponte. O gol da virada, Carlos. Quando o torcedor da Ponte pede atacante, né? É sobre isso que estamos falando, viu, Marcelo? E agora tem escanteio lá, o time do Floresta. Bruno Lopes nem pegou na bola. É, cruzamento do Jean Dias, Pacheco de cabeça, Bruno Lopes testa na bola, vira que vira da Ponte, 2-1 pra cima do Floresta. 17º escanteio no jogo, vai pra bola ali, o Diego Matos. Todo mundo se pegando dentro da grande área, na boca do gol, toque de cabeça, bate na zaga da Ponte, sobrou ainda pelo lado direito, jogo complicado, jogo difícil pra Macaca, é bom o time do Floresta, a bola voltou, sobrou pro Floresta, quem domina por ali é o número 18, Martinelli. Pensa, esse número do Floresta ele é meio torto. O 19 parece 14. Ele estranho. confunde um pouco a gente. É uma caixa diferente, né? É, uma caixa diferente. Bola com o Guilherme. Domina pro time do Floresta, pra Júlio Vaz. Soltou no meio, perdeu. Recupera o Bruno Lopes pro time da Ponte, tá sendo seguro. Tá sendo seguro. Olha, a Ponte não faz um bom jogo, mas dizer que esse time não se esforça é um negócio que a gente não pode falar nunca, né, Carlos? Não é. O time corre. A Ponte teve um gol mal anulado, né? Até o gol de pênalti, a Ponte não merecia o empate. Mas depois que a Ponte fez o gol de empate, a Ponte entrou no jogo. Agora, eu vou repetir de novo essa frase. É sobre isso, Marcelo, que a gente está falando. O time para fazer gol, não é porque o time joga com 4, 5 atacantes que o time é ofensivo. Mas, poxa, coloca pelo menos uns 2 atacantes. Tá atacante mesmo, né? O Jé ficava ali sozinho, brigando com os zagueiros. Aí ele coloca o Jean Dias, já deu um pouco mais de trabalho, né, aqui pela direita, pela esquerda. E aí entrou o Bruno Lopes, primeira participação dele no jogo, centroavante, homem de área, pra brigar ali com os zagueiros. A Ponte foi na rede e virou o jogo, placar de 2-1. E esse Rubens aí, cara, ele é muito forte, muito alto, dá trabalho. Chegou o Luiz Felipe, fez a falta, tá parado o jogo. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O De Bruyne TV tá com a gente. Agora segura o placar, Ponte Preta. Jogo difícil, jogo complicado. Superchat. É. Pode mandar aí, manda superchat. Mas vamos ser comedidos, gente. Não. Falta pro Floresta, deixa eu ver o lance. Meu Deus do céu, nas mãos do Diogo Silva. Você viu o lance? Sai, pelo Agora amor de Deus. você pode agarrar. Sai do gol, o goleiro da Ponte fica com ela. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Essa história de torcer pro time que você tá narrando é meio complicado. Eu não escondo de ninguém que eu sou ponte pretano, né? Então, e aqui a gente tem o prazer de trabalhar numa empresa que deixa a gente dizer pra quem a gente torce, né? Mas olha, é um negócio complicado, viu? É duro. Por isso que em derby eu procuro não trabalhar.
Mas não tem essa não. No próximo Tô escalado? Tá escalado. Posse de bola pro time da Ponte Preta, bola pelo lado esquerdo no campo de defesa, bola com o Arthur. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. A Ponte ganhando ou empatando, tem o melhor em campo. Segunda-feira tem Hora da Macaca, 9 da noite. Quero a participação do internauta. Lá não tem superchat e lá a gente fala palavrão no ar sim, viu? Fala, Carlos. Eu não gosto, não. Não gosta, não. E agora o Floresta ia saindo, o Matheus Lute que caiu, pediu falta, o árbitro não deu. Melhor pra Ponte. Lado esquerdo, com o Arthur, cruzou na boca do gol, toque de cabeça, cai na pequena área, pega o goleiro. Cara, era o Pacheco que tava dentro da grande área. Cara, o Pacheco já fez mais do que o João Gabriel durante todo o jogo. Deu assistência pro gol e agora deu essa cabeçada aí pra defesa do Davidson, bom goleiro da equipe do Floresta. O Rubens chegou pra cima do Wanderson e o Wanderson comemora como se tivesse feito um gol. E agora o Rubens vai lá pra cima do auxiliar número 1, o assistente Wesley Regisson Pereira dos Santos, e reclama com ele. É grandalhão o Rubens, centroavante experiente da equipe do Floresta, que deve estar entre os 8 e pode cair no grupo da Ponte Preta na próxima fase. Carlos. Por enquanto, a Ponte Preta tá tranquila de cartões aí. O único cartão do Darley Santos, né? Jogadores aí pendurados que poderiam desfalcar a Ponte Preta, né? Neste jogo já pro próximo contra o Caxias. O Darley agora tá pendurado. Sim, mas por exemplo, mas não é titular absoluto, né? Como não? O Lucas Cândido, ele já saiu, né? Então ele não vai tomar cartão, vai jogar pendurado contra o Caxias. Agora o Diogo Silva toma cartão. Avisei, né? Pronto, eu avisei, né? Tá aí o que você queria. Esperou o contato veio. Tava pendurado o Diogo Silva, desfalca a Ponte pro jogo contra o Caxias, mas estará zerado no derby contra o Guarani. É aquilo que a gente falava aqui. Se você foi na minha no começo da transmissão, você se deu bem. O Diogo Silva tomou cartão amarelo. Tá suspenso pro próximo jogo. Quantos cartões no jogo? Só 2. Pra Ponte, só 2. Não, no jogo total são 4. No jogo total são 4, né? Porque tem 2 pro time do Floresta. O goleiro Davidson e o Tomás Kaique também. Vamos até 51, viu, Corsato? Deixa eu ver o lance aqui. Bola pro time do Floresta. Campo de ataque nas mãos do Diogo Silva. Com ele o Gustavo Ramos. Fica com ele, goleirão da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Não tem mais, né, Marcelo? É verdade. Fala perdão. da Hora da Macaca. Perdoa, Felipe. O seu companheiro bate isso fora da casinha. Isso é porque a Ponte tá ganhando, né? Não acabou ainda, né? Então é isso. Então se você foi na minha, né? O Diogo Silva já tomou cartão. E aí a Ponte tem ainda pendurado o Dudu, que pode tomar esse cartão. E tinha o Lucas Cândido, né? Mas o Lucas Cândido já saiu. Carlos, o Truco, tá falando que tem reserva bom na Ponte Preta. Mas tem reserva hoje. Tem reserva hoje que já foi titular quase a temporada toda. O cara... 6 ladrão. Meteram um chapéu ali no campo de ataque. Cara, o Dudu tem família, o Pablo. Você fez um golaço no jogo. Mas pediu esse cartão também, o Dudu. O Dudu tem família, Mas o Pablo. pediu esse cartão, hein? Vem o time do Floresta, bola pra dentro da grande área, o toque de cabeça, ela passa, vai embora. Vamos até 51, tem jogo, hein? Tem jogo, hein? Segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca, YouTube. Hora da Macaca vem com a gente, o Flávio Rockenbach. Bora, Ponte Preta, nunca critiquei. Superchat. Danilo Silva soma mais 3 pontos. Eu já critiquei, mas não acabou o jogo ainda, Danilo. Calma, velho. A Letícia fala, fui na odd 7 do Floresta e cerquei com a virada da Ponte 4.5. Ganhou de todo jeito. Ganhou de todo jeito. Ei, Letícia. Ô, Letícia, me dá umas aulas Letícia, aí de como dá uma jogar. aula pra nós, velho. Ó, outro dia... Não, deixa quieto, vai, não vou contar essa história. Silvio Seico, já adiantando meu voto aqui. Luiz Felipe, disparado o melhor do jogo. Mudou o jogo. Nossa. Matheus Rossan. O Francisco Alvarez, 26 pontos, vice-líder. De Bruyne. Agora o segura o placar aí, Ponte Preta. Eu já falei essa mensagem, né? Marenise. Ufa. Tá dizendo a Marenise. Ufa, Marenise. Tira. Ufa. Tira, Diogo. Tira. Olha o Pacheco. Recua, toca a bola pro Diogo Silva. 47. Vamos até 51. Você Diogo quer ler Silva. o chat? Vai ler no chat. Dentro da grande área. Mas o problema é que a Ponte não me dá sossego. Ah, não, bola... eu narro pra você. Olha o Gé, ganhou do Júlio Vaz, invadiu a grande área, passou por ali o Bruno, pra lá, pra cá, demorou pra tocar, fica com ela, agora sim, vai tocar pro Bruno, demorou pra tocar, tocou errado quando tocou, tocou errado, mas recuperou a Ponte com o Bruno, tinha que ter tocado de primeira, bola pro Elvis, curta Elvis, aí o Luiz Felipe fez a falta, tá parado o jogo, falta em cima do número 8, Guilherme, da equipe do Floresta, o enfermo gamer, gol, vai macaquinha safada. O João, vamos macaca.
Ponte All Stars, boa, Marina Machado. Dali Ponte, Thiago Barba. Valentim ganhou na Mega com esse gol. Gidalti, gol. Amanhã, sol de verão, ufa. Superchat. É que o Nick, deixa eu ver o nosso. Ih, rapaz, vai empatar o jogo Floresta. Dentro da grande área, Rubens tocou pro Gustavo Ramos, pediu o pênalti. Chega, a zaga da Ponte tira. Chega, a zaga da Ponte tira. Tem que avisar a Ponte Preta que o jogo não acabou ainda, viu, Carlos? É isso que eu tô dizendo aqui. É isso que eu tô falando aqui, o banco da Ponte. E os caras do Floresta agora estão pedindo pênalti, né? É lógico. Não tem VAR, velho. Então, se o árbitro não marcou na hora, já era. É lógico que eles vão pedir o pênalti, né? É óbvio que eles vão pedir o pênalti, muito colocado no pênalti que foi dado aqui pra Ponte Preta. Mas aí eles esquecem, né, do gol do Jack que foi anulado. Gaioso, um abraço pra você, querido. Cauã Oliveira, vamos Ponte. Joel Souza, chama que vem. Noki, obrigado, Macaca. Aí tem um nick aqui com um monte de letras e 157. Vamos? Isso, fala só 157. O Edinaldo, gol da Ponte. Olha os caras. Luiz Fernando Barbosa, toma. Posse de bola pro time do Floresta. Vem o Verdão. O Verdão da Vila. Campo de ataque insiste e persiste. Saiu na frente, tomou a virada. Bola pelo lado esquerdo. Quer o gol de empate pelo menos. Diego Matos dominou, soltou a bola para quem vem de trás. Vem o time do Floresta. Todo o time da Ponte atrás da linha da bola. Soltou na bola, bate errado o Wanderson. Ela sobra aqui na linha de fundo. O Ludwig vai deixar sair, hein? Vai deixar sair o Ludwig, é escanteio. Escanteio pro Floresta. E o Diogo Silva paga geral lá, Carlos. Esse é o jogo dos últimos anos que eu mais vi escanteio. É o 4 no segundo tempo, 10º no total pros caras. Vem bola na área da Ponte. Se segura aí, Macaca. 1 minuto e meio pra terminar o jogo. Se segura a Ponte. É tudo que quer o torcedor. Mas o Floresta quer o gol de empate. O toque de cabeça. Ela passa, vai embora. Dentro da grande área, o Gustavo Ramos. Se cai na cabeça do Rubens, cara, era gol. Porque com aquela altura ali... Quase o gol de empate da equipe do Floresta. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Joaline. Parabéns, Corsatos. Ótima narração, valeu. Mas a nossa Ponte Preta de 12 anos pra cá não é a mesma. Olha só o Mirassol representando o interior aí. Mande um abraço pra nós, Danilo Silva. Tá mandado, Danilo Silva. Manda um abraço pro Danilo Silva e fala do público e renda aí, Carlos. Ô Danilo Silva, um abraço pra você, meu querido. Público total, 3.789. A gente conhece um pouco, né, o Majestoso, né? Só de olhar assim, né, velho? 3.789 para uma renda de R$ 55.680. Preju na conta. Preju. Precisa de 80 mil aí pra fazer o jogo. Vamos ver se no derby, né? A gente consegue um jogo na Ponte Preta que não dê prejuízo. É difícil fazer futebol, né, Carlos? Então vamos lá, repita, público e renda. 3.789. O público total, 3.789 para uma arrecadação de R$ 55.680. Ó, com esse resultado a Ponte não perde a segunda colocação, tá? A Ponte vai a 26 pontos, o Caxias é líder com 27, se ficar assim, né? E o Floresta, sexto colocado, 19. E não há tempo para mais nada, apita Antônio Carlos, pequeno frutuoso. Ponto final no Majestoso. Transmitimos pra você a vitória da Ponte Preta daquele jeito de novo, viu, gente? No sufoco, batendo o coração pra todo lado, infartando meio mundo. Valentim tá chorando. Mas a Ponte vence. A Ponte Preta venceu, mais 3 pontos na conta. A Ponte Preta chega a 26 pontos, segunda colocada, um atrás do Caxias, o seu próximo adversário. Gols de Elvis. Cobrou o pênalti, o Davidson pegou no rebote, ele manda a bola pro fundo da rede. E aí Tchulap, Bruno Lopes, assistência do Pacheco, vira pra Ponte, o Pablo tinha feito um golaço no Majestoso. Floresta saiu na frente, Macaca 2, Floresta 1. É isso, a Ponte vence mais uma, Carlos. Depois que a Ponte faz o gol... vou repetir a frase de novo, vou falar essa frase na Hora da Macaca na segunda-feira durante o programa quase todo. É sobre isso que estamos falando, né? A insistência do Valentim com 3 zagueiros. Teve que tomar um gol, teve que voltar para o segundo tempo. Corsato, mas tomou o gol, já estava sem o esquema de 3 zagueiros. Mas, poxa, pelo menos consegue agredir o adversário, né? Consegue fustigar o adversário. E o Floresta, que tinha uma ótima defesa, tem ainda, né? Só havia tomado 9 gols em 12 jogos. Tomou 2 gols da Ponte Preta hoje.
tem que atacar, pô. E aí ele coloca atacante de área e não atacante por atacante. Por exemplo, ele não encheu o time de atacante. Ele tirou o Dudu, o Toró, que não estava jogando nada, e colocou o Jean Dias. Foi melhor, o Jean Dias. Ele coloca o Bruno Lopes. Cara, ajudando o Gé lá, porque o Gé fica brigando sozinho com um monte de zagueiro. Aí os caras têm 2 centroavantes pra marcar. Se tem bola na grande área, Bruno Lopes foi lá, primeira participação dele no jogo, gol da Ponte Preta. É sobre isso que a gente tava falando. Essa imagem do Valentim chorando aí, Marcelo, ela vai muito ao que eu disse quando a Ponte tava perdendo o jogo pelo placar de 1-0. Eu entendia que o Valentim, apesar da classificação, você pode olhar e falar, poxa, Corsato, a Ponte é a segunda colocada no campeonato. Se perde, talvez não perderia a segunda colocação ainda. Olha só, né, que campeonato que faz a Ponte. Mas a torcida da Ponte já tá, cheio, né, do técnico jogando com 3 zagueiros. Esse choro aí do Valentim, Corsato, não só pela vitória, mas vai muito daquilo que a gente falava na hora do jogo, né? Quando a Ponte perdia pelo placar de 1-0. Eu entendo que ele via problema aí na sequência do trabalho dele. Ainda bem, né, pra Ponte Preta, obviamente, e pra nós que torcemos pra Ponte, que deu tudo certo no final, né? Mas até o gol de pênalti, a Ponte não merecia o gol de empate. Depois sim, depois que a Ponte fez o gol, teve um gol, na minha opinião, mal anulado pela arbitragem do jogo. Não tem o VAR, né? Não dá pra gente criticar também aqui, mas depois a Ponte vai lá, cria e faz o segundo gol. Resultado justo no segundo tempo, mas depois que o Valentim joga um pouquinho mais ofensivo, né, e faz o futebol que o torcedor da Ponte tá pedindo. Sabe, Marcelo, o que eu tiro desse jogo? O torcedor da Ponte não quer muita coisa. Ele não quer um time frouxo. Ele não quer um time com 3 zagueiros, 5 volantes, né? Pode até perder o jogo, mas perde jogando, cara. Perde mostrando, né, que pode ganhar o jogo, que a Ponte é, sim, o grande da divisão. Lembrando que a gente falou de gol anulado da Ponte, o Floresta teve um gol anulado também e estava impedido. Agora eu revi o lance aqui, o gol do Floresta estava impedido, tá? Se o Floresta tem alguma coisa pra reclamar é do pênalti, que eu queria ver novamente. Pra mim, se foi falta, realmente foi pênalti porque foi dentro da área. Mas eu ainda não estou, digamos assim, completamente convencido de que foi pênalti, tá? Não estou completamente convencido de que aquilo foi pênalti. É isso. Muito bem. Carlos Corsato, portanto, trazendo aí a palavra final. Lembrando que a gente não pegou aqui nenhum jogador da Ponte Preta falando, nenhum jogador também do Floresta falou. Enfim, na nossa transmissão. Daqui a pouco o Carlos vai comandar o fim de jogo, né, Carlos? Então, e ele vai dar moral pra você aqui no nosso chat e já vai votando aqui no Melhor em Campo da Ponte, porque a Ponte vence e garante a segunda colocação no confronto da próxima rodada contra o Caxias. Lembrando que se o Caxias não vencer o seu jogo, Ponte Preta vai a Caxias do Sul, próximo domingo, 4h30 da tarde. Nossa transmissão começa às 3h31 no próximo domingo. O jogo foi alterado de horários, que era às 7h30 da noite, a pedido do Caxias mudou para as 4h30 da tarde. Se a Ponte vence... vamos lá. Se o Caxias não vencer o seu jogo nessa rodada, a Ponte na próxima rodada vai para Caxias para tentar a primeira colocação do campeonato. Tá? Antes do derby sem o Diogo Silva, goleiro que tomou o 3º cartão amarelo. Muito bem, mande mensagem pra gente. Segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca. A gente conta com a sua participação por lá e a gente lê todas as mensagens lá. Hoje tivemos o superchat aqui, um só de 5 conto, mas valeu. Tá bom. A enquete ficou bom, com pô. 80% da nossa audiência dizendo que a Ponte Preta venceria. Tivemos mais de 1.100 votos, Carlos. 1.100 votos na nossa enquete. Pessoal... É mais voto do que candidato a prefeito em muitas cidades por aí. Candidato a prefeito? Tem muito candidato a prefeito de cidade por aí que na última eleição não tiveram Agora 1.000 votos. Entendi. Mas assim, sabe o que eu percebi? Que a nossa audiência tá mais ou menos igual a eu aqui. Estamos duros, né? Sem dinheiro. Porque pensa num povo pão duro, cara. Deu 450 nego na live e só um superchat que foi do Gorila, mas tá bom. Tá ótimo, cara. Obrigado. Você que tá mandando mensagem pra gente, mesmo não pagando, não tem problema não. 62% de posse de bola da Ponte Preta no jogo, 14 finalizações, com 6 da equipe do E Floresta. escanteio, o número de escanteio, 18, hein, velho? Então, mas foram mais escanteios, por incrível que pareça, com 32% de posse de bola, 38% de posse de bola, com 6 finalizações.
O Floresta teve mais escanteios que a Ponte, né? Enfim, são os números do jogo aí. Bom, vamos pro fim de jogo, né? E o Carlos vem aí para abrilhantar o seu rádio, você que está na Valinhos FM 87.9, você que está no YouTube, no nosso canal de áudio, pelo Radiosnet, audiência que bomba, tá bombando, como fala lá o Luiz Carlos Júnior. Estamos bombando no Radiosnet. Ô, Chico Amado e Xodó. Tá bombando. Aliás, Chico Amado e Xodó amanhã vai estar em Campinas aí, no campo do Corintinha. Onde? Conta pra gente. No campo do Corintinha. É. Ali na Onde região fica o campo do Corintinha? Região do Ouro Verde. Região do Ouro Verde. Isso. Naquela maiúscula região do Ouro Verde. Recheada de Ponte Pretanos também. Sim, sim. Grande Ouro Verde, amanhã tem Chico Amado e Xodó cantando aí no campo do Corintinha, No hein? Principado do Ouro Verde. Ouro Verde é maior Gustavo que... Marques vai ser presidente da Associação de Bairro lá do Ouro Verde. E o Gabriel Ribeiro vai ser o vice. Só pra lembrar você que o Ouro Verde de população tem mais do que, digamos, mais de 60% de muitas cidades, de população de muitas cidades da RMC, viu? Bom, para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia. Que tem conteúdo. Portal Futebol Interior e Hora da Macaca, transmitimos a vitória de virada. Tem muita gente que fala, Carlos, que de virada é mais gostoso. A gente vai pro intervalo, volta já. Carais, Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior no Portal do Brasil. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo.
os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Foi no sufoco, mas a Ponte venceu o bom time do Floresta pelo placar de 2-1. Macaca venceu o Floresta por 2-1. Floresta que vinha de vitória na última rodada, a Ponte vinha de derrota. Tomou o primeiro gol, o Pablo, aliás, fez um golaço, um gol de pura categoria. E a Ponte foi buscar. Elvis cobrando pênalti, fez o 4º gol dele na competição com a camisa da Ponte Preta. O goleiro Dameson, que fez uma boa partida. E o Dameson é reserva, hein? Olha só, hein? Nesse time. O goleiro Dameson defendeu no canto direito, a bola voltou pro meio, o Elvis cutucou pro fundo na rede, empatando o jogo pra Ponte. E aí, depois de uma jogada que começa na esquerda, cruzamento do Jean Dias, ele toca a bola no segundo pau, o Pacheco sobe de cabeça, joga a bola pro meio da área e o Bruno Lopes, que havia acabado de entrar, mete a testa na bola, canto esquerdo do Dameson, a bola vai pro fundo na rede. Ponte 2-1 pra cima do Floresta. Bom, você participa, manda mensagem aqui no nosso superchat também, fica à vontade para mandar superchat, a gente vai ler aqui, tá bom? E vamos escolhendo aqui as mensagens para colocar no ar as gratuitas, tá? Só para lembrar que você pode votar no Melhor em Campo, que vai ser já o próximo quadro aqui do programa, tá bom? E a gente vai lendo aqui as mensagens. Roberto Trindade, o Truco, segue por aqui. O Severino Francisco, que sofrimento, hein? Corsato, Truco. 6, malandro. 6 na sua testa. O Wilson Correia, ajoelha Valentim, agradeça. Foi um milagre essa vitória. Pô, Corsato, mas calma. Calma lá, tomou 1, mas fez 2. Melhor do que não tomar nenhum, nem marcar. O Alexandre, a Ponte é melhor de todos os times da C. Sim, técnico medroso, diz o Roberto César Santos. O Petruco joga no 4-3-3, Ponte. Amélia Reste já tá botando aqui no Melhor em Campo. Eu já vou pra votação aqui do Melhor em Campo, tá bom? Você manda mensagem pra cá, tá? No WhatsApp, não, WhatsApp ainda não temos, né? A produção vai chegar lá no WhatsApp, tá? Mais de 1000 votos hoje, hein? Ah, hoje a chefia vai ficar feliz, hein? Mais de 1000 votos, hein? Eu acho, Marcelo, que talvez essa seja a melhor formação dessa mesa. Acho que o presidente do clube da Lady Gaga vai seguir lá na equipe verde e branca. O que você acha? Você acha? Ah, não. Depois o Gustavo vai se recuperar rapidamente. Não, mas aí pode ser Gustavo, Daniel e Pedro. O Corinthians tá perdendo então pro São Paulo? 2-0? 2-0. Jogo no Morumbi. Então... Morumbi, por favor, os caras pagam uma grana verdade, danada Morumbi. pra Mas comprar. pra nós não paga nada. Mas é o nome do estádio, pô. Morumbi. Então, Carlos, mas o Pedro Lino vai voltar. Vai. Domingo ele estará com a gente, se Deus quiser. Vai fazer parte aqui da nossa equipe novamente. O nosso Faro Fino. Vamos deixar bem claro, não é Pedro Fino. É Faro Fino, que foi aí o slogan criado pelo Daniel Farias. Aliás, o menino já chegou mudando tudo, né? Dani Farias. Ele fica por sua conta, né? Chegou mudando tudo. Também, Carlos, Daniel Farias. O que Dani faria? Ele ia mudar tudo mesmo. O slogan dele é com você todos os dias. É? Boa. Quando É tem bom, futebol. menino. Menino é bom, hein? Menino é bom. Menino é bom. Vamos fazer o seguinte, então. Então, mas o Pedro Lino, domingo, estará com a gente aqui na transmissão. Domingo, no jogo da Ponte Preta contra o Caxias. E se o Caxias não ganhar o seu jogo, domingo é jogo pra disputar a liderança, hein? A Ponte tem 2 jogos complicados, né? Na sequência, esse jogo contra o Caxias, dependendo da situação pra ver quem fica com a liderança do campeonato. Isso na 14ª rodada. Sem o Diogo Silva. Sem o Diogo Silva. Vai poupar o... Fala os caras que estão pendurados Lucas Cândido não vai jogar. O Dudu Ele começou jogar. como reserva hoje, Não né? vai jogar. O Pode ir pro Wanderson. banco. O Wanderson também não vai jogar. O Darley Santos também não vai jogar.
Vai com o time todo mas aí remendado. como é que nós vamos lá. ganhar do E Caxias? às vezes vai... Como é que nós vamos ganhar do Caxias com Simon? Então, mas você lembra no Campeonato Paulista? Até falei na transmissão, na hora do gol do Bruno, a Ponte contra o Noroeste foi com um time totalmente reserva. Acho que só o goleiro era o titular, que foi o Diogo Silva. Não, foi o Pedro. Foi o Pedrão. Foi o Pedrão. A Ponte ganhou o jogo, cara. E foi uma das melhores partidas da Ponte no Campeonato Paulista. Então... Ó, vamos lá. Pendurados. Simon tava no banco. esse pode jogar. Dudu não tomou cartão. Mas tá pendurado. Léo Oliveira. Não, o Dudu se levar pra Caxias, mesmo se ele não entrar em campo, ele toma cartão. Léo Oliveira. Tá pendurado? Tá pendurado. Então, esse vai acabar jogando, né? Mas... Diogo Silva tomou cartão. Esse tá limpo. Luiz Felipe. Tá pendurado? Tá pendurado. Esse eu acho que nem entra contra o Caxias. E o Lucas Cândido também. E agora Lucas o Danley... Cândido é titular, não vai jogar. E agora o Danley Santos também. Que é ficou titular, pendurado. Carlos. O Darley Santos não vai jogar também. Porque você fala, ele foi titular no último jogo e foi titular nesse jogo. E a Ponte vai ter a volta do Maguinho, né? Que não jogou hoje porque estava suspenso. E o Jandia, segundo a assessoria, o Serginho, segundo a assessoria de imprensa da Associação Atlética o Ponte Serginho Preta, foi poupado. foi poupado, sentiu um desconforto muscular depois do último treino. Série A do Campeonato Brasileiro, a bola tá rolando no Morumbis, hein? São Paulo vence, primeiro tempo de jogo, 43 do primeiro tempo, São Paulo 2, Corinthians 0. São Paulo que tá lá na ponta de baixo da competição, no meio de semana, um jogo difícil contra o Bragantino, que tá bem no campeonato, mas tá vencendo o Corinthians no Morumbis pelo placar de 2-0 para mais de 50 mil torcedores no estádio do Morumbis. Bom, 9 da noite, mais 44 minutos, 9h44, eu vou abrir aqui a eleição do melhor em campo. Certo. Só vou dar uma olhada aqui para ver se não tem entrevista coletiva. Não, ainda não tem link de entrevista coletiva do Valentim, tá? Então vamos fazer o seguinte, Felipe, vamos abrir aqui o quadro para eleger o melhor em campo, e aí, se pintar aqui enquanto a gente vai lendo as mensagens, o Marcelo vai anotar o voto e eu vou ler as mensagens. Se pintar aqui o Valentim, a gente coloca o Valentim. No nosso grupo Amigos pela Ponte, Carlos, não te cortando, mas já te cortando, 300 mensagens não lindas. E algumas fora, Berlim, fora... mesmo ganhando. Valentim. Mesmo não, ganhando, mas tendo isso, fora Valentim. Isso até a Ponte Preta virar o jogo, mas ainda tem algumas coisinhas aqui, ó. Sim, sim. O nosso grupo aqui de Amigos pela Ponte é um grupo que eu estou também. Tá, vamos lá então? Vamos trazer aqui a eleição do craque do jogo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Tem papel aí, Marcelo? Tem, papel? liga no microfone. Então Tem. vai lá. Vai. Então bora lá então com as mensagens. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Ciro Paulínia. Grande Cirão. Um abraço, meu querido. Se você quiser mandar superchat, fique à vontade, viu? Você aí que tá conosco no YouTube. Obrigado pela grande audiência, tá? Dali Ponte Preta. O Gorila Raiz escreveu, sabe a sensação que dá? Qual? Que esse time não entrega o que pode. Hoje mostrou que quando quis virou o jogo rápido. A pergunta que fica é, por que eles não entram assim desde o início? Porque o técnico joga com 3 zagueiros, cara. Então, mas o culpado é o técnico? Futebol medroso. Culpado do time jogar com 3 zagueiros, sim. E o culpado do time vencer também foi ele. Porque ele mexeu e mexeu legal, mudou o time e a Ponte virou o jogo. Então, mas assim, cara, eu também acho. Eu também acho que... Tem que ser mais corajoso, cara. Tem que colocar o time... Por que jogar com 3 zagueiros em casa, meu? Eu venho perguntando isso. Se tá ganhando o jogo, a gente até entende, né? Em casa com 3 zagueiros. Mas aí ele vai falar, não, mas eu comecei o jogo no 4-3-3. Que amor por... Conversa pra boi dormir. Que amor por jogar com 3 zagueiros, cara. Pelo amor de Deus. Porque querendo ou não, ele começou com 3 atacantes, certo? Sim. Certo. Só que taticamente, a Ponte jogou no 4-3-3. Teoricamente, não taticamente. Só que taticamente a Ponte joga no 3-5-2. Porque todo mundo sabe que o Emerson é zagueiro. O Emerson não faz em momento algum função de volante, cara. Momento algum. Mas vamos lá, vai. Aqui é a eleição do melhor em campo. Então vamos embora aqui. Com as mensagens. Senão ela vai terminar meia-noite, amanhã Orsato, eu tenho compromisso. manda um abraço pra... Cuidado com esse abraço. Torcida Jovem, não, é a torcida Jovem Ponte. Ligada em Guaraí, no Tocantins, é o Lucas Lopes, Fornazieri, nosso ouvinte. Lucão, um abraço. Isso aqui eu leio sem pestanejar. Porque aquela mensagem do Ricardo, se você estivesse narrando, você ia ler. Não, você gosta de falar em inglês, você gosta. Você ia cair bonitinho.
Roberto César Santos, agora é focar no derby. Gustavo Cara, mas Coelho. eu vou anotar aquela mensagem lá pra mandar pra uns grupos. Aí. Aproveita e faça uma pergunta. Se o Valentim já está nesse nível de pressão, o que seria melhor? Que ele se mantenha até a próxima fase ou que caia logo? Eu não tenho a mínima ideia. Não, Gustavo eu acho que Coelho. ele tem que manter. Eu não trocaria o treinador. E outra, a imagem dele comemorando a vitória, parecendo que a Ponte já tinha subido. Foi aquilo que eu falei aqui, mas é porque ele... Existe subido? Existe? Não. Você agora acabou de arrebentar com o português. Deixa eu dizer aqui que o Valentim, aquela expressão do Valentim, mostra muito aquilo que eu falei quando a Ponte perdeu o jogo pelo placar de 1-0. Né? A Ponte perdendo pro Floresta hoje, com toda essa pressão, você vai nas redes sociais da Ponte Preta, você vai em pessoal bom de análise que acompanha a Ponte nas redes sociais aí, tá todo mundo metendo pau na escalação do Valentim, falando por que começar com 3 zagueiros, que é isso, que é aquilo, time covarde, né? Mesmo vencendo o jogo. Então, o Valentim também acho que entendia que a derrota da Ponte pro Floresta hoje ia prejudicar bastante a sequência do trabalho dele. Você vai já continuar aí com a eleição, mas eu vou te dar uma informação que você provavelmente percebeu e a nação ponte-pretana também. No intervalo de jogo, e a gente não pode reclamar sobre isso, ele muda. Ele coloca o Dudu e tira o... Tira o zagueiro, tira o zagueiro. E a Ponte toma o gol. É isso, eu tô falando isso. Eu digo isso pra você. Eu falo, quando a Ponte, que alguém pode dizer, não, mas a Ponte muda, coloca o Dudu e a Ponte toma um gol. Mas ok, a gente tá pedindo um atacante. Aí joga no 4-3-3 mesmo. Mas nós estamos pedindo um atacante. Mas tá bom, mas só que tomou um e fez 2. No primeiro tempo, com 3 zagueiros, não fez nenhum e também não tomou nenhum, mas não fez nenhum. Vai, Carlos, vai. Isso aí é assunto pra hora da macaca, viu, gente? Segundona, 9 da noite. Então 9h01 começa. O primeiro voto aqui que eu peguei foi da Amélia Reste. Everton Brito. Muita raça. O Everton Brito, ele entrega raça mesmo. O Alexandre diz aqui, quando se perde o medo, a vitória fica perto. Essa é boa, hein, velho? Dá até pra colocar de frase motivacional. Você vai querer colocar alguma frase motivacional, Marcelo? Você quer que eu fale uma aqui? Não. Eu falo. Falou tudo. Quero time com raça e não frouxo, diz aqui o Edson Cláudio. O importante foram os 3 pontos. Não jogou bem no primeiro tempo, mas hoje não faltou raça, não. Silvio Seico. Gostei do time no segundo tempo. O primeiro foi horroroso. Deu até sono, faltou vontade de vencer o Alexandre Cristiano. Mas ninguém tá votando, gente. Vamos votar. Não. Ronaldo Neto, o Valentim chorou porque não perdeu o emprego. Certeza que se perde, hoje ele cairia. Não acho que não, hein? Não sei não, hein? Eu não sei. Acho que o Ronaldo tá no caminho. Alexandre Cristiano, melhor em campo de verdade ninguém, mas pela luta, pra mim, o Gé. Diz aqui o Alexandre Cristiano. Fez um gol mal anulado, na minha opinião. O melhor jogador, Bruno Lopes, salvou o Valentim, mas jogamos muito mal novamente. Fala aqui o Luiz. Então o Luiz vota no Bruno Lopes. Abraço, família Corsato, diz aqui o Ciro Paulini, a transmissão nota 1000. Boa, Ciro! Silvio e a autoescola, Seco. como é que tá, Ciro? Melhor em campo, Luiz Felipe. Silvio Seiko? Você já colocou o voto dele, não colocou? Não, Luiz Felipe Entrou não tem no nenhum segundo voto. tempo e mudou o jogo. Peraí. Meio campo ficou rápido. Luiz, eu vou... Vai lendo aí, mas eu tô colocando Luiz Felipe. Luiz Felipe e Silvio Seiko. Agora eu vou pegar de caneta vermelha Silvio Seiko. Mas também você inventa, né? Wilson Correia. Melhor em campo, Jean Dias. Entrou e mudou a forma da Ponte jogar. E hoje todo mundo Wilson Correia, tá botando no Jean Dias. Deixa eu passar pra baixo. Jean Dias, Wilson Correia. Agora vamos pro mais um voto aqui. Ronaldo Costa, Bruno Lopes. Ronaldo Costa, Bruno Lopes. Abimael Neto. Desculpa, eu troquei aqui o sobrenome. É Ronaldo Neto, Bruno Lopes. Caramba. Boa. Ronaldo Neto. Tive que riscar o papel aqui, ó. O papel. Abimael Costa, Bruno Lopes. Eu tô propenso também aí no Abimael, hein? Junto com o Abimael, com o Ronaldo Neto, com o Luiz. Tô propenso. E ele fala votar. aqui, o Abimael, faz tempo que falo do Bruno nesse time. O Marco João Carvalho, craque do jogo. Anote aí. Valentim. Rapaz. Temos coletiva? Segundo o nosso querido Felipe Marques. Segura aí a coletiva, já a gente coloca. Vamos colocar ela no começo, tá bom, gente? Não fiquem bravos, não. Abimael Costa, já votou, né? Neuri Menezes, melhor em campo, Bruno Lopes, pelo gol. Mas o Dudu entrou e mudou o time, mas ele votou no Bruno Lopes. Cara, o Bruno Lopes pegou pela primeira vez na bola e fez o gol. Não é possível o Valentim não ver que não dá. Emerson Santos e Cândido juntos de volante. E mais o Arthur, o time não anda.
É sobre isso, Neuri. Sobre isso. Ronaldo Neto comemorou o emprego. Luiz Simas, eu acho que se a Ponte perde no derby, o Valentim cai. Não Gustavo cai. Coelho, não sei não, hein? Cai não. Entretanto, o gol foi em uma jogada inusitada. Diogo Silva rachou a bola caiu no pé do jogador adversário com 3 zagueiros, seria a mesma coisa. Tá dizendo aqui o Gustavo Coelho. Akira Miyamoto, time FI, melhor em campo, Everton Brito. Akira. Eu sei que já tem um voto pro Everton aqui. Já achei. Joel Silva, só escreveu o time, ele escreveu, acho que ele quer dizer pragmático, né? Até o gol o Valentim vai parar de escalar... Até quando o Valentim vai parar de escalar volantes lentos? Diz aqui o Akira. Marvin Barros, melhor em campo, Gé. Thiago Barba. Agora é brava. Pela entrega, Gé. Pelo Marcelo, Dudu, porque não tomou cartão. Não, Boa. Thiago, ele não deu voto ainda. Boa. Então, mas o Thiago votou Bem no Gé. lembrado. João Limírio Neto, com todo respeito, não darei o meu voto. Joel Silva, tem que ter variedade de jogadas. Gé. Tem que ser o mercado. Joel Silva, Gé. Tem que ser o mercado, tem que ter variedade. Gorila Raiz, melhor em campo, Everton Brito. Brigou no pênalti e correu demais. Gorila Raiz foi que deu o superchat, né? Everton Brito. Foi outro gorila. Não foi outro Raiz, gorila, não. desculpa então. Ciro Paulini, a autoescola está ótima. Esperando vocês para almoçar, só avisar. Abraços. Um abraço, Cirão. O Luiz Simas, melhor em campo, Bruno Lopes. Luiz Simas. Cara, eu acho que o Brunão vai ganhar Luciano hoje. Mendes, realmente tá difícil assim. Contentar com isso, é muito pouco pra mim. Desculpe, não consigo ter alegria vendo esse tipo de jogo da Ponte dentro de casa. Valeu pela vitória. Mas vai ser assim, Só. gente. Vamos desfrutar a vitória, foi o que eu falei na última vez. Ger Produção, melhor em campo, Bruno Lopes. Ger. Isso. Ô Ger, agora, gente, dá um tempinho porque eu vou colocar a entrevista coletiva do técnico vencedor da partida. Você não, Felipe vai colocar. O técnico Alberto Valentim vai falar aqui nos canais Futebol Interior e você vai ouvir. Fala, Valentim! Alberto Valentim, gosto de perguntar para você sobre Floresta, por exemplo. Abre aí, Felipe. Vai começar a entrevista? Vamos começar, a gente deixa rodar, Felipe. Deixa rodar. Boa noite, Valentim. Queria Aí, que você começou. falasse Fernando qual foi César. a conversa no vestiário. A Ponte não fez um bom primeiro tempo, depois no segundo tempo, com as mudanças, como você diz, importante quem começa, mas importante mais quem termina. E todo mundo que entrou hoje deu aquela contribuição importante e a estrela do Bruno Lopes e a sua também brilhou. Boa noite a todos. Alguns ajustes que nós fizemos ali no primeiro tempo de posicionamento, de alguns detalhes também na fase defensiva ali, corrigindo algumas coisas ali pontuais. E você falou muito bem, juro para vocês, você falou muito bem, porque quando a gente repete às vezes, e eu já até falei isso para os atletas algumas vezes, quando se repete algumas coisas, fica parecendo frase feita e não é, que se ganha jogo muito com quem termina. Então, aí a gente precisa muito deles. Então, fiquei muito feliz com o jogo todo, mais com o segundo tempo, porque mesmo em inferioridade, atrás no placar, a gente conseguiu virar o jogo, e a vitória veio muito pelo comportamento, pelo aquilo que eles têm feito, pelo grupo mesmo, né? Tudo de verdade isso aí. Então, estou muito feliz com a atuação individual e coletiva do que foi apresentado hoje. Roberto, boa noite. Meio Coral para Jovem Pan News Campinas. Quero falar sobre o segundo gol, né? A jogada construída começa com o Elvis, mas depois tem o cruzamento do Jean Dias, depois Pacheco e Bruno Lopes. 3 jogadores que você colocou no segundo tempo, tinham acabado de entrar. Além da visão como treinador, né? Que hoje você foi muito bem. Qual foi a principal virtude para a Ponte Preta conseguir a virada hoje? Consistência, resiliência, tranquilidade, equilíbrio, que a gente sempre pede. Perguntaram antes do jogo, o que a Ponte tem que fazer para melhorar ofensivamente? Tem que equilibrar bem, nós temos que se melhorar o lado técnico, de penúltimas bolas, de caprichar num penúltimo passe, de caprichar nas finalizações, fazer com que o jogo não fique lento, mas também que não tenhamos pressa para fazer as jogadas. Porque isso, vendo friamente depois, sem a emoção do jogo, muitas vezes as jogadas não acontecem pela afobação, por
fugindo um pouco da serenidade, de fazer as coisas com calma. Não eu preciso fortalecer isso sempre para vocês, não é lentidão, mas não ter pressa, é uma coisa totalmente diferente. Então, eles foram muito bem e, modéstia à parte, algumas jogadas, essa jogada dos nossos laterais, nós não jogamos com alas, mas laterais, de pisarem na área e fazer essa jogada, nós fizemos aqui. 11 contra 1, que a gente faz, depois 11 contra 11, os companheiros aqui simulando o adversário, que é o Floresta nesse jogo, as jogadas saíram. Então, eles estão de parabéns pela forma, pela entrega, pela concentração, pedi muita concentração nesse jogo, porque nós, no último jogo, nós tínhamos feito algumas coisas que fugiam um pouquinho daquilo que nós tínhamos treinado, então, parabéns de novo para eles. Alberto, a gente não acompanha os treinamentos, é claro, no dia a dia, mas dá para ter uma noção, não só pelos jogadores atuando como atuaram hoje, mas pelas palavras deles. Eu gostaria que você falasse sobre 2 pontos específicos, né? O Dudu, na saída do gramado, ele até falou que você, mesmo deixando ele no banco, conversou muito com ele e pediu reflexão. Imagino que você tenha pedido isso pro Jean Dias também, porque eles entraram bem. E gostaria que você falasse também a respeito da entrada do autor do gol, porque ele disse que o Alberto falou muito comigo, tanto ele quanto o Douglas, e que eu vou entrar para fazer o gol da vitória, esse tipo de situação, mostrando que vocês de fora, a maneira como vocês estão lendo o jogo e interpretando os treinamentos ao longo da semana, né? Vamos lá. Dudu, às vezes tem que puxar a orelha, às vezes tem que estar lembrando ele desse equilíbrio que a gente está falando do coletivo, mas o Dudu é um jogador com potencial enorme. É um jogador que o que eu falei para ele foi de acelerar esse processo de amadurecimento dele, estar concentrado nos treinos primeiro, tá? Aí eu vou chegar lá depois. Estar bem concentrado para ele fazer aquilo que a gente pede, que a gente treina, que a gente acha que ele vai render mais. Porque é um jogador de um vigor físico enorme, de uma qualidade técnica muito boa, que às vezes ele se perde por não estar tão atento naquilo que a gente determina e que ele pode ajudar os companheiros, ajudar o time. Em relação ao Jean, o comportamento dele, quando ele soube depois que não iria iniciar, para mim é zero novidades, porque ele é um extremamente profissional, um homem de caráter F, se vocês já estão entendendo o que eu quero dizer, e então para mim é a única coisa que eu esperava. Não me veio a dúvida, cara, será como que o Jean vai se comportar, como que ele vai reagir? Não, ele sabe, porque eu já falei para vocês aqui que o ego está para baixo, a vaidade está para baixo, o que está aqui é o escudo da ponte, e o grupo na frente de tudo, de todas as dificuldades, todas as adversidades que nós teremos, então tá tudo isso aí. Em relação ao Bruno, se tem uma coisa que eu acho muito rico, que eu acho que eu só acredito, eu só mudei de lado, de ex-atleta para treinador, é que eu acredito ricamente nos treinos, aquilo que você faz nos treinos. E o Bruno tem feito muitos bons treinos. O Bruno é de uma seriedade nos treinos que vocês não têm ideia, só acompanhando o dia a dia. E o que eu falei com ele, eu falei, cara, primeiro faça o que o Everton está fazendo, porque está fazendo uma grande partida, um grande segundo tempo, eu tive que tirá-lo por já cansaço físico. Faça a sua quantidade que o Everton está fazendo, mantenha isso e a sua qualidade, porque nos treinos você fez um golaço no treino. No time, e já no treino tático do time, no time que estava simulando o Floresta. Então, ele foi premiado pelo mérito dele, aquilo que ele faz no dia a dia. Tudo bem, Alberto? Sou Antônio Lupe, da Rádio CBN. Eu peço desculpas aos companheiros, fazer 2 perguntas. A primeira, a gente sabe que a janela está aberta, né? Você fala muito em grupo, a gente sabe que a Ponte tem um grupo qualificado e isso o resultado, inclusive, hoje mostrou. Mas você ainda pediu ou aguarda a necessidade de mais jogadores para a Ponte chegar mais forte ainda para a próxima fase, garantindo a classificação? E a segunda pergunta a respeito do próximo jogo é contra o Caxias. A Ponte pode chegar aí muito próxima para o confronto, brigando pela liderança, mas no jogo seguinte já é o clássico contra o Guarani. O que você pensa para esse jogo? Bom, em relação a possíveis contratações, essa janela, a gente conversa, a gente analisa com calma, para ver se cabe dentro do orçamento do clube, se cabe com
o Elvis até falou depois do jogo, das peças que foram trazidas pontualmente, daquilo que a gente acredita de perfil como atleta, perfil como homem. Então, tudo isso é estudado com calma para nós sermos o mais assertivo possível. Em relação ao Caxias, vamos fazer o nosso trabalho que a gente sempre faz. Segunda-feira de manhã, os jogadores vão representar à tarde, mas segunda-feira de manhã nós já vamos começar a trabalhar. Para quê? Para estudar o Caxias, para nós analisarmos essa partida, né? E fazer aquilo que tem que ser feito, de comissão técnica, muitos ajustes da vitória de hoje, que a gente sempre faz também, a gente fala isso nas vitórias, principalmente nas vitórias também, que às vezes esconde, né? Mascara um pouco. Então, é o nosso trabalho diário, procurando fazer cada dia mais bem feito, da nossa qualidade, porque como eu cobro deles, e foi uma frase que eu preciso sugar vocês ao máximo, para que nós cheguemos lá na frente com o objetivo que a gente quer. E a gente tem que se doar mais, a comissão tem que trabalhar mais para que a gente passe para eles aquilo tudo que é o trabalho nosso em relação ao Caxias. Depois não deve ser. Só Caxias. Boa noite, Valentim. Tudo bem? Diego Alves, da IPTV. A Ponte chegou a 26 pontos hoje. É o mesmo número de pontos que no ano passado o Remo garantiu a vaga como 8º colocado, né? A vaga agora da Ponte aparentemente está muito bem encaminhada, né? Vocês fazem esses cálculos assim? É uma pontuação que era na cabeça de vocês a meta a ser alcançada primeiramente para estar entre os 8? E se me permite também, você teve presença da família que hoje, quem que teve aqui te assistindo e te acompanhando nesse jogo de hoje à noite? Obrigado. Vamos lá. Eu juro para vocês, até foi falado rapidamente hoje, que eu estou falando de equilíbrio na preleção nossa, de que nós não falamos hora nenhuma de possível número já com classificação. Nós estamos tratando a cada jogo, e isso a gente tem feito, é muito de verdade isso que a gente tem feito. E hoje estava a minha família, só faltou meu irmão aqui, que não pôde vir, mas minhas irmãs, minha mãe. Eu agradeci os jogadores de uma forma muito verdadeira, porque posso contar nos dedos os jogos que minha mãe me acompanhou como atleta e agora como treinador. Veio aqui para ser pé quente também. Meus sobrinhos vieram, meus cunhados, os filhos, meus 2 filhos. Então, enriqueceu essa vitória para mim. Eu já fiz o agradecimento em especial aos atletas por isso. Tá, então, entrevista coletiva do técnico Alberto Valentim, falando depois da vitória da Ponte Preta pelo placar de 2-1. O Marcelo falava aqui, até vou colocar no ar aqui, né, que quando ele fala da família, né, coitado, que deve... Imagina se aqui no chat, né, os caras descem a puia, imagina lá no estádio, como é que não é, né? Assim... Provavelmente eles estavam nas cativas ali, nas cadeiras, sim. Né? Mas nas cadeiras também tem. Tem. Aliás, eu acho que tem mais nas cadeiras do que na geral. Tem mais, né? Os corneteiros. E assim, é um campo de futebol, né? Então, a gente não sabe qual o grau de parentesco de todos que estão lá. Mas é claro que geralmente tem o parente do goleiro, do lateral, do zagueiro, do centroavante, do meia... Né, do time adversário. E eles não estão identificados, né? Não tá escrito lá, mãe do Valentim, né? Mas eu acho que provavelmente eles já vão preparados para isso, né? Mas já conhece, né? Só que a campanha do Valentim, em números, é muito boa. Ele é contestado na Ponte Preta, sim. Pior que é, cara. Sim. Pior que é por tudo isso que a gente já falou aí. Mas, só que ele é um cara que ele é consciente, coerente no que ele fala também. E quando perguntado pelo nosso companheiro sobre o derby, ele não quis responder. E eu acho que ele tá certo. O derby é na próxima semana ainda. O Caxias eu acho que o clube tem que pensar, né? Tem que pensar pelos jogadores que vão entrar em campo. Mas por exemplo, claro que eles Diogo vão pensar Silva. no derby nessa semana. Se você falar pra mim que o Diogo Silva não tomou aquele cartão de propósito... Foi de propósito. Foi de propósito, Foi né? de propósito. Vai o Pedrão pro jogo contra o Caxias. E se você perguntar assim, mas pô, peraí, você acha que o Diogo Silva fez certo? Cara, por incrível que pareça, sim. Eu, por exemplo, eu confio no Pedrão. Mas o Diogo Silva é titular.
E aí você vai olhar pra tabela e você fala, mas peraí, você tá poupando pro jogo contra o Guarani e não tá poupando pro Caxias, que é o líder do campeonato. Né? Mas é rivalidade, cara. E um monte de jogador que tá pendurado, a gente já falou aqui, a maioria, eu acho que a maioria não vai jogar, hein? Pode jogar um ou outro, mas podem até ir pro jogo, mas vão ficar no banco de reservas e não vão entrar. O Dudu já tava no banco nesse jogo aqui, né? Mas vamos aguardar. Então, bora lá. Tá aí a entrevista do técnico Alberto Valentim. Agora, vamos seguir aqui com a votação do melhor em campo. Isso. Vamos lá, então. Eu quero ver se você vai saber onde você parou, né? Sei sim, pô. O Wilson Correia. Gol que levou gol que a Ponte levou, ninguém estava marcando. Mesmo o time com 3 zagueiros. Não, quando a Ponte toma o gol, Wilson, a Ponte já não tinha 3 zagueiros mais, né? E outra, foi uma bola alongada, o Diogo Silva sai e o cara meteu um golaço. Não. A gente às vezes tem que ver também, é que nem esses dias perguntaram para um treinador, cara, eu não sei se foi pro Renato Gaúcho, não sei para quem foi. Não, foi pro Mano Menezes. Mano Menezes que perdeu lá no Peru e hoje empatou, né? Perguntaram para ele assim, pô, mano, o time ficou treinando quase um mês para apresentar isso, ele pegou e falou assim, mas o adversário também treinou um mês. O Mano é bom de entrevista, cara. O Mano é muito bom de entrevista. Ó, o Ger Produção, ele tá dizendo aqui que pra ele o melhor em campo foi o Bruno Lopes. Já tinha pego o voto dele. Técnico teimoso, com o Lucas Cândido jogando nada. Diz aqui o Ger Produção. Então, o Lucas Cândido, cara, assim, não vou dizer que ele não tá jogando nada, mas ele é o mais lento do meio campo aí, né? Di Maria, Ponte até morrer. Di Maria? Mas não votou, não. Ronaldo Neto, já garantimos a classificação? Matematicamente ainda não. Não, né? acho Na que pergunta do repórter lá, foi com 26 pontos, o Remo conseguiu se classificar, mas aí a Ponte, por exemplo, a Ponte está na 13ª rodada, tem mais 14, 15, 16, 17, 18, 19, mais 6 São jogos. 18 pontos em disputa. 18 pontos em disputa. Matematicamente, né? Não tá, não. E outra, se jogando, não tá jogando tão bem, né? Mas tá na 2ª colocação do campeonato. E já estão caindo de pau no treinador, né? E se perde pro Floresta, muita gente dizendo que ele seria demitido. Imagine se não fazer mais pontos nesses 6 jogos, né? Então, Ronaldo, é bom fazer. Cara, o número tranquilo é 30. 30 é certeza que classifica. Eu acho que com 26 a Ponte se classifica. Não, mas 26 vai ser daquele jeito, né, cara? Assim, porque, por exemplo, o time que o tá time na 9ª posição 26, tá com 17. Pra mim, o time que classificar com 26 vai se classificar na última rodada. Então não precisa disso. Não, vai se classificar na última rodada. 26 e 27 se classifica na última rodada. Matematicamente não tá classificada. Agora, teoricamente, sim. Só que tem que ver que posição que a Ponte vai ficar. Eu falei na hora da macaca que eu não me importo muito com a posição que a Ponte se classifica nessa primeira fase. Mas a pontuação que a Ponte tá agora, se você não se preocupar com a posição, o futebol vai cair muito, o resultado também. Aí vem pressão, né? Pra chegar confiante. Assim, eu não sei se vai chegar confiante mesmo estando em 2º ou 3º, porque... Estando, né? Em 2º ou 3º, porque é o que a gente falou aqui, 26 pontos, a Ponte não perde a 2ª colocação, a Ponte já tá nessa posição aí há algumas rodadas, né? Mas é paulada em cima de paulada todo jogo. Ganhando, vencendo, empatando. O Valentim na atuação do time. O Valentim não tem sossego. Isso é ponto. E até a gente aqui já começa, às vezes tem hora, a criticar o treinador, né? Mas assim, foi aquilo que eu falei aqui depois do final do jogo. Dê a César o que é de César. A culpa do time entrar com 3 zagueiros é dele. Mas a gente tem que dar a César o que é de César. A virada da Ponte tem muito a participação do Valentim. Porque ele sai desse esquema medroso, frouxo que ele joga, né? E aí põe atacante e a Ponte ganha o jogo. É isso. O Jean Dias não pega nem na bola. O Bruno Lopes não pega nem na bola. Tanto que a geradora tava ainda registrando a alteração lá, né? E ele faz o gol. Colocou mais atacante, é claro, mas ele mexe no time no intervalo, gente. Mexe no esquema do time e o time toma um gol, o time sai perdendo. Então, assim, são fatos que acontecem no jogo. Mas o torcedor da Ponte Preta quer o time jogando em casa, quer que o time jogue mais pra frente. Eu acho que o torcedor entende, até quando joga fora de casa, sim, mas em casa, esse é o problema. Jogar com 3 zagueiros fora de casa não é o problema. E falei na hora da macaca isso. Apesar da Ponte no jogo contra o São Bernardo ter tomado um gol com 10 minutos, e eu critiquei aqui porque não critiquei a escalação, tá?
Critiquei a demora dele de mudar o esquema para a Ponte tentar fazer algo melhor, porque com 10 minutos de jogo já estava perdendo de 1-0. E hoje ele mexe no intervalo no esquema. Exatamente. O Roberto César Santos, contra o Caxias, manda o Sub-20. Percebendo que após aliás, o Sub-20 da Ponte venceu o Taubaté hoje 2-1. Percebendo que após a saída do Lucas Cândido, a entrada do Luiz Felipe, o time parecia outro. Graças a Nossa Senhora do Majestoso. Neuri Menezes, ridículo, gol pessimamente anulado. Lateral esquerdo que a Ponte contratou chega pra jogar. Estava jogando no Paysandu, diz aqui o Gorila Raiz. Carcem 10. O Valentim só trocou no final porque a torcida da Vitalícia estava pegando no pé dele. Não, mas ele não trocou no final, né? Ele faz a alteração, ele muda o esquema de jogo no intervalo. A gente tem que colocar isso aqui. E aí depois, no jeito Valentim de ser, entre 10 e 15 minutos ele faz as outras duas alterações. Mas o Bruno Lopes ele coloca com 36 para 37. O gol sai a 38. Isso. O Bruno Lopes, ele entra na vaga, mas você veja, ele não muda o esquema, ele tira um atacante e coloca outro. E só entrou porque ele falou que o Everton Brito tava cansado, tá? Porque se o Everton Brito não cansa, o Bruno não entrava não, hein? Bom, então é isso. Fizemos aqui a eleição. Eu acho que se a diretoria da Ponte Preta pagar em dia, vamos subir. Temos elenco de Série B. Tá dizendo aqui o Marcos João Carvalho. Eu não acho o elenco da Ponte ruim não, tá? Eu acho que pode jogar mais em dados momentos em boa parte do campeonato. Mas o elenco não é ruim, não. Tá, vamos lá. Quem foi aí pro povo melhor em campo? Olha, Carlos, foi bem variado aqui. Mas o Luiz Felipe teve um voto. O Gé, 1, 2, 3, 4 votos. O Everton Brito, 1, 2, 3 votos. Jean Dias e o Valentim também foram lembrados com um voto cada. Mas o cara que mais teve votos foi o Bruno Lopes. Pelas minhas contas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Então o Bruno Lopes já tem um voto aqui do torcedor. E pra você, Marcelo, quem foi o melhor em campo? Hoje eu vou mudar um pouco, não vou votar no Dudu não, porque ele não tomou cartão. Porque ele começou no segundo tempo, ele entra no segundo tempo, no intervalo. Se o Pedro Lino estivesse aqui hoje, ele iria votar no Bruno Lopes. E eu vou fazer a função do Pedro Lino. Exatamente. Eu vou votar no Bruno Lopes. Então que meteu a bola pro fundo da rede. Então tá, mas o voto do Pedro Lino não vale porque ele não tá na transmissão. Ele participou mais cedo da derrota do Guarani pro Paulista pelo placar de 1-0 na Copa Paulista de futebol com o Daniel Farias e o Pedro Lino. Então vamos lá, você vota no Bruno Lopes, já tá eleito, mas eu também vou no Bruno Lopes. Entrou, cara, e fez o gol da vitória da Ponte, então eleito o craque do jogo, Bruno Lopes. O melhor em campo, o craque do jogo. Gente, sem perder muito tempo aqui, eu tenho que pagar mais um intervalo. Na volta tem ficha técnica do jogo, as notas do jogo e os comentários finais, porque são 2, tá? De Ponte Preta 2, Floresta 1, primeiro encontro entre as equipes na história. Deu vitória da Ponte pelo placar de 2-1. Depois do intervalo voltamos, canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados, uma massa imensa no país
que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Cossato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Bom, daqui a pouquinho tem as notas do jogo, ficha técnica e também o comentário final que vai lá pro YouTube Futebol Interior. Por falar em YouTube Futebol Interior, muito obrigado, viu? Você pela maiúscula audiência. Foi muito bom saber que você tá com a gente, muito bom mesmo. Mais mensagens aqui, ó. Marcos João Carvalho, eu acho que se a diretoria da Ponte pagar em dia, vamos subir. Temos elenco de Série EB. O Gorila Raiz, uma coisa que sinto falta na Ponte, tem um tempo, é um escanteio a favor. Não temos uma jogada, uma casquinha, parece que só jogamos a bola na área. E seja o que Deus quiser. Por favor, repita os pendurados. Luiz Felipe entrou muito bem. Deixou o time mais rápido, diz aqui o Carcem 10. Simples assim, no próximo jogo manter exatamente o mesmo time que terminou esse jogo de hoje. No máximo a entrada do Serginho no lugar do Elvis. Bom, o ouvinte está pedindo aqui para repetir os pendurados. Então vamos lá, o Diogo Silva estava pendurado, não está mais, né? Ele tomou o terceiro cartão amarelo, não joga contra o time do Caxias. Simon, pendurado. Dudu, pendurado. Léo Oliveira, pendurado. Luiz Felipe, pendurado. Lucas Cândido, pendurado. E agora o Danley Santos também pendurado, porque tomou cartão amarelo hoje. É o segundo do Danley Santos com a camisa da Ponte Preta. Então, os pendurados, repeteco aqui pro jogo contra o Caxias. Simon, Dudu, Léo Oliveira, Luiz Felipe, Lucas Cândido e Danley Santos, tá certo? Então agora vamos, 10h21, hein? Vamos pras notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vai lá, Corsato, no pique do rádio da Valinhos FM 87.9 e também da Flor de Lótus Web. Lembrando que pelo Campeonato Brasileiro Série A, bola rolando para São Paulo 2, Corinthians 0, 13 minutos do segundo tempo no Morumbis. Pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, a Ponte Preta venceu a equipe do Floresta pelo placar de 2-1. E só lembrando aqui que tivemos muitos gols nessa rodada já, hein? Rodada de muitos gols, depois bola na rede. Ituano 0, Botafogo 3. Você tá querendo me pautar, velho? Que a gente vai pras notas. Vai se lascar. ABC 3, Maringá 3, Floresta 2, Ponte 1, Londrina, Ponte 2, Floresta 1, Londrina 2, Itabaiana 0. Os jogos de hoje, daqui a pouco eu vou passar a classificação. Diogo Silva, tomou cartão amarelo, viu, Corsato? Não joga contra o Caxias. Então, cara, ele fez uma defesa antes daquele gol que foi anulado do Vitão, né? Que a Ponte poderia já ter saído atrás no marcador. E já foi no segundo tempo, né? Foi no segundo tempo. E não acho que ele saiu mal do gol, não. Ele fez o que tinha que fazer.
né? E ele toma um cartão consciente. Então eu vou dar nota 6,5 pra ele, Carlos. 6,5 pro Diogo Silva. Vou falar primeiro os titulares, depois eu vou pro banco, tá? João Gabriel. Olha, eu gosto muito do futebol de João Gabriel, mas ele não tá jogando bem na Ponte, não. Nesses 2 jogos últimos ele não jogou bem. Como a Ponte não perdeu, eu vou dar nota 5. Wanderson. O Wanderson já jogou mais com a camisa da Ponte. Hoje ele não foi tão bem assim, não. 5. Danley Santos, tomou cartão amarelo, saiu no intervalo. 5. Dudu. Não, Arthur. Ah, tá bem apagadinho no jogo também da Ponte. 5. Emerson Santos. 5. Lucas Cândido. 5. Elvis. Ah, ele se esforça, cara. Fez o gol, né? 6. 6,5, vai. 6,5. Everton Brito. Ah, também se esforça. 6,5 pra ele. Gé. Então, outro cara que se esforça, cara. O Gé, o que a gente não pode reclamar do Gé, ele é chato, ele reclama com a arbitragem, ele reclama com o adversário, ele reclama com os companheiros. Teve uma hora lá que ele e o Lucas Cândido quase se pegaram, mas ele se esforça, cara. E, assim, pra mim o Gé representa muito o que é a torcida da Ponte Preta, cara. Eu tenho o Gé como, assim, o espelho do que o torcedor da Ponte Preta gosta. Dá certo às vezes? Dá. Às vezes não dá também, mas ele não perde mas no primeiro tempo, as principais jogadas da Ponte ou foram com chutes dele ou assistência dele. Tentou uma bicicleta, deu assistência. Vou dar 6,5 pro Gé, cara. Tá, agora no segundo tempo entraram. Ah, tem o Toró também, que começou como titular. Cara, o Toró não foi mal não, velho. Vou dar 6,5 pra ele também. Não, 6, vai. Pro Toró, 6. Porque agora, ele perdeu aquele gol lá. 6. Agora vamos pros caras que entraram no segundo tempo, hein? Saiu o Danley Santos e entrou o Dudu no intervalo. Só porque ele não tomou cartão amarelo, eu vou dar 6,5. Eu ia dar 6, mas ele não tomou cartão amarelo. 6,5. Tá, agora vamos lá. Na vaga do Lucas Cândido entrou o Luiz Felipe. 6,5 também. Tá jogando bem o Luiz Felipe, hein? Na vaga do... De volante, tá, gente? De volante. Na vaga segundo volante. Vamos ver aqui. Na vaga do João Toró... Gabriel. Não, na vaga do Toró entrou... Depois, né? Mas aqui vamos por situações. Eles entraram os dois na 14 do segundo tempo. Luiz Felipe e o Jean Dias. Entrou na vaga do Toró. O Jean Dias fez o cruzamento pro segundo gol, hein? Não, o Pacheco dá a bola pro Bruno Lopes. 6, vai. 6 pra ele. Tá. Aí agora... Ele é bom jogador, cara. Ele tentou umas jogadas. Ele é bom jogador. Ele é titular da Ponte, mas parece que tem hora que dá uma viajada. Aí o Pacheco entrou na vaga do João Gabriel. Ah, o Pacheco jogou mais que o João Gabriel, cara. Não é porque ele deu assistência não, mas ele jogou mais e colocou mais força do lado de lá. Vou dar nota 6 pra ele, cara. Tá. E aí, o Bruno Lopes, que entra na vaga do Everton Brito. Você viu que eu dei a maioria aqui, foram 6,5 dos jogadores que eu falei que jogaram bem, né? Como eu votei no Bruno Lopes como melhor em campo, vou dar 7 pra ele. 7. Não é nota alta, mas também não é nota baixa, né? É uma boa nota pro Bruno Lopes, eu acho. Mesmo porque também, cara, ele entrou com 37. Mas ele mudou o jogo, 36 pra né? 37. Ele muda o jogo. Né? Ele muda o jogo. Eu vou dar nota 7 pra ele. Vou dar uma de Pedro Lino aqui. A gente elegeu como melhor em campo, a nossa audiência também. Eu também votei, mas nota 7 pra ele. Alberto Valentim, técnico da Ponte Preta. Pra mim, escalou mal, falei no início do jogo, mas tem que dar um mérito pra ele. Ele mexe no time e a Ponte venceu o jogo. 6,5. 6,5 pro Alberto. Por tudo isso que Valentim. você falou, 6,5. Tá. Você quer falar da arbitragem? Rapaz, que arbitragem confusa, hein? Você achou confusa? Cara, vamos lá. Primeiro, o pênalti que ele deu pra Ponte Preta. Ah, se tivesse VAR, eu acho que ia ser pênalti. Não. Ia pro VAR, ia ser pênalti. Mas vamos lá. O pênalti que ele deu pra Ponte Preta pode ser discutível. Se já é discutível, a gente pode colocar na conta do árbitro. Acertou ou não? Eu acho que ele acertou. Mas... São dois lances do árbitro. Esse pênalti e o gol do Gé. Ele anula 2 gols também. Porque né? quem anulou o gol do Floresta foi o Bandeira, o auxiliar número 1, que pra mim acerta. O Wesley Pereira dos Santos. Tá. Ele acerta esse lance. Do Floresta. Porque tava impedido. O jogador que faz o gol tava impedido. A torcida do Floresta tá reclamando muito do pênalti e do gol anulado. O gol tava impedido, tá, gente? Tá. O gol eu vi o lance 2 vezes, tava impedido. O cara tava na frente do goleiro, tava impedido. O pênalti, se foi falta, foi dentro da grande área. Ok.
Eu vejo o toque, mas assim, toda vez que eu vou comentar algo da Ponte Preta, eu tenho que colocar isso porque eu sou muito ponte pretano. Então pode ser que o meu comentário esteja seja sempre pró-clube, sempre pró-Ponte Preta, né? Pra mim... Seu comentário, digamos, esteja corrompido pelo seu coração. Você usou uma palavra que eu não gosto, não. Contaminado. Contaminado. Isso. Então, contaminado pelo coração, ok? Mas pra mim foi pênalti ao toque. Agora, aquele toque é pra derrubar? Sim ou não? Né? É discutível. Pra mim teve o pênalti, mas foi cavado. Pra mim teve o pênalti, mas foi cavado. Muleta, velho. Não, foi cavado, mas teve o pênalti. Tá. Porque se tem VAR, vamos lá, não tem o VAR, mas se tem VAR, o VAR ia dar o pênalti. Agora, o gol do Gé, no primeiro momento, eu queria ver o lance de novo, né? Mas o juiz anulou com tanta força, né? E você já no primeiro momento falou que não viu nada. Não vi nada. E depois no replay, não aconteceu nada. Se não puder o centroavante subir na área. Não, ele subiu desse jeito, e o cara tava parado assim na frente dele. Ele subiu, ele cabeceia e cai em cima do cara, mas pô... Pra mim, mal do lado. Então, é por isso que eu tô te perguntando aqui da arbitragem. Confusa. A arbitragem pra mim, no mínimo, e ainda teve esse gol mal no lado da Ponte. Eu achei até um bom árbitro, cara. Eu achei até um bom árbitro. Meu Deus. Não achei ruim, não. Mas não vou dar nota 10, não vou dar nota 9, não vou dar nota 8, né? Nem 7 pra ele. Passa de ano, 6. Antônio Carlos Pequeno Frutuoso, do Amazonas, o árbitro. O Wesley Registon Pereira, do Santos, assistente 1. O Jimmy Yuri da Chagas. Registon, isso aí. Não, é Regisson. Não tem T aí, não. Onde você viu Regisson, é isso aí, desculpe. Regisson Pereira o nome do dele Santos, errado o jogo inteiro. Jimmy Yuri da Chagas Cardoso, os árbitros do jogo. Que nota então para arbitragem, Corsato? Meia dúzia. Eu não concordo, mas a nota é sua, tudo bem. As notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vou resenhar muito na Hora da Macaca na segunda-feira, tá no YouTube, Hora da Macaca, para falar desse lance aí, do pênalti, o gol do Gé, enfim. Vamos resenhar muito e a gente vai, claro, ouvir a sua opinião. Por exemplo, como ficou a classificação? Cláudio em Recife, já vou passar já, viu, Cláudio? Fica com a gente aí, tá? Quem mais aqui? Os pendurados eu já repeti, né, Carcem? Obrigado. Só para finalizar da minha parte. Gostaria que o Marcelo completasse o canto. Não, eu não vou cantar não, gente. Pelo amor de Deus. Vou espantar a audiência. Ele quer que você fala... Quer que você canta aquela de virada é mais gostoso. Boa noite a todos. Eu não sei. Seu amigo Gorila Raiz. Nosso amigo, né, Gorila? Obrigado, viu? Boa noite a todos. Mais uma ótima transmissão, como sempre. Luiz Felipe merece ser titular, hein? Cândido no banco urgente, diz aqui o Silvio Seico. Nossa, eu vivi pra ver alguém pedindo o Luiz Felipe de titular no time da Ponte Preta. E quando eu falava que o Luiz Felipe... Porque tem gente que fala que ele não tem condição, né? Ele não tem condição nenhuma de jogar com a camisa da Ponte Preta. Você tá falando isso pra mim? Não, tem gente que fala. Não. Que ele não tem condição nenhuma de vestir a camisa da Ponte Preta. Então, se você tá falando desse aqui, não faça isso que você tá sendo injusto. Por quê? Eu nunca disse que ele não tem condições de vestir a camisa da Ponte Preta. Você falou. O que eu falo é que ele é jogador pra compor o elenco e não pra ser titular. Eu falo que ele é pra compor o elenco e você fala que ele não tem condição. Não, nunca falei que ele não tem condições de vestir a camisa da Ponte Preta. Esquecido, cara. Tem uns remédios que vendem por aí nas rádios. Eu posso até tá ficando esquecido, mas não sou mentiroso e louco. Você tá nas rádios da região tem e você tá metendo louco. O que eu falo é que ele ele serve pra compor o elenco. Entrar com 25 minutos do segundo tempo. Mas o internauta falou que era pra ser titular aí. Tá bom, mas é o internauta que tá falando. Agora, eu não falei que ele não serve pra vestir a camisa da Ponte. O que eu falei é que ele serve pra compor o elenco. Agora, você falar que o Luiz Felipe tem que ser titular, aí também não queira que eu fale isso, porque eu não vou falar. Mas jogou mais. Deixa eu ver que nota que eu dei pro Lucas Cândido. 5. Pro Luiz Felipe eu dei 6,5, Carlos. Tá bom, as notas são do jogo, Corsato. As notas é pro jogo. Mas peraí, pelo que ele tá jogando, ele não merece ser titular pra mim. Não, ele entrou contra o Náutico e fez um jogaço.
Não merece ser titular. Entrou hoje e fez um bom jogo. Não merece ser titular. Não merece. Tá bom. Não merece ser titular. Ele, pra mim, é pra compor o elenco. Vai ser titular contra o Caxias, anota aí. Ou ele tá pendurado? Não, o Luiz Felipe? Não. O Luiz Felipe, eu tenho que olhar de novo lá, pô. Não, ele tá pendurado. Mas eu acho que ele vai ser titular. Continua, não precisa nem olhar. Ele tá pendurado. Eu tenho essa informação aqui. Ele vai jogar contra o Caxias, vai ser titular, cara. Tá. Anota aí. Deixa eu ver aqui. Tá pendurado. E não vai ser de lateral, vai ser de volante que ele vai jogar. Você dá trabalho, hein, velho. O Luiz Simas foi pênalti, pegou por trás no calcanhar no segundo lance. Não, eu também achei. Eu também achei. E o gol foi mal anulado. O gol da Ponte foi mal anulado. Se o Neuri fala que foi pênalti 2 vezes, no primeiro e no segundo carrinho. Não, no primeiro acho que não foi, não. No primeiro ele não acerta, ele vai na bola. Mas no segundo ele deu 2 carrinhos. O zagueiro procurou também, né? Agora, zagueiro que dá carrinho dentro da área tá procurando alguma coisa, né? E não é coisa boa pro time dele. Agora, se alguém, torcedor do Floresta, torcedor do Verdão da Vila, que jogou bem, mostrou que tem um time bom. Gente, Série C que a gente tá disputando. Falei aqui, o Floresta pode ser adversário da Ponte na próxima fase. A Ponte pode ser adversária do Floresta na próxima fase. Falei antes de começar o jogo, que pode ser um jogo que a gente pode ver. Até hoje não tivemos esse jogo na história, mas nesse ano poderemos ter 3 jogos. Ponte Preta e Floresta. O Carcem 10 tá dizendo que o Gé foi péssimo. Pra ele, tirando o gol anulado, fominha. A torcida no estádio vaiou quando ele tirou o Brito e não o Gé. Rapaz, então eu não entendo nada de bola. O Gé meteu uma bike. No primeiro tempo, as melhores jogadas... E deu assistência pro Toró, pô. No primeiro tempo. E teve um chute que ele fez. Chute que ele deu, que o Davidson pegou no defendeu. Canto. Gente, as melhores jogadas da Ponte foram com o Gé. Mas é isso, centroavante, se não carcar, como diria um amigo meu, se não carcar o fumo pra dentro, não tem jeito. Luiz Simas, foi pênalti. Já li essa mensagem aqui. Valeu, Luiz. Obrigado. 10h34. Só pra terminar a minha ideia do que eu tava falando, se alguém tem que reclamar alguma coisa no jogo de hoje, eu acho que é o torcedor da Ponte, não é o torcedor do Floresta. Porque o gol pra mim do Floresta foi bem anulado, né? E o gol da Ponte foi mal anulado. Não, mas o torcedor do Floresta tá reclamando do pênalti, sim. E assim, mas foi pênalti. Todo mundo tem direito de reclamar. Eu também acho que foi. 10h34. Agora, Felipe, vamos colocar a ficha técnica do jogo. Aí o Corsato, Marcelo, que narrou o jogo, vai trazer a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Sou Joe, transmitimos no estádio Moisés Lucarelli Majestoso. A bola rolou nesse sábado, 19 de julho de 2025, para Ponte Preta e Floresta. A Macaca encarando o Verdão da Vila. Macaca, na Floresta só pode dar bom. E deu bom pra Ponte. Deu bom. Né? Deu bom. Porque é o habitat natural. Na Floresta. O gorila manda lá, pô. Então... E a Ponte Preta deu um susto, assustou a torcida, a nação, mas conseguiu a vitória de virada. Diogo Silva, João Gabriel, Wanderson, Danley Santos e Arthur, Lucas Cândido, Emerson Santos, Elvis, Everton Brito, Toró e Gé. Entraram no time do Alberto Valentim, a família do Alberto Valentim no estádio hoje, filhos, a mãe, enfim. Pacheco, Dudu, Luiz Felipe, Bruno Lopes e Jean Dias no time do Alberto Valentim. O Floresta, que melhorou muito nas mãos do Leston Júnior, de Dameson, Matheus Ludic, Ícaro, Tomás Kaique, Esponte, Vitão, Furlan, Pablo, Guilherme, Você tem que lembrar Gustavo Xuxa, Jean com M e Romarinho. Fala uma fumaça esse Jean, hein? Bom jogador, hein? Romarinho também é bom, mas quem fez o golaço foi o Pablo. Leston Júnior ainda colocou o Júlio Vaz, o Diego Matos, o Martinelli, o Gustavo Ramos e o Rubens, grandalhão. O Rubens, no time de Fortaleza do Floresta. Fundado em 9 de novembro de 1954, mas foi disputar o seu primeiro campeonato profissional no ano de 2015. Tem 70 anos a equipe. A arbitragem do Antônio Carlos Pequeno, o árbitro principal do Amazonas, também do Amazonas, os auxiliares. O Wesley Pereira dos Santos e o Jimmy Yuri da Chagas Cardoso. O quarto árbitro paulista, o Murilo Victor. Cartões amarelos para Danley Santos na Macaca e Diogo Silva, que está suspenso, não joga o próximo jogo contra o Caxias. O Danley fica pendurado, que toma o segundo cartão amarelo. E no Floresta, o Dameson, que hoje substituiu o Dalton, né, tomou cartão amarelo por fazer cera ainda no primeiro tempo. E o Tomás Kaique também tomou cartão amarelo. Foram 2 cartões para cada lado, 4 no total. Os gols do jogo no segundo tempo, tá? O Pablo, um golaço, gente. Valeu o ingresso
Ou não? Não, né? Porque foi contra a Ponte. Da Ponte ele testou. Mas foi um golaço, cara. A gente tem que, às vezes, tirar um pouco a camisa, né? O coração, porque, olha, foi uma inteligência. Ele pegou de 3 dedos, viu que o goleiro estava adiantado, 3 dedos, mandou a bola pro fundo da rede. Um golaço do Pablo. Olha, uma pintura do Pablo do Floresta. Mas aí o Elvis, no pênalti polêmico, né? Que pra mim foi, mas pra muita gente não. Em cima do Everton Brito. Ele bate, o Davidson pega. Mas a bola sobra a caráter pra ele. Pingando na pequena área, ele só empurra, manda a bola pro fundo da rede, empata o jogo a 22, tá? E aí a 38, Bruno Lopes, que havia acabado de entrar, recebe um passe de cabeça do Luiz Felipe e quase que na pequena área, só desvia, só desloca do goleiro, manda a bola pro fundo da rede, de virada a Ponte vence no Majestoso para 3.789 torcedores, R$ 55.680 de renda. Ponte Preta 2, 1 pro Floresta. Ficha técnica do jogo. Agora 10h38. Prepara aí o comentário final, ô Felipe. A hora que você der aí o ok, a gente vai pro comentário final. Tem um ouvinte aqui que tá perguntando a classificação do campeonato. Então vai lá. Então vamos lá com a classificação da Série C. Classificação atualizada da Série C do Campeonato Placar Brasileiro. Vamos placar lá, ao vivo, futebol interior. Caxias, 27, líder. Só que o Caxias ainda tem um jogo, hein? Tem um jogo por jogar aqui o time do Caxias, tá? Tá na primeira colocação, não perde essa posição, 27 pontos em 12 jogos. A Ponte é a segunda colocada, não perde também mais essa colocação, 26 pontos na segunda colocação com 13 jogos. O terceiro colocado é o Londrina, tem 23 pontos, 13 jogos, 6 vitórias. Só que se o Ipiranga vencer o seu jogo, o Londrina perde a terceira colocação, o Ipiranga vai a 23. O Ipiranga é o quarto, 20, não jogou ainda. O São Bernardo é o quinto, tem 19, também não jogou na rodada. O Floresta é o sexto, 19, já jogou, pode perder aqui essa colocação, porque o Brusque ainda não jogou, tem 18 pontos, é o sétimo. O Náutico também não entrou em campo, tem 17 pontos, é o oitavo. O CSA também não entrou em campo e é o nono colocado com 17 pontos. Então, vamos lá. O Floresta pode cair aqui para nona colocação, se Brusque, Náutico e CSA vencerem os seus jogos. O Ituano é o 10º com 17, já jogou na rodada. O Botafogo da Paraíba é 11º com 16, também já entrou em campo. O Guarani é o 12º, tem 16. O Guarani se vencer vai a 19. Se vencer vai a 19, ele pode chegar na pontuação do Floresta, mas ele não... Ele talvez passa não... pelo saldo de gols, né? Não, porque mas o Floresta tem -1. Ok, Corsato, ele pode passar o Floresta, mas não sabemos se ele vai ficar no G8. Se ele vai ficar no G8, ele pode ficar em nono lugar, porque tem Náutico, CSA e Brusque também aqui, se vencerem, passam o Guarani. O Maringá é o 13º, tem 15 pontos, já jogou na rodada. O ABC é o 14º, também já jogou, tem 15 pontos na 14ª colocação. O 15º colocado é o Figueirense, tem 14 em 12 jogos, entra em campo ainda, mas não pode chegar no G8. O Itabaiana é o 16º colocado, aqui já tem uma diferencinha, né? Do 15º pro 16º. E o Itabaiana já jogou, hein? Na rodada, 13 jogos, perdeu 11 hoje. Pontos, perdeu hoje. O Tombense é o 17º, tem 11 pontos, não entrou em campo ainda em 12 jogos. O Confiança é o 18º, 10 pontos em 12 jogos. O Anápolis é o 19º, 10 pontos em 12 jogos. E o Retrô é o 20º colocado, 9 pontos em 12 jogos. Retrô, Anápolis, Confiança e Tombense entram em campo. Não dá pra falar aqui que se todos vencerem, porque só deixa eu dar uma olhada aqui no jogo do Tombense, que é Tombense e Confiança. Tá os dois. Deixa eu ver aqui, tá os dois estão embaixo, né? Então, por exemplo, se acontecer o empate, o Confiança vai a 11, chega no Itabaiana, mas não passa o Itabaiana. E o Tombense vai a 12, passa o Itabaiana. De um jeito ou de outro aqui, o Itabaiana entra na zona da degola nessa rodada. Porque seja lá o que acontecer aqui entre Tombense e Confiança, vai jogar o Itabaiana de novo para zona da degola da competição. E pode deixar aí o Itabaiana numa situação muito ruim. Ele pode ficar, inclusive, o Itabaiana na 19ª colocação da competição, se der tudo errado para ele. Portanto,
essa classificação da Série C deste Campeonato Brasileiro, depois aí dos jogos dessa 13ª rodada. Foram 12, 15, 17 gols em 4 jogos, uma média alta aí de 4,15. Isso, 4,15 gols por jogo. Ituano 0, Botafogo da Paraíba 3, ABC e Maringá 3-3, Ponte Preta 2, Floresta 1, Londrina 2 e Itabaiana 0. Amanhã, mais 4 jogos. Confiança Tombense, 4h30 da tarde, também às 4h30 CSA e Figueirense. Às 7 da noite, Ipiranga e São Bernardo, jogo lá da parte de cima da competição. Esse jogo, se o Ipiranga vencer, passa o Londrina na 3ª colocação no campeonato. O Brusque joga contra o Retrô às 7 horas da noite. Na segunda, complemento da rodada, Anápolis e Guarani, 7h30 da noite. Náutico e Caxias também, às 7h30 da noite. 10h45 nos embalos de sábado à noite. Agora vamos pro comentário final aqui nos canais Futebol no Interior. Agora, o comentário final. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. O Marcelo Corsato transmitiu. Vitória da Ponte de virada, 2-1 pra cima do Floresta. Pela 13ª rodada Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta segue na vice-liderança agora com 26 pontos. O Caxias tem 27, ainda não jogou na rodada. E aí, Marcelo, resultado justo? Ponte 2-1? Não sei se o resultado for justo, não tenho uma opinião formada sobre isso, né? Porque o Floresta jogou também, competiu com a Ponte Preta. Aliás, jogo da Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli é para o torcedor da Ponte Preta ver se o coração tá em dia, né? Floresta não jogou mal, mas a Ponte teve um gol, na minha opinião, mal anulado, um pênalti polêmico a favor da Ponte que o árbitro marcou, para mim foi pênalti, mas muita gente entende que não. O Floresta teve um gol anulado, né? Para mim, na minha visão, estava impedido, mas a Ponte Preta consegue virar o jogo, o Floresta sai na frente com um golaço do Pablo, os 3 gols, os 2 da Ponte, um do Floresta, no segundo tempo. Foi um jogo de Série C, um jogo pegado, um jogo, assim, muito complicado, tanto para a Ponte como para o Floresta. Mas a Ponte Preta aproveitou melhor as oportunidades, Carlos, por isso venceu. Tá certo, melhor em campo. Marcelo, pra você quem foi? Pra nossa audiência tava bem equilibrado e pra gente também, mas o cara decidiu o jogo, ele acabou de entrar e fez o gol. Bruno Lopes, Carlos. Tá certo, Ponte Preta venceu, portanto, a equipe do Floresta, 13ª rodada desta Série C do Campeonato Brasileiro, e volta a campo agora domingo, dia 27 de julho, 4h30 da tarde, contra o líder Caxias, em Caxias do Sul. Já o Floresta joga no sábado, 26 de julho, 5 da tarde, contra o ABC. Comentário final. Então é isso, Corsato. 10 da noite, mais 45 minutos. Entregamos aqui o trabalho. Hora de fechar aqui o seu destaque final nesta noite de sábado, Corsato. É isso, sempre um prazer estar aqui nos canais Futebol Interior, na Valinhos FM também, 88.7, né? Rapaziada que acompanha a nossa transmissão 87,9. também. Desculpa, 87,9. Eu falei o quê? 88,7, né? Eu tô doido. 87,9. Valeu todo mundo que acompanhou o nosso trabalho. Ponte Preta e Floresta, Macaca na Floresta, no seu habitat natural. Conseguiu uma vitória complicada, difícil, mas é Série C. E a gente fala, né, na Hora da Macaca, que é toda segunda-feira, 9 da noite, lá no YouTube Hora da Macaca, e também nas transmissões aqui. Torcedor Ponte Pretano, não espere um jogo vistoso da Ponte Preta. Não espere, né? A Ponte Preta vai apresentar garra? Vai apresentar muitos baixos? Vai ter muita dificuldade no campeonato? Vai, mas é isso, vamos brigar até o fim. Praticamente classificado para a próxima fase, né? Estamos. Mas a segunda fase vem aí também. O Floresta pode ser um adversário da Ponte Preta. Confronto que aconteceu, a gente falou aqui, pela primeira vez esse ano podem ser 3 confrontos. E o time do Floresta não é bobo não, tem bons jogadores. O Leston Júnior arrumou o time do Floresta, né? Jogo difícil, complicado. Agora a Ponte tem 2 jogos complicadíssimos na sequência. Um pela tradição do jogo, que é contra a equipe do Guarani, mesmo jogando em casa, e o outro contra o Caxias, que é o líder do campeonato.
Então a Ponte Preta segue a sua caminhada aí. Mas vamos estar aqui para entregar o trabalho e transmitir os jogos da Ponte Preta aqui no Portal Futebol Interior. Sempre um prazer, viu, Carlos? Grande abraço e até segunda lá na Hora da Macaca. É isso, segunda-feira tem Hora da Macaca, o Marcelo vai estar comigo lá na Hora da Macaca a partir das 9 da noite e no domingo que vem, ele que transmite o jogo da Ponte com o Caxias. Ponte Preta e Caxias com Marcelo Corsato. Estarei aqui junto com o Pedro Lino para trazer as informações também deste jogão de bola. Valeu, Corsato, muito obrigado aí por estar conosco. Bom, é isso, no finalzinho aqui, deixa eu aproveitar, né, para mandar um alô pro Silvio Seiko, tá perguntando se o Tomás Kaique, falamos a transmissão inteirinha, sim, é aquele mesmo, viu, que passou na Ponte em 2023, tá? Teve confronto entre Roger e Gilson Kleina, verdade, e o Roger venceu com gol de Eliel, hein? Eliel, o L-Gol aqui na Ponte era chamado de Eliel e deu uma assistência também pro gol do Iago, né? Que fez o segundo gol, que aliás é o artilheiro do campeonato da Série C do Campeonato Brasileiro. Valeu, Silvião, obrigado aí pela sua participação. 10 da noite, mais 50 minutos. Obrigado você da Valinhos FM 87.9, tá? Na segunda-feira vamos falar muito desse jogo da Ponte no Jornal Bom Dia com Wagner Faneco a partir das 8 horas da manhã. Gente, estive aqui ao lado do Marcelo Corsato, também do Felipe Marques. Só para atualizar aqui o jogo do Morumbi, São Paulo vai vencendo o Corinthians pelo placar de 2-0. Jogo com 40 minutos do segundo tempo. Transmitimos Série A, isso do Campeonato Brasileiro, tá bom? Transmitimos aqui nos canais Futebol Interior na Valinhos FM e também pela rádio Flor de Lótus Web. A vitória da Ponte 2-1 pra cima do Floresta, reabilitação da Macaca na competição para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas 3242-3125 pelo WhatsApp 997883821. Sábado é dia de pizza e pizza é no Dadá. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia, 155 anos. Placar ao vivo, futebol interior, o mais completo. Hora da Macaca, toda segunda-feira, 9 da noite, no YouTube. Hora da Macaca. Um abração para você que ficou conosco na Valinhos FM 87,9 e para você que ficou com a gente também na rádio Flor de Lótus Web. Só para passar aqui a nossa agenda do domingo. A agenda do domingo, cedinho tem Série A do Campeonato Brasileiro, hein? O jogo do Internacional de Porto Alegre pela Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 11 horas da manhã, Internacional e Ceará. Às 4 da tarde, com a W Esportes, no comando do Wilson Rocha, Amazonas e Botafogo. É Série B do Campeonato Brasileiro. E 8h30 da noite... tem mais jogo também aqui nos canais Futebol Interior, Série A, Campeonato Brasileiro. Tem o Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, 8h30 da noite, com o pessoal da MS Web Rádio. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, com a direção de Elcio Paiola na direção executiva, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, com Felipe Marques na mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. E lembre-se, é melhor uma pedra no caminho do que no seu rim, tá bom? Ou na vesícula, então cuide-se, tá? Faça bastante exercícios, beba muita água, cuide do corpo que é o seu bem maior. Um abraço, gente! Até segunda na Hora da Macaca. Tchau, 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 tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.